Oferecimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja em 50 minutos. Baixe agora. Beba com moderação. Fabril Decor Home, mega promoção em tecidos exclusivos. Futebol do CBN. Ponte Preta, Guarani. Ponte Preta, Guarani. Ponte Preta, Guarani. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani. Marco Guarizo. Por 203 vezes, corações alvinegros e alviverdes bateram mais forte. Uma rivalidade tão intensa que ninguém se preocupa com o resultado do primeiro jogo. Afinal de contas, nenhum dos dois perdeu. Clássico que faz desconhecidos virarem ídolos. Ao mesmo patamar de craques. Jogo que as camisas jogam. A partir de agora, aqui na CBN Campinas, nossa equipe vai contar para você mais um capítulo dessa história iniciada há 110 anos. Seja bem-vindo ao Derby 204, o maior clássico do nosso mundo. Ponte Preta, Guarani. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Está começando a cobertura do Derby 204. Você não vai perder nenhum detalhe em FM 99,1. Também no portal cbncampinas.com.br, aplicativo CBN Campinas, youtube.com/esporte CBN Campinas. A equipe da CBN vem chegando para trazer mais uma grande cobertura do Derby. Ponte Preta e Guarani. A bola rola às 11 da manhã. Você vai acompanhar aqui na CBN Campinas com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas e Gabi Castro, reportagens Adriana Almeida e Rafael Pio, central da bola com Fábio Scheibe, mesa de som aqui nos estúdios da CBN Campinas com Eduardo Rodrigues, o Bolacha. No estádio Moisés Lucarelli, a técnica de externa é Dinaldo Araújo. A equipe da CBN Campinas sob o comando de Rafael Pio e com a participação também de Júlio Nascimento com informações da galera. E agora é a hora de ir ao majestoso. Vamos trazer o primeiro destaque. Ele vem da Macaca. Olá, muito bom dia. Bem-vinda a mais um Derby, Adriana Almeida. Bom dia, Marco Guarizo. Bom dia aos ouvintes CBN. É meu 16º Derby, o Derby de 204. A Ponte Preta acaba de confirmar a escalação com 3 alterações já previstas. Fábio Sanches e Felipe Amaral retornam.
E no ataque, o escolhido foi Fecinho para a vaga de Everton. Essa macaca já definidíssima, o público vai chegando, ótimo público, recorde este ano em Campinas, em eventos esportivos, são esperadas cerca de 17 mil pessoas, clima muito tranquilo do lado de fora do Majestoso até o momento, e a macaca já pronta e definidíssima, daqui a pouquinho sobe para o processo de aquecimento no gramado, Guarizo. Com Adriana Almeida você não vai perder nenhum detalhe da Ponte Preta. E agora o destaque vem do Bugre. Guarani! O homem que não dorme. Muito bom dia, Rafael Pio. Muito bom dia para você, Marco Guarizo. Bom dia a todos que estão com a gente na jornada esportiva Derby 204. E o Guarani já no estádio Moisés Lucarelli, ainda não definido de forma oficial, Guarizo. Fica a expectativa em relação a quem será o comandante de ataque. Genison deve ser vetado, informação praticamente já confirmada pelo técnico Mozart Santos. E Yuri aparece como a principal novidade no ataque do Guarani. Giovanni Augusto já está de volta, já está confirmado. Aliás, nesse momento saindo a escalação oficial do Bugre. Yuri confirmado com a camisa 9. Giovanni Augusto de volta ao time titular com a camisa 10. Lucas Ramon aparece na lateral direita. Diogo Matheus vetado pelo departamento médico. E Madison será mantido no meio campo. Leandro Vilela se recuperou, mas o treinador do Bugre preferiu a permanência de Madison. Times já definidos nessa abertura da jornada CBN Campinas. Vamos ao primeiro destaque do comentarista Carlão de Freitas. Alô, Carlão, muito bom dia para você. Bem-vindo a mais um Derby. Bom dia, Guarizo. Bom dia, ouvintes ligados nessa jornada esportiva. Guarani, Ponte Preta e Guarani, uma atmosfera super bacana aqui no estádio Moisés Lucarelli. Até o friozinho eu acho que ajuda, até o friozinho pode colaborar com o espetáculo. As duas equipes já definidas, a Ponte não tinha tantas dúvidas, a não ser Fecim e Lucas, vai o Fecim. Fecim tem um faro maior, um faro mais apurado de gol. O Nicolas ajuda um pouco mais na recomposição. E o Guarani com algumas surpresas. Genison não vem para o jogo, é um desfalque sensível, um desfalque que vai fazer falta realmente ao Guarani. Em contrapartida tem Edson, estreante, contratado, chegou essa semana. Tem o Yuri, que é cria da Ponte, tem aquela coisa do lei do ex, e isso faz muito parte de um clássico, do folclore de um clássico. E o Giovanni Augusto, como eu disse durante a semana, eu acho que uma eventual vitória do Guarani, ela passa pelos pés do Giovanni Augusto. Uma eventual vitória da Ponte Preta, ela passa pelos pés do Elvis. Valeu, Carlão. Também vai comentar a partida aqui na CBN Campinas. Gabi Castro também está nas cabines do Moisés Lucarelli, porque aqui você sabe, né? Os jogos em Campinas, equipe no estádio sempre. Alô, Gabi Castro, seu primeiro destaque. Primeiro derby como comentarista, depois de tantos como repórter? Não é, já tem experiência na área também, né, Gabi? Bom dia. Bom dia para você, Marco Guarizo. Bom dia aos amigos da CBN Campinas. Segundo derby como comentarista. E Guarizo, claro, né, sempre desperta muita atenção, muita curiosidade. As duas equipes tiveram toda a semana para trabalhar. A Ponte já conseguiu uma evolução, subiu na tabela. O Guarani ainda tenta evoluir na competição, sair da zona de rebaixamento, né? Se nós fizermos um recorte das últimas 10 rodadas, a Ponte tem a quarta melhor campanha nesse período. 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo uma delas para o Grêmio fora de casa. A Ponte tem melhorando o seu ataque junto com o Elvis, junto com o Luca, hoje com o Fecim. Então, o técnico Hélio dos Anjos aposta numa equipe mais cadenciada. O Guarani deve jogar um pouquinho mais recuado, então você não precisa dessa velocidade do Nicolas, por isso que ele opta pelo Fecim. E o Guarani, o recorte que a gente tem que fazer é das últimas 9 rodadas, que foi quando chegou o técnico Mozart, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, conseguiu uma evolução em relação à equipe do Marcelo Chamusca, mas ainda aquém do que precisa para poder sair da zona de rebaixamento, e surpreende para o dia de hoje. Vai com 3 atacantes, vai com Bruno José, vai com o Strante Edson e coloca o Yuri no comando do ataque. Curioso para saber como é que esse Guarani vai atuar com o Strante Edson e com esse trio, viu, Guarizo?
Tá certo, Gabriel Castro. Oi, Dani Pedroso, bom dia. Muito obrigado pela audiência aqui no YouTube. YouTube de Esporte CBN Campinas. César Catarim, vai Macaca, 2-0. Marcelo Nascimento, vamos nega véia. Bom dia, equipe CBN. Obrigado, Marcelo, pela participação. youtube.com/Esporte CBN Campinas. Já a gente lê as mensagens do WhatsApp que também estão chegando. Agora, quem vai trazer as emoções, quem vai contar pra você mais esse capítulo da história do derby entre Ponte Preta e Guarani é... Seu primeiro destaque, Cabela, muito bom dia. Bom dia pra você, Guarizo, bom dia a todos que acompanham a CBN Campinas. Manhã fria, gelada, 13 graus, mas a sensação térmica é abaixo disso, de 11 mais ou menos. Um vento chato, mas dentro de campo esperamos um derby bastante quente entre Ponte Preta e Guarani. É isso que projeta esse derby 204. O torcedor tá chegando. Aliás, vai lotar aqui o Moisés Lucarelli daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã. A bola rola aqui na CBN Campinas, Guarizo. É clima de Champions League, pelo menos na temperatura, no estádio Moisés Lucarelli. E agora, vamos saber como tá a chegada do público. Alô, Júlio Nascimento. Bom dia pra você, Júlio. Guarizo acompanhando a movimentação do torcedor no lado de fora do estádio Moisés Lucarelli, muita irritação na entrada do portão 5, a entrada principal do estádio, principalmente pela logística, né? A Ponte Preta armou ali uma espécie de fila única para revista. Isso gerou um acúmulo de pessoas na entrada do portão principal. Então, o torcedor está enfrentando muitas dificuldades para entrar no estádio. Mais de 16 mil torcedores são aguardados para o clássico. Será o maior público da Ponte Preta desde 2019. Mas o torcedor, repito, enfrenta dificuldades para conseguir uma vaga dentro do campo. Tá demorando um pouquinho essa fila aqui, viu, Guarizo? É, Júlio, não é fácil não. O torcedor tem que passar pela revista mesmo, mas tem que ser tudo muito bem organizado, o que pelo jeito não está acontecendo. Central da Bola. A Central da Bola está a cargo de Fábio Scheibe com todas as informações do futebol. Bom dia, Fábio, seu primeiro derby, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Guarizo, bom dia, ouvinte CBN, bom dia a toda a equipe. É com muita honra e satisfação que faço parte desse meu primeiro derby aqui, com toda a equipe. Um derby sempre com muita rivalidade e histórico, né? São 110 anos de história entre o derby campineiro e um confronto muito equilibrado, né, desses dois times. Até hoje foram 203 jogos, né? Com 69 vitórias do Guarani, 66 da Ponte Preta e 67 empates. Além, é claro, do primeiro duelo, como você já falou, que tem um resultado desconhecido, ocorrido no dia 24 de março de 1912, no campo da Vila Industrial. No momento da tabela, agora o momento dos dois times, a Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 29 pontos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e o Guarani está na 19ª colocação com 23 pontos. Além do clássico entre Ponte Preta e Guarani, mais três jogos ainda faltam para completar a 25ª rodada. Um clássico catarinense também, Chapecoense pega o Brusque às 4h30 da tarde, o Sampaio Correia enfrenta o CRB às 7 horas da noite e amanhã temos Grêmio e Cruzeiro. Lembrando que a 25ª rodada foi aberta nessa semana já com outros jogos, 6 jogos já realizados. Londrina ficou no empate com o Bahia 1-1, o Criciúma fez 2-0 no Operário, o CSA fez 2-0 no Vasco, 1-0 para Tombense contra o Sport. O Ituano ganhou ontem do Novo Horizontino por 1-0. No jogo entre Náutico e Vila Nova, o Náutico saiu ganhando, mas o Vila Nova virou no final do jogo, ganhou por 2-1. Resultado que complica o Guarani, agora que está na penúltima colocação do campeonato, Guarizo. Tá certo, Guarani precisando muito deste resultado. Aliás, você que está acompanhando a gente, quando você tiver um tempinho, dá uma olhada no gol marcado pelo Tombense nesse jogo contra o Sport. Gol do Everton Galdino do meio da rua. Exato, né? Porque o Pelé foi o primeiro que tentou, né? Então sempre vão falar o gol que o Pelé não fez. Sensacional. Muito consciente o chute do Everton Galdino. Deixa eu ler as mensagens no WhatsApp aqui, 991869070, 991869070, que tenhamos paz dentro e fora dos estádios. É o final do telefone 0603. Muito obrigado pela participação. Valéria Felipe, bom dia, nação Ponte Pretana, que ganhe o melhor, desde que seja a Ponte, mesmo jogando pior. Vai, Macaca, muito obrigado.
Bom dia, boa transmissão. Manda um abraço pro meu amigo João Guerreiro, que é fã do Pio. Mensagem do Alexandre. Teve gente já na expectativa, o Gilson Teles. Mandou às 9 da manhã, 1 hora antes de abrir a jornada, ele já mandou. Bom dia, ótima transmissão, 3-1 Ponte. Obrigado a todos. A torcida da Ponte tá ganhando esse derby aqui na CBN, hein? Muito mais manifestações de ponte-pretanos do que de bugrinos. Bugrinos a gente já sabe que não pode ir pro estádio, né? Liga o rádio aí com a gente no 99,1 FM, também no youtube.com/esporte CBN Campinas. Agora são 10 horas 16 minutos. Trânsito. Ela já teve a voz ouvida durante o início da transmissão e agora traz as informações do trânsito aqui em Campinas. Olá, muito bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Marco Guarizo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos começar falando então do trânsito ali pro derby, né? As ações da INDEC começaram já na madrugada desse sábado, com reserva de vagas na rua Capitão Pedro de Alcântara e no trecho ali da rua Casper Líbero para coibir o estacionamento. Os bloqueios estão sendo realizados desde as 8 da manhã. Ao todo, serão 15 pontos de interdição no entorno do estádio, sendo 9 pontos de bloqueio total e 6 com acesso local. Entre os bloqueios totais estão os acessos para a rua Casper Líbero, pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa. Também os acessos das ruas Lusitana e Doutor Quirino para a rua Capitão Pedro de Alcântara. A partida também teve alterações no transporte público coletivo, nas proximidades do estádio. 2 linhas foram impactadas, são elas a 360 e a 367. A previsão é de que toda essa operação termine por volta das 14. Neste momento, Guarizo, a Avenida Aquidabã tem trânsito bastante intenso sentido Bosque, desde a rua José de Alencar até a rua Irmã Serafina. Quem segue pela Avenida Monte Castelo também encontra trânsito carregado sentido Jardim Leonor, desde a Avenida Ayrton Senna até a Avenida Ângelo Simões, que mantém um excesso de veículos até a rua Abolição. No sentido norte-sul, o ouvinte também vai perdendo tempo pela Avenida Ângelo Simões, desde a rua Abolição até a Avenida Monte Castelo, ali na chegada à rua Joaquim de Paula Souza. Guarizo. Muito obrigado, Thaís Azevedo. Torcedor, vá chegando com calma ao estádio, procure um bom lugar para não tomar multa. Thaís, bom fim de semana para você. Ótimo final de semana para você, Guarizo. Já pro Lar Center, prorrogado até 31 de agosto. Últimos dias com descontos de até 50% em móveis e itens de decoração. No Lar Center, acesse larcenter.com.br. Oferecimento. Saúde completa e acessível é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja em 50 minutos. Baixe agora. Beba com moderação. Fabril Decor Home, mega promoção em tecidos exclusivos. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de IPVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$ 10.000. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio no trânsito de sentido à vida. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani e ganhe descontos. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Contra filé importado R$ 39,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99 a unidade. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49 a unidade. Mas lembre-se de usar o cupom Ponte ou Guarani.
No app Clube da Picanha Trend, você faz o pedido e recebe em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí. E mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani. Marco Guarizo. 10h23. Antônio Casarini está fazendo a torcida do Guarani reagir aqui no derby dos torcedores pelo WhatsApp, o 19991869070. Que a paz reine na torcida da Ponte após perder para o Guarani. O Antônio Casarini tá mandando mensagem aqui, obrigado. Marcelo Nascimento no youtube.com/esporte CBN Campinas. Prefira sempre o esporte CBN Campinas, tá? Que será o exclusivo em breve das transmissões de futebol. Derby campineiro é melhor que qualquer jogo da Champions, diz o Marcelo Nascimento. Mas, Fábio Chaib, você que tá aqui do meu lado, qualquer torcedor que a gente perguntar de qualquer clube, qual é o maior clube do mundo? O cara vai responder, o meu, né? Não, mas com certeza o derby campineiro é um dos maiores do Brasil, sendo o mais antigo clássico paulista, né? Então tem muita história, muita tradição, com certeza é um clássico de muita rivalidade também, que traz muitos holofotes, não só de Campinas, como de todo o Brasil para esse jogo, né? O primeiro foi dia 24 de março de 1912, você Exatamente, disse. No campo da Vila Industrial, e o placar não poderia ser diferente, desconhecido. Tive a honra de narrar o do centenário, dia 24 de março de 2012, pelo Campeonato Paulista. No Majestoso, empatou 1-1. Diego Sacomã fez o gol da Ponte Preta. Fumagalli de pênalti empatou pro Guarani no fim da partida. É a maior experiência, né? Pra quem é do jornalismo esportivo, pra quem tem esse sonho, né? Alô, Renato Mailer, do Jardim Denadai de Sumaré. Ele mora em Sumaré, mas tá no Majestoso, ligado na CBN. Obrigado, Renato Mailer. Muito obrigado, grande abraço pra você. Abraço para o nosso colunista do Virada Cultural aqui no Estúdio CBN, no time do estúdio. Ney Carrasco tá acompanhando a gente aqui também. Obrigado, Ney. Ney que torce pro mesmo time do Fábio Chaib. Derivaldo Souza também, Guarani, Ponte, mas tem muito palmeirense por aqui. Nossa, eu falei que o Fábio é palmeirense, desculpa. Vamos voltar então para o Majestoso, mais um destaque da Ponte Preta. Adriano Almeida que já trouxe aí a escalação, né? Ou pelo menos as mudanças que fez o técnico Hélio dos Anjos. Vem falando um pouquinho mais da Macaca. Adriana? Oi, Guarizo. De volta para falar um pouco da semana ponte pretana, né? Que foi muito tranquila. A única notícia ruim recebida pela comissão técnica do técnico Hélio dos Anjos foi o veto do volante Fraga, que deixou o gramado do jogo contra o Brusque sentindo uma lesão. Foi constatada a lesão de grau 2 na coxa e ele vai ficar aí pelo menos 2 semanas de fora do time. Mas, por outro lado, hoje o técnico Hélio dos Anjos ganha, por exemplo, a opção de Norberto já no banco de reservas
Ele que ficou por um período muito grande de inatividade por conta de uma lesão. Outro que também retorna e fica à disposição é o atacante Leandro Bárcia, que também passou por um período de inatividade, na verdade estreou, já sentiu uma lesão e já teve que ficar de fora do time. E também a Ponte essa semana teve 2 contratações que ainda não estão à disposição para esse derby, mas devem reforçar o elenco para a sequência. Contratações modestas, sim. O atacante Bruno Alves, de 29 anos, que estava no Remo, disputando a Série C, como o Remo foi eliminado da Série C, ele ficou livre, assinou com a Ponte Preta. Outro que também apareceu no boletim informativo diário da CBF, registrado pela Macaca, foi o volante Anderson Braz, 35 anos. Ele já passou por São Caetano, Globo do Rio Grande do Norte, Altos do Piauí. Então a Ponte aí, as 2 últimas contratações confirmadas para a sequência, deve ir com esse time assim até o fim do ano. Só possibilidades, imagino eu agora, de perder jogadores, mas ninguém mais deve chegar. Durante a semana também o Leonaldi completou 21 anos, numa ótima fase, o volante ponte-pretano. E hoje vai ser uma manhã muito especial para o atacante Luca, né? Que completa 90 jogos com a camisa da Macaca. Hoje, se balançar as redes, vai ser o gol de número 40. Ele que vai para o 3º derby dele ainda não marcou, o jogador mais importante aí. Mas hoje faz uma dupla importantíssima também com o Elvis, que vem sendo o grande responsável por todas as assistências desde que entrou nesse time da Ponte. A Macaca mais do que pronta nesse momento em processo de aquecimento no gramado. E o público já tomou a geral, viu, Guarizo? A geral, todo aquele setor da lateral em frente às cabines de TV e de rádio já está todo tomado pelo torcedor alvinegro. Já que você falou, então vamos ouvir o Luca falando sobre a expectativa deste gol, desse jogo. São números expressivos, né? Hoje em dia, futebol brasileiro, infelizmente, a gente acaba vendo pouco isso, né? O jogador que tem mais identidade com o clube, que tem vários jogos com o clube, isso aí está sendo um pouco mais difícil, mas estou tendo essa oportunidade, vestir essa camisa. Para mim, eu já deixei bem claro para todo mundo, eu me sinto muito feliz de estar aqui, então espero que possa completar 100 esse ano, daqui a pouco ano que vem 150, sei lá, não sei, não quero estipular nenhum número, mas o máximo de jogos que eu puder fazer com essa camisa vai ser importantíssimo para mim. Esse é o Luca, alô Batata e Batatinha, lá em Rio Preto, hein? Dá uma passada lá na General Glicério, perto do mercado, lá para fazer um joguinho na lotérica, viu? Obrigado aí pela participação, Batata e Batatinha. Ô, terra boa, Rio Preto, hein? Vamos ao destaque, agora mais um destaque do Guarani, Rafael Pio. Guarani! Aliás, viu, Guarizo, deixa eu aproveitar então para, antes desse destaque ou dessas informações, mandar alguns abraços. Que alegria ter Batata e Batatinha na audiência aqui da CBN Campinas. Sr. Walter Greve, presidente da SEASA, já está sintonizado, viu, Guarizo? Opa. Aqui nos 99.1, mandando aqui uma mensagem pra gente, um grande abraço pra ele. E também pro Guerreiro, que mandou aí também uma mensagem pra gente no WhatsApp. Obrigado. Seu fã. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Bom, time modificado do Guarani para esse derby, né? Eu já trouxe aí na abertura essas novidades e queria destacar uma delas, viu, Guarizo? Além do Lucas Ramon, que aparece na direita, no lugar do Diogo Matheus, um problema no posterior da coxa, tira o Diogo Matheus da partida. No meio-campo, mesmo já estando à disposição o Leandro Vilela, e muito se imaginava que ele fosse o titular ao lado do Rodrigo Andrade, até pela sequência o técnico Mozart preferiu a manutenção do Madison. Então Rodrigo Andrade e Madison formam ali a dupla de volantes. O Giovanni Augusto, que já entrou na partida contra o Náutico, estava à disposição, entrou, hoje será titular, então podemos dizer que é outra novidade também no time bugrino. O Genison tá fora, ele sentiu algumas dores musculares durante a semana, foi poupado dos treinamentos, fez alguns trabalhos em separado no departamento médico com a equipe de fisiologia, até foi para a concentração, foi convocado, mas vetado pelo departamento médico, não vai para o jogo. O Yuri, formado nas categorias de base da Ponte, vai ser o dono da camisa 9. Mas a grande surpresa, podemos dizer assim, é o Edson.
que aparece com a camisa 88 no ataque do Bugre. Ele que vem do Azures do Paraná, recém-contratado, já aparece como titular no Derby 204. Nesse momento, o elenco do Guarani batendo bola aqui no Majestoso, e a gente observa também os reservas, e são muitos, viu, Guarizo? Como tem mais reserva, tem mais gente no banco do que os titulares, viu, a Marcão? Copa do Mundo vai ter 26 convocados e os 15 vão pro banco. Não é que vão 11 ou 12 como atualmente, vão 15. Tem Bugrino na audiência aí, Fábio Scheibe? É verdade, Rodrigo Ramos manda mensagem aqui pra gente. Grande Bugrino, tá já ansioso pro derby. Falando que vai ser 2-0 pro Guarani hoje lá no Moisés Lucarelli. Já o nosso ouvinte aqui, final do telefone 1260, vai ser 3-1 pra Ponte. O Pio falou do técnico Mozart, da armação do time, e ele comenta sobre jogar fora de casa com estádio só com Ponte Pretanos. É óbvio que jogar dentro da própria casa com o apoio do teu torcedor, ele é um ponto positivo, né? Mas do outro lado, nós como adversários vamos encontrar uma atmosfera como essa. Pode ter certeza que isso, eu tive a oportunidade de jogar alguns clássicos ao longo da minha carreira, Flamengo e Vasco, por exemplo, com 100 mil pessoas. Assim, ele te dá uma motivação a mais, né? Então, é o primeiro clássico de alguns jogadores, é o meu primeiro derby também. Então, pode ter certeza que isso está nos motivando bastante, bastante mesmo, porque nós vamos jogar na casa do adversário. Eu conheço bem o trabalho do Hélio, né? Respeito o trabalho dele, é um treinador que motiva bastante, ele com certeza está mobilizando do outro lado, mas nós também estamos mobilizando aqui. Então, pode ter certeza que vai ser um clássico bem disputado, sem dúvida. Sem dúvida vai ser bem disputado. E o fato de ser no campo do adversário com o torcedor enchendo o estádio vai nos motivar ainda mais. Esse é o técnico Mozart Santos, falando do Hélio dos Anjos, que já passou pelo Guarani, mas se eu não me engano, ele não chegou a disputar derby. Bom, deixa eu mandar um abraço pro Carlos Fabiano Cuccioli, de Indaiatuba. Minha torcida é que seja o derby da paz, mas ele quer que o time do Flávio Paradella vença. Ô, Flávio Paradella, até depois do derby, hein, Flávio Paradella? Oi, Fábio. Guarizo, uns amigos aqui também, grupo lá de São Paulo, Carcamanos, estão mandando um grande abraço para toda a equipe aqui. Estão na escuta desse grande derby campineiro. E o pessoal diz que vai ser 2-2 o clássico aqui. Um abraço ao meu amigo Chorlis também. Opa, Severino Francisco da Silva, tá no youtube.com/esportecbn Campinas. Boa narração a toda a equipe. Estou em Piracicaba torcendo pra Macaquinha. Você ouviu os destaques da Ponte e do Guarani. Logo depois de um rapidíssimo intervalo, vamos ouvir os comentaristas da CBN. Tem o Júlio primeiro, é verdade. Júlio Nascimento pede passagem com a chegada do público. Júlio. Guarizo, ainda não melhorou a situação do lado de fora do Moisés Lucarelli. Portão 5 ainda com muitas filas, os torcedores enfrentando dificuldades para entrar no estádio. E o motivo é o seguinte: a Polícia Militar ela fez uma cercania diferente, né? As grades foram colocadas de uma forma de minhoca. Isso gerou um congestionamento dos torcedores para a revista e, consequentemente, para o acesso ao estádio. Muita espera, muitas filas, e o torcedor até um pouco impaciente, tentando entrar no campo, cavar um lugar interessante para acompanhar a partida. Quem entra no portão 2, que é o portão de trás, onde fica ali o setor visitante, ou nas vitalícias, tem mais facilidade para entrar, né, Guarizo? Justamente por conta dessa facilidade e da quantidade menor de filas. Mesmo assim, a movimentação do lado de fora ainda é muito intensa, o torcedor chegando e muito otimista para a partida de daqui a pouco contra a equipe do Guarani. Guarizo. Muito obrigado, Júlio, que está se deslocando agora para o portão 3. Daqui a pouco, logo depois de um rapidíssimo intervalo, o Júlio traz essas informações. Derby 2004, CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol, vamos CBN. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Guarani. Agosto é o mês de mega venda no Grupo Automec. É Chevrolet Zero à pronta entrega e IPI reduzido. Onix 2023 com entrada mais 48 vezes de R$ 998, mais parcela final, com documentação e primeira parcela de PVA grátis. Cruze LTZ 2023 com taxa zero em 24 meses. E pagamos tabela FIP no seu seminovo. Tracker 2023 à pronta entrega com IPI reduzido mais documentação grátis. E nova S10 Z71 com bônus de R$10 mil. Baixe o app Automec e aproveite. A ordem é não perder negócio. No trânsito desse sentido da vida. Atenção você, torcedor!
Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. E o melhor, quem ganha nessa disputa é você. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani, ganhe descontos e marque um golaço para o seu time levar mais essa disputa. No site do clube haverá um placar mostrando quem vence. No app do Clube da Picanha Trend tem carne, cerveja gelada e tudo para o seu churrasco num clique e entregue em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Ponte Preta, Guarani. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Marco Guarizo. 10h37. Nós já vamos ouvir os nossos comentaristas. Um abraço para o grupo de corrida, Jardinagem Speed, Derivaldo Souza, Florécio, Elias Reinaldo Caldeira. Grande abraço. Vai Macaca, no Moisés, ligado na CBN, Eduardo Amati de Valinhos. Aliás, no Moisés, Júlio Nascimento mudou de portão, deu uma corrida ali pro portão 3 e nós vamos agora saber como é que tá a situação. Pelo jeito, complicada, né, Júlio? Guarizo ainda acompanhando a movimentação dos torcedores da Ponte Preta do lado de fora do Majestoso. O torcedor vai entrando no Majestoso. Conversar com alguns torcedores aqui na expectativa. Com licença, qual o seu nome, por gentileza? Hamilton. Hamilton, qual que é a tua expectativa pro derby daqui a pouco? A expectativa é 3-0 pra Ponte e acabou, não tem conversa mole. Vai Fecim no ataque ao lado do Luca, gosta dessa alternativa? Olha, não é ideal, mas é a que tem agora e sempre funcionou e há de funcionar hoje, você entendeu? Tá confiante que esse time do segundo turno é o time ideal na Ponte? Mesmo que não seja ideal, tá dando certo, tem que ser mantido. E o mais importante é o seguinte, é ganhar o derby, você entendeu? E vamos que vamos, é ganhar o derby boa. Aí a palavra do torcedor aqui na CBN, bacana. Pegar a opinião de mais um torcedor, com licença, qual é o teu nome? É Paulinho. Paulinho, qual que é a tua expectativa pro jogo? Hoje vai ser um grande jogo, acho que a Ponte vai entrar bem confiante, né? Aproveitar também que o Guarani também não tá essas coisas, né? E vamos pra cima deles, vamos fazer pelo menos 2-0, aí já sai garantir os 3 pontos aí. Vai o Fecim no ataque, gosta dessa opção? Eu gosto dele, eu acho que vale a pena sim, e ele vai entrar bastante motivado e vai ajudar bastante a Ponte. É isso aí, é bacana que o torcedor da Ponte está acompanhando aqui do lado de fora, fazendo muita festa, já que o Portão 5 não tá andando do jeito esperado, né, Guarizo? Mas enquanto isso, muita festa também do torcedor da Macaca. É isso aí, onde eu falei Portão 3, entenda 5. Muito obrigado, Júlio Nascimento, pela participação. Nosso ouvinte tá na bronca aqui, o Renato. A polícia tá de brincadeira, fez um labirinto em frente ao Portão 5. Uma entrada só para homens e mulheres, mas desse jeito, meio-dia vai ter gente do lado de fora. Esse é o problema, né? O portão abriu cedo, mas todo mundo sabe que o torcedor chega mais em cima da hora. Agora faltando 21 minutos pro jogo, né? Sobre os destaques trazidos pelos nossos repórteres, eu vou começar agora pelo Gabi Castro. Essas formações do Guarani e da Ponte Preta, essa expectativa do Luca completando uma marca com a Ponte Preta e o Mozart falando seria melhor jogar com a torcida, mas vamos tentar fazer influir o menos possível, Gabi. A Ponte vai dentro da estratégia do entrosamento, né, Guarizo? Não tinha por que fazer grandes mudanças, então esta evolução que eu citei nas últimas 10 rodadas, ter a 4ª melhor campanha, claro que eleva ainda mais o moral da equipe. Então você tem um Luca, que é o artilheiro da equipe, que ficou fora e no período que ele ficou fora a equipe conseguiu fazer boas atuações e agora é titular numa partida importantíssima ao derby. Então tenho certeza que está bastante motivado. E o técnico Mozart surpreendeu, então ele aposta numa formação diferente com o estreante Edson, que chegou nesta semana, que foi apresentado, né? Esta semana veio do Azures, tem experiência de Coritiba, tem 25 anos, mas já tem uma certa rodagem e aposta nestes 3 atacantes, com um meio campo com apenas 2 volantes,
Mas claro, a aposta também é no Giovanni Augusto, no seu camisa 10, viu, Guarizo? Com certeza. Carlão de Freitas, e você o que pensa, né, sobre o que nós ouvimos aí dos nossos repórteres, também dos personagens da partida? Eu até disse naquele texto de abertura da transmissão que o derby ele faz desconhecidos virarem ídolos. Porque talvez um jogador como o Luca tenha uma atenção especial por parte do adversário, Carlão? Isso faz parte, né? Essa coisa faz parte do folclore do derby, o jogador desconhecido. Ixi, tem tantas histórias. De cá, na década de 80, já em fim de carreira, o Carbone, técnico da Ponte, escondeu o de cá a semana inteira. O de cá entrou em campo, nem sequer foi com a delegação para o Brinco de Ouro. Foi escondido, entrou em campo, a Ponte ganhou o jogo com uma grande atuação de cá. Anselmo em 2004 também. Basílio naquele derby de 2002, sequer estava entre os titulares. De repente a Ponte entra com o Basílio, ele foi o nome, né, daquele jogo. Do lado do Guarani também temos muitas histórias. Luizão, em 93, ainda garoto, 17 anos, foi escalado às pressas porque Edu Lima machucou, Edilson foi negociado com o Palmeiras. Então temos várias histórias de estrelas, né? Os jogadores desconhecidos que se tornaram estrelas, Rena, Medina, agora em 2012. Então temos várias situações. E hoje, curiosamente, o Guarani traz, né, esses caras que desconhecidos e que podem virar heróis, porque a Ponte é mais ou menos o time que tem jogado. Agora o Edson, ele pode entrar nessa coisa do derby, né? Desse folclore do derby. Chegou nessa semana, estava com o Azures disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, chega e já é escalado, né? Então, de repente, atacante pode marcar o gol, entrar para a história, né? O derby do Edson pode ser assim. A Ponte não, porque conta com jogadores mais conhecidos, mas no decorrer da partida isso pode acontecer. E com relação às declarações, o Luca falando da importância do jogo, da importância dele, né? Como atleta da Ponte, como um cara da responsabilidade. O Mozart falando do estádio, né? Da torcida contra. Eu acho que o Guarani, o início do jogo, vai ter que ter muita calma, muita concentração, tentar esfriar o ímpeto da Ponte através da sua torcida, tentar assustar. De repente até encaixar uma marcação alta para pressionar a Ponte, né, para acalmar os ânimos do torcedor, porque tem influência principalmente nos primeiros minutos. Então se o Guarani conseguir segurar estes 10, 15 minutos, equilibrar as ações, aí sim acalma a torcida da Ponte, pode ser uma chave de sucesso aí pro time bugrino. Esse Carlão de Freitas dentro de instantes, depois desse intervalo, aí a gente vai em definitivo, direto para o Majestoso. Aí é só quando a bola parar de rolar. Aqui na CBN Campinas você não perde nenhum detalhe do Derby 204. Fique com a gente que é bem rapidinho. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui. Eleazar Bueno do Jardim Garcia, tô por aqui, obrigado. Final do telefone 2542, mandou áudio aqui, muito obrigado pra você. Quem mais? O Catarim tá lá no Rio, opa. youtube.com/Esporte CBN Campinas. Tem bugrino chegando aqui também. Final do telefone 6241, vai ser 2-1 pro Guarani. Futebol CBN, aqui tem jogo. Ponte Preta, Guarani. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani e ganhe descontos. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Contra filé importado R$ 39,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99 a unidade. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49 a unidade. Mas lembre-se de usar o cupom Ponte ou Guarani. No app Clube da Picanha Trend, você faz o pedido e recebe em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação.
Começou a grande queima de estoque no setor de tecidos na Fabril Decor Home. Descontos imperdíveis. Tecidos como viscose, crepe e muito mais. E o melhor, você pode parcelar até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 8 vezes no crediário próprio. A loja está localizada na Rua Paula Bueno, 540, no Taquaral. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí. E mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. Marco Guarizo. 10h46, a expectativa vai subindo no estádio Moisés Lucarelli. É a hora daquela pergunta já tradicional. No gramado, Adriana Almeida, a Ponte Preta está definida? Definidíssima. Rafael Pio e o Guarani? Ah, tá prontinho também, Guarizo. Então, a partir de agora, aqui na CBN Campinas, Adriana Almeida e Rafael Pio apresentam os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua glória. Ponte Preta. Alô, torcedor ponte pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson. E 62, Elvis. Na frente, 20, Fecim. E 10 para o capitão Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Fecim e 10, Luca. No banco de reservas, 1, Igor Vinhas, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 7, Moisés Ribeiro, 11, Leandro Bárcia, 14, Léo Santos, 18, Nicolas, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28, da Silva e 29 para Echaporã. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira Guarani. É o Bugre, definido e escalado pelo técnico Mozart Santos. Kozlinski é o goleiro, camisa 30. Lucas Ramon vai na lateral direita, veste a 19. João Vitor com a 28 e Derlan com a 34 são os dois zagueiros. Jamerson é o lateral esquerdo, veste a 83. No meio-campo, Rodrigo Andrade tem a 32. Madson veste a 98 e Giovanni Augusto tem a 10. No ataque, o trio bugrino: Bruno José, camisa 17. Edson tem a 88 e Yuri veste a 9, confirmando o Guarani. Kozlinski 30, Lucas Ramon 19, João Vitor 28, Derlan 34 e Jamerson 83. Rodrigo Andrade 32, Madson 98, Giovanni Augusto 10, Bruno José 17, Edson 88 e Yuri é 9. No banco, Arthur Gazi 12, João Lopes 58, Alvarinho 5, Ronaldo Alves 22, Mike 56, Richard Rios 18, Leandro Vilela 31, Isaac 21, Lucas Venuto 77, Iago 97, Bruno Miranda camisa 99 e Nicolas Careca tem a 11. A arbitragem do jogo. O dono do apito é Marcelo de Lima Henrique.
Henrique. Ele é carioca e apita pela Federação Cearense. Segundo o derby dele. E quem são seus assistentes, Pio? Adri Almeida, Nailton Júnior Oliveira é o auxiliar número 1. Renan Aguiar da Costa, o auxiliar número 2. E quem é o homem do VAR, hein, Dri? Ah, ele é gaúcho, viu? Fica com Daniel Nobre Lins. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Para o Fabinho Manzini, para a Evelyn, Carlão de Freitas agora vai explicar como deve ser disputado esse derby, qual deve ser o comportamento tático das equipes. Carlão. Ok, Guarizo, derby 204, as equipes chegam praticamente em igualdade de condição. A Ponte num momento mais estabelecido e o Guarani dando o pontapé inicial rumo à sua recuperação. Eu acho que a recuperação definitiva do Guarani passa muito por esse jogo, ou o futuro dentro da Série B passa muito por esse jogo. Uma vitória bugrina, podemos carimbar sim aí o passaporte da permanência na Série B. Em caso de derrota, o futuro vai ser complicado, mas o que vale é o momento, e as duas equipes chegam aí. A Ponte perdeu para o Brusque, mas vem no momento mais leve, no momento mais importante. E o Guarani vem de um jogo difícil contra o Náutico, mas uma vitória em que o Kozlinski foi o cara da partida. O Guarani apresenta mais surpresas, né, com relação à escalação. Não sei como que o Mozart trabalhou isso na semana, porque o Edson chegou há poucos dias e já foi escalado. Jogador que vai atuar pelos lados, vai tentar aí infernizar a defesa da Ponte. Vem com o Yuri, que é cria aqui da Ponte, e a gente sabe que existe tudo isso em derby, né? O Yuri, além da motivação de ser um derby, tem a motivação de mostrar para a diretoria da Ponte que ele tinha condições de ficar lá em 2017, 2018. Eu esperava um Guarani um pouco mais fechado no meio-campo, com 3 volantes, mas isso não aconteceu. Esperava por quê? Porque, na minha visão, o meio-campo da Ponte é muito forte, principalmente com os 3 garotos, Amaral, Leonaldi e o Alisson, deixando o Elvis ali para flutuar, sendo o cara da organização. Mas ele coloca o Rodrigo Andrade e o Madison. Rodrigo deve sair um pouquinho mais, até porque tem essa qualidade, é um cara que empurra, é um cara que carrega, né? E do lado e a parte ofensiva do Guarani, o contragolpe com o Bruno José vai ser muito importante. Acredito que a Ponte deva tomar iniciativa, até pela atmosfera do estádio. Então esse cara da velocidade do Guarani, que é o Bruno José, ele vai ter um papel fundamental nos primeiros minutos, até para tentar abafar esta pressão da Ponte Preta. Do lado da Ponte, alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente o setor direito de defesa com o Igor Formiga. Se ofensivamente é um cara que funciona bem, defensivamente ele tem alguns problemas, por isso o Alisson pode ser uma peça-chave até para neutralizar as descidas do Jamerson. O Elvis é o cara da organização e à frente o Fecim vai ter um papel importante também para descer, para marcar os laterais do Guarani, e o Luca o cara para tentar definir, para marcar esse gol. Mas mais uma vez, eu acho que a vitória do Guarani passa pelos pés do Giovanni Augusto, que é o cara que tem que assumir a responsabilidade, e do lado da Ponte a vitória passa pelos pés do camisa 62, o Elvis. E a sua análise, Gabi Castro? Guarizo, acho que a Ponte aposta no meio-campo com os 3 volantes, então com o Leonaldi, com o Alisson e com o Amaral. Tem o Elvis e tem o Luca. Esse é o esqueleto da Ponte, é um meio-campo muito forte. E o Guarani, por outro lado, aposta no Kozlinski, que foi eleito o craque do último jogo aqui pela CBN Campinas, pela série de defesas diante do Náutico, principalmente no final da partida que garantiu a vitória. Aposta no Giovanni Augusto, que é o seu camisa 10, que tem essa responsabilidade de ajudar a fazer essa transição e que tem um chute da intermediária, um chute de longa distância. E aposta na surpresa, que é o Edson hoje atacante, que é o fator surpresa. Eu acredito que o Hélio dos Anjos não estava esperando o Edson, podia estar esperando o Nicolas Careca junto com o Yuri, ou a velocidade do Lucas Venuto, mas conseguiu esconder o jogo o Mozart e começa a partida então com esse atacante. Geralmente a Ponte faz a linha alta, diminui o campo, deve pressionar o Guarani no começo de campo. De jogo, Alisson e Leonaldi avançam bastante, então com a bola a Ponte pode jogar na mesma linha, os 2 volantes com o Elvis e deixar só o Amaral como primeiro volante. E aí mais à frente o Luca e o Fecim. E o Guarani, quando recuperar essa bola, precisa explorar a velocidade do Bruno José. E o Giovanni Augusto tem qualidade para fazer esse lançamento nas costas do lateral. Sobre as deficiências da Ponte, Igor Formiga na defesa, precisa tomar muito cuidado, ele tem um poder ofensivo muito bom, mas defensivamente
em algumas partidas deixou a desejar. E saída de jogo com o Amaral, porque erra passes, às vezes demora para tomar essa decisão. Então a saída de jogo da Ponte com o Amaral precisa tomar cuidado. Deficiências do Guarani. Transição lenta, essa transição não pode acontecer com o Madson demora para dar esse passe e também tem problema. E a bola aérea, né? Esse é um problema recorrente no Guarani, neste Campeonato Brasileiro da Série B, com bola aérea. Então, até por isso, o técnico Mozart deve ter trabalhado bastante essa semana. Hélio dos Anjos opta por jogar sem um atacante velocista, então Fecim, Elvis e o Luca é o ataque pontepretano, e o técnico Mozart apostando nos 3 atacantes. Grande jogo, Marco Guarizo, que vai começar já já. Para o Valmir de Mojimirim, para o Guto Marchiori, Gutão Eô. Estes foram Gabriel Castro, Gabi Castro e Carlos Eduardo de Freitas, o Carlão de Freitas, com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E agora, assumindo o comando para todas as emoções do Derby 204 aqui na CBN Campinas, Carlos Cabela. Bom jogo, Cabela. Muito obrigado, Guarizo. Um grande abraço a todos vocês ligados aqui na CBN Campinas em 99,1 FM. Também para você que está acompanhando pelo YouTube, no CBN Campinas e também no Esporte CBN Campinas. Muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a todos vocês também que estão pelo aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas. Você que está acompanhando também pelas plataformas streaming, onde tem o sonsaço da CBN Campinas. É uma manhã, final de manhã, começo de tarde, com muita emoção para o futebol de Campinas. Ponte Preta e Guarani se enfrentam no Derby 204. A bola rola daqui a pouquinho. Neste momento, sendo executado o hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Vamos acompanhar. Aí, portanto, o finalzinho do hino nacional brasileiro já executado. O torcedor fazendo festa, torcedor da Macaca. Aliás, Adriana Almeida, que está lá no gramado, eu queria que ela trouxesse pra gente como é que está ali a entrada principal do Moisés Lucarelli, porque eu acredito que nós temos pelo menos quase o mesmo tanto que tem aqui dentro lá fora, Adriana, de torcedor da Ponte Preta. É, Cabela, realmente, o torcedor deixou para última hora para entrar. Tem muita gente ainda pelo lado de fora e dá para ter ideia, pelos espaços vazios que ainda tem aqui nas arquibancadas, principalmente na cabeceira da entrada principal, vai ser tomada toda a arquibancada, vai ficar gente em pé no alambrado, com certeza lotação total essa manhã aqui, mas ainda muita gente. A bilheteria travada nesse momento, entrando muito devagar o público. Eu imagino que até a primeira meia hora de jogo ainda vai ter torcedor entrando no estádio. Pois é, Rafael Pio, não tem torcedor do Guarani aqui no Moisés Lucarelli, mas tem a diretoria do Guarani, que está muito bem posicionada atrás do gol aqui da linha do trem. No camarote da diretoria, sempre visitante aqui, e bem isolada, né, Pio? Bem isolada, Cabelo, é muito alta, né? Muito alto esse camarote, né? Então, mesmo hoje com aquele espaço, teoricamente, né? Tendo ali as proximidades, ou nas proximidades, torcedor pontepretano, só que tem praticamente ali uma parede isolando aquele espaço onde fica o camarote, e ele é muito alto também, né? Então, tá lotadinho o camarote, mas realmente tudo muito isolado para a segurança da diretoria do Guarani, que chega ali pelo portão de trás também, do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli. Ali na linha do trem tem também um isolamento, assim como é feito aqui do lado de dentro do Majestoso, para que possa chegar tanto o ônibus com a delegação, quanto os veículos particulares de diretoria para acompanharem o jogo de daqui a pouquinho aqui no Moisés Lucarelli, Cabelo. E olhando lá, tem gente pra caramba. Tem bastante, viu, Cabelo? Vamos dizer que tá acima da lotação máxima. Pois é.
Torcedor do Guarani ligado aqui em 99,1 FM, também nas plataformas de streaming no YouTube da CBN Campinas e do Esporte CBN Campinas para acompanhar o Derby 204. Carlão de Freitas. O torcedor pontepretano que está do lado de fora. E eu tenho certeza que pela quantidade de gente que tem do lado de fora, tem muita gente que chegou bem cedo e ainda não entrou. Até porque existe a tradição, como você não tem nenhum atrativo, né, dentro de campo, momentos antes da partida, o cara fica lá fora, mesmo de manhã, a galera já está se refrescando não, se aquecendo, o que é pior, né? Que para aquecer você tem que tomar um destilado aí, Pois é, desse lado. Agora do outro lado, meu caro Gabi Castro. Gostou? Meu Deus! Gostou, né? Começou! Nem começou o jogo meu ainda, Deus. nem começou. Hoje promete. Agora do outro lado, o torcedor do Guarani que não está aqui, está acompanhando ou pela TV ou pela CBN Campinas, acompanhando o jogo, o coração também fica pulsando, não é? Ah, certamente, né? Momento de reunir, de família. Estou recebendo aqui diversas mensagens dos dois lados, Ponte Pretano no estádio, o Bugrino, que hoje está acompanhando. Sem sombra de dúvidas, Cabela, é aquele jogo que você reúne todo mundo e todo mundo ligado na CBN Campinas. Bola tá no centro do gramado, estamos por conta do senhor Marcelo Lima Henrique. Ele vai dar o apito e o pontapé inicial pela equipe do Guarani. Vai começar o Derby 204, você acompanha tudo aqui na CBN Campinas. E vai participando com a gente, apita o árbitro! Bola tá rolando, Guarani. Já tem ali o jogador do Guarani caído e é o Edson, que ele já foi atingido ali e a falta tá anotada. O Madison, na verdade, né, Pio? É o Madison. Na passada, Cabela, é aquela coisa, né? Bola rolando, aí já vai todo mundo naquele ímpeto e acabou sobrando um joelho nas costas do volante bugrino. Ele caiu, claro, né? Que já dá aquela enfeitada toda, tanto que ele já se levanta e parece nada sentir. Primeira falta do jogo com 1 segundo. Muito bem, com 1 segundo de jogo, a bola tá parada, já estamos com 40. Já tem 30 segundos de acréscimo no primeiro tempo, então. Vamos lá, toca a bola aqui do Guarani no campo defensivo. Lá pela direita quem trabalha é o João Vitor, despacha a bola, bota lá pela direita, faz o lançamento, bota a bola no campo de ataque, lançamento feito, chega por baixo o Arthur, para dar um pique na bola, joga para fora do campo, em arremesso manual, que favorece a equipe do Bugre. Favorece a equipe do Bugre, é lá pela direita, chega Lucas Ramon para fazer o arremesso, joga no campo de ataque, vem Fábio Sanches por baixo para fazer o corte, sobra de bola lá com o Leonardo, toca na bola, Fecim, faz o domínio, recebe falta, opa! Já esquentou o clima! Ih, rapaz! Esquenta o clima com 1 minuto de jogo. Jogador do Guarani chutou a bola em cima do Fecim que estava caído. Aí ferveu o caldeirão, Adriano Almeida. O clima muito quente nesse começo de derby mesmo. O Fecim não gostou nada da bolada que levou. Já encarou o jogador do Guarani. Chegou a turma do deixa disso, mas muita gente no deixa disso. Virou outro tumulto. Falta vai ser cobrada ainda. E aqueles acréscimos rolando solto, Cabela. O jogador do Guarani... Parece que é o Edson ali no lance ali, não é? É isso, né, Gabi? Ele mesmo. É isso, né, o Pio? Ele mesmo. Chegou chutando a bola em cima do Fecim que estava caído ali. E o Arthur continua encarando o Bruno José lá no gramado. O clima tá quente, o árbitro tá com as mãos para trás ali, o Pio, Marcelo Henrique, só aguardando. Só aguardando até o VAR observar alguma coisa, né? Pra saber se houve alguma agressão e tal. Aquele ímpeto, né, Cabela? Rapaziada quer dar chutão na bola, mostrar a vibração e acaba acontecendo isso. E por isso o jogo parado agora. O Marcelo de Lima Henrique chama os autores do lance pra conversar e pedir pra dar uma esfriada. Pois é, Gabi Castro, tá quente o jogo, Gabi. E acerta o árbitro, viu? Porque a gente não teve jogo até agora. Então precisa ter o psicológico bom. A gente sabe que é estádio cheio, os dois treinadores devem ter pilhado as duas equipes, mas acho que todo mundo quer ver futebol. Toca a bola, a equipe da Macaca com Formiga, tenta o passe, chega por baixo para fazer a roubada. O Edson toca ali com o Giovanni Augusto, devolve no Edson, lado esquerdo, invade a grande área, preparou o cruzamento, vem pelo meio, Fábio Sanches. Só desvia de cabeça, bota para escanteio, porque ia chegando lá pela direita e chegava com tudo o Yuri lá pelo lado direito, na chegada da equipe do Guarani, Rafael Pio. Providencial, né? A chegada do Fábio Sanches e que velocidade entre Edson e Giovanni Augusto. Pelo lado esquerdo, numa bobeira da saída de bola do time pontepretano, principalmente ali com o Igor Formiga. É o primeiro escanteio do jogo, lado direito pro Guarani. Vai se ajeitando lá Jamerson para fazer a cobrança, vem bola para a grande área, 3 minutos passados este primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo é o Derby 204, Guarani no ataque, tem escanteio, Jamerson, perto a canhota, levantamento, vem pelo meio da área, sobe Fábio Sanches de cabeça, faz o corte, responde o Guarani, bola para fora.
Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Pio. Belan chegava por ali, sempre os zagueiros dentro da área, o cabeceio aconteceu, mas muito confusa a chegada do zagueiro, até porque tinha muita gente na pequena área. Foi direto para a linha de fundo, tiro de meta, 0 a 0. Ele está acompanhando o sonsaço da CBN Campinas, bola recuada ali da pequena área com o Kaique França, de perto da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito ali pro Arthur, chega o Bruno José junto, o último a tocar foi o Bugrina, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 3h50 nesse primeiro tempo, Carlão de Freitas, que clima quente começou o jogo dentro do campo. Ah, exagero das duas partes, exagero, desnecessário, querendo um jogo de imposição, e não é por aí, vai resolver na qualidade técnica, na bola jogada, no jogo jogado. Agora o Guarani já fez certo, né? Já deu um susto, já deu ali já disse que veio, né? Para tentar acalmar um pouco o ímpeto da Ponte, mas esse começo bélico de jogo não interessa a ninguém. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Ponte pro campo de ataque, Arthur recebe lá na ponta canhota, recebe, domina, rola a bola atrás com o Elvis, preparou o cruzamento, vem bola pra dentro da área, Kozlinski. Sai o goleiro da equipe do Guarani pra fazer a defesa na primeira chegada da Macaca, Adriana. O Elvis, ele sempre o dono das assistências, tentou procurar o Luca por cima, não deu certo, melhor pro Kozlinski. Guarani já sobe pro ataque. E o Amaral chega fazendo corte, botando a bola pra fora, levanta a torcida da Macaca aqui no Moisés Lucarelli. 5 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. O Alisson de cabeça faz o corte que chega brigando por baixo. Leonardo recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca ali pela meia direita. É falta pra Ponte que vai chegando mais uma vez, Adriana Almeida. O Leonardo agora foi quem sofreu essa falta, uma falta muito longe, mais perto do meio campo do que da grande área. Mas é o Elvis de novo quem vai cobrar e pode vir bola para a área do Bugre. É falta que favorece a equipe da Macaca, vai todo mundo lá para dentro da grande área. O último homem da Ponte Preta, fora o goleiro Kaique França, é o Elvis, na cobrança da falta. Faz a cobrança aqui pela direita, o Igor Formiga, livre de marcação, carregou linha de fundo, preparou o levantamento na área, sobe de cabeça para fora. Era o Arthur que estava lá do outro lado para fazer o desvio. E o Kozlinski sai pagando para toda a zaga do Guarani, Adriana Almeida. Primeira disputa de lateral esquerdo, Arthur contra o lateral direito, Lucas Ramon. O Arthur conseguiu mais impulsão, mas na hora do cabeceio errou. Bola por cima, tiro de meta, 0 a 0. 0 a 0 é o placar do jogo. 6 minutos, você participa, tá? 99186907019 é o DDD. Você pode mandar aquele recado bem bacana através do nosso WhatsApp. Agora, se você está pelo YouTube, você está pelo YouTube, então manda mensagem também pelo YouTube, tanto no CBN Campinas como no Esporte CBN Campinas. Briga pela bola ali o Alisson com o Edson. A falta do Alisson em cima do Edson é falta pro Guarani ali pela esquerda, viu, Rafael Pio? E o Edson procurou a falta, né? Porque ele deu as costas pro Alisson, esperou a chegada do volante Ponte Pretano, foi pro gramado. O Marcelo de Lima Henrique já marcou a falta que o Jamerson tá chegando para cobrar. Aliás, o Alisson deu um tapa na cabeleira ali, deu uma descolorida a mais. Vem Guarani, bola tocada lá pela esquerda, o Edson chegou linha de fundo, faz o break, fintou de um lado, de outro, rolou mais atrás, Giovanni Augusto, ajeita a perna direita, carrega a linha de fundo, preparou o cruzamento, vem pelo meio, desvio de cabeça, Kaique França! Cai o goleiro do canto esquerdo para fazer a defesa salvadora para a equipe da Ponte Preta, Rafael Pio. Edson e Giovanni Augusto, que fumaça esses dois estão fazendo pelo lado esquerdo de ataque da Ponte. O Giovanni Augusto fez o cruzamento depois de receber o passe do Edson. O Yuri fez o cabeceio, o Kaique França foi inteiro na bola, defesaça do goleiro Ponte Pretano. Vem Bruno José lá pela direita, já responde o Guarani novamente, vem para o campo de ataque, Formiga, corta, sobra com o Matheus Silva, dá um bico na bola, tira o perigo da meia-lua. Tira o perigo da meia-lua, joga a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro, Guarani cresce nesse momento do jogo. Fazendo a linha alta, pressionando a saída de bola da Ponte. As duas oportunidades do Guarani construídas pelo lado esquerdo, nas costas do Igor Formiga. Então o Alisson precisa ajudar ali e o Amaral também cair pelo lado esquerdo. 7 minutos e 40 neste primeiro tempo, 0 a 0 o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Toca a bola Guarani, campo defensivo, Lucas Ramon lá pela direita, bota no campo de ataque, lançamento feito, passou pelo Arthur, sobra ali pelo meio, nas costas da zaga, o Yuri, tanque, carrega a bola, tem a proteção em cima dele. Tá valendo nada, tá dando impedimento auxiliar.
deixa a bola correndo. Uma dessas saiu uma falta ali na entrada da área ali. Aí se complica a arbitragem por ter demorado para fazer a marcação. Porque eu achei que a distância, aliás, o impedimento foi muito claro, viu, Pio? Muito claro, o Yuri estava à frente e que bobagem, né? Também na zaga Ponte Pretana. De qualquer forma, o Yuri saiu na frente, poderia já ter erguido a bandeira um pouco mais rápido, o senhor Renan Guiar da Costa. Mas é aquela história, né, Camila? Pra você esperar o cara chegar na bola e tudo mais. Olha, o Elvis tenta a finta. Fica pedindo uma falta, o árbitro diz que não. Sobra de bola com o Leonaldi. Ele já faz o domínio, toca do Alisson. Alisson, Amaral, o Amaral despacha na ponta direita pro Igor Formiga. Ele chega na bola, chega junto dele, Jamerson. Ele faz a finta, vai na linha de fundo, escapa bem da marcação, vai pra grande área, tenta o toque, se estica por baixo do Erlan. Faz a finta, sai jogando a macaca, o árbitro para. E pega o toque de mão do Elvis e anota a falta que favorece a equipe do Guarani. Bem à sua frente aí, né, Adriana? Sim, acho que o árbitro acertou, porque o Elvis tropeçou, ao meu ver, na disputa normal contra a zaga do Guarani. E aí caiu, a hora que caiu, abraçou a bola, aquele tradicional toque de mão. O Guarani já vai cobrar. Tem muita gente do lado de fora ainda. Daqui de cima a gente olha lá no portão de entrada principal aqui do Moisés Lucarelli. Tem muita gente do lado de fora ainda para entrar aqui no Majestoso. Kozlinski da cobrança da falta. Aí ele perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque. Faz o lançamento, bota lá na frente. O lançamento foi feito lá do lado esquerdo da equipe do Guarani. Sobe de cabeça o Matheus Silva, escora. Mas ele dá o último toque do Bugrino. A bola para fora, revista Manuel que favorece a equipe da Ponte. 9:40, primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo, hein? 0-0 é o placar do jogo. Vai se ajeitando lá do Formiga para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele corre ali para busca alguém, tá todo mundo muito marcado. Ele joga em direção ao campo de ataque. Jamerson escorta a cabeça, ela vem pelo meio. Briga ali o Elvis. Ele subia, o jogador do Guarani que cai. Bota a mão no rosto ali, Rafael Pio, não consegui identificar quem. Parece que é o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, isso. Não é pra isso tudo, né? O Elvis só foi fazer a proteção, acabou atingindo o volante Bugrino. Aí ele faz toda aquela cena, o Rodrigo Andrade agora já vai se levantando. O Guarani até tentou cobrar a falta de uma forma rápida, mas o árbitro pediu para voltar. A falta está anotada. Eu tô vendo aqui o replay aqui. O Elvis chegou com o quadril do corpo do Rodrigo Andrade e o Rodrigo Andrade pôs a mão no rosto. Você ouviu o toque marcando 10 minutos em bola para a área na cobrança da falta. Passa, vai direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Ponte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Moisés Lucarelli. É a 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É derby 204, placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Guarani. Também 0 para o Guarani, Fábio Chaime. Pela 25ª rodada da Série B, ontem em Itu, o Ituano fez 1-0 no Novo Horizontino. No Aflitos, o Náutico perdeu de virada para o Vila Nova por 2-1. Amanhã, às 4 da tarde, tem Grêmio e Cruzeiro. Futebol, vamos CBN. 11 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0. Carlão de Freitas, jogo começou quente, deu uma acalmada, mas ainda é bom. É natural de um clássico, né? As duas equipes querendo se impor, o jogador querendo ser mais macho que o outro, mais valente que o outro, mas agora vai acalmando um pouco. Sinto o Guarani mais solto no jogo, a Ponte, talvez até pela presença do público. O time da Ponte é muito jovem, né? Então talvez um time um pouco mais nervoso, mas um bom início de derby. A bola agora ele vem para o campo de ataque de Giovanni Augusto, briga ali com o Alisson, chega para fazer o quarto, o Formiga devolve do Alisson, ele já bota na frente, bota a velocidade, sai carregando a equipe da Macaca, vem o lançamento ali pelo meio, o corte é feito do Rodrigo Andrade, ela sobra com o Jamerson devolve do Rodrigo Andrade, ajeita na perna direita, faz a fita, carrega, vem para o campo de ataque, o Amaral gruda ali pelo meio, mas consegue fazer o passe, o Guarani trabalha, Giovanni Augusto, ele cai no gramado, pede falta, o árbitro do ladinho ali, diz que não foi nada não, segue o jogo, trabalha a bola com o Luca devolve no Alisson, tem marcação próxima, ele rola a bola ali pela meia com o Amaral, vai tocando a bola, a equipe da Macaca no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Baixe agora o app Clube da Picanha Trend. Peça tudo para o seu churrasco e receba em casa em até 50 minutos. App Clube da Picanha Trend. Bola tocado para fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca. É lá pelo lado esquerdo, ataque Ponte Pretano, Adriano Almeida. É o primeiro escanteio Ponte Pretano do jogo. Na tentativa de lançamento para o Arthur, o Bruno José chegou primeiro, com o biquinho da chuteira, colocou para fora, escanteio Elvis na bola. Vai todo mundo lá para a grande área, todo mundo na área, só tem o Formiga, hein? Só o Formiga ali, pertinho do círculo central do campo. Restante todo mundo ali na meia-lua e lá no meio da área. Autoriza o árbitro Elvis na cobrança, levantamento na área, o Alisson de cabeça, o desvio, ela vai para fora do gol. Só tiro de meta, favorece a equipe do Bugre, Adriana.
O Alisson, que já fez gol de cabeça nessa Série B, tentou mais um, dessa vez estava mal posicionado, cabeceou de costas pro gol, a bola saiu, tiro de meta. Cabela. Oi, Pio, tá frio aí, Pio? O jogo é quente. Só que a temperatura eu tenho a impressão que tá caindo cada vez mais. 13 graus nesse momento, mas a sensação térmica deve ser de -5. Começou com sol, agora as nuvens já tomaram de novo. Agora, Cabela, curioso, né? Eu falei que o Guarani deve ter treinado a semana inteira questão da bola aérea, né? Quando tem escanteio, praticamente os 10 jogadores de linha dentro da área. Ficam 8 por ali e 2 mais ou menos na sobra ali na pequena área. Então o Mozart trabalhou bastante, já que essa é uma jogada muito forte da Ponte, que explora muito o lado esquerdo, com o Arthur nas costas do Lucas Ramon. Então precisa tomar cuidado, o lateral direito do Grêmio. 13 minutos e 50, sai jogando a equipe do Guarani, vem ali pela intermediária com o Yuri, toca na bola pelo círculo central do gramado, sobra de bola com o Jamerson, carrega o Guarani para o campo de ataque, bota a bola tocada lado esquerdo com o Edson, chegou, recebeu, dominou, carrega a bola na ponta canhota, ajeitou na perna direita, puxou pelo bico da grande área, bota ali pelo meio, chega por baixo, Leonardo para fazer o corte, Elvis na bola, toca no campo de ataque, lançamento foi feito, Luca briga pela bola, acabou caindo. Ele tentou segurar o Derlan e quando ele tentou segurar o Derlan, desequilibrou, né, Adriana? Ele caiu já olhando para o árbitro naquela vã esperança de que o Marcelo de Lima Henrique ia apitar alguma coisa, mas realmente o Luca perdeu na corrida, se embaralhou com as próprias pernas e segue o jogo. 14 minutos e 40, primeiro tempo, tá acabando a equipe da Ponte Preta, ali pela meia-lua da grande área. O torcedor da Macaca vai cantando, vai fazendo a festa aqui no Moisés do Caralho. Sonzão da CBN, você acompanha em 99,1 FM. O som tá maravilhoso no YouTube também para você que acompanha no aplicativo, no portal CBN Campinas. E a CBN dando um show na transmissão do Derby 204. Rola a bola, equipe do Guarani. Sai errado, o Alisson rouba do Jamerson, carrega, chega por baixo, é falta! É falta que favorece a equipe da Macaca. Um passo da linha lateral da grande área em cima do Alisson, Adriano Almeida. O Alisson foi muito esperto agora. Conseguiu roubar essa bola na saída, no momento em que o Guarani tentava evoluir para o meio campo. Roubou a bola, já ia armando um mega ataque para a Ponte. E aí o Jamerson preferiu a falta do que um risco maior de gol. Falta perigosíssima do bico da grande área. Elvis, ele o dono das bolas paradas. Elvis já tá por ali, já botou a bola no gramado, tá sozinho, não chega nem ninguém perto, não tem ninguém perto dele, ele pega a bola, bota embaixo do sovaco, fala, deixa comigo, eu vou pra cobrança, já bota no gramado ali, vai organizando todo mundo lá na área. Elvis está na cobrança da falta, é falta para a equipe da Ponte Preta, autoriza o árbitro, 15:50, primeiro tempo, Elvis preparou, bateu rasteira, vem pelo meio, chega a zaga do Guarani, ela volta mais uma vez com o Elvis, já preparou o cruzamento, levantamento na grande área, sobe a zaga, sobra de bola, batida, Fecha e solta o pé na bola da meia-lua da grande área. O Koslinskis busca no canto direito. Defensaça do goleiro do Bugre, Adriano Almeida. Essa bola sobrou açucaradíssima da entrada da área pro Fecim. Ele não quis saber, pegou de primeira. Um chute seco, forte, aquele na cara da bola. Foi num canto, mas o Koslinski em ótima fase evitou. Responde o Guarani, vem com o Bruno José pelo lado esquerdo. Lançamento feito, o árbitro acompanha, tá dando a falta, é isso? Deu a falta, mas é que o Bruno José reclama, já pede cartão, já faz aquele gesto, aquele cinema todo. Só falta, né, Pio? Só falta, nada de cartão pro Leonardo, o Bruno José invertendo, né, saindo da direita, vindo pra esquerda, tentando evoluir, acabou sendo derrubado, a falta pro Guarani. O Jamerson tava por ali, vai saindo, o Giovanni Augusto também vai ajeitando, e os zagueiros do Bugre na área. Jogão é o Derby 204, você acompanha na CBN Campinas. Defesa do Kaique França no começo do jogo, no cantinho. Koslinski já fez a dele também. Agora o Guarani que tem falta pelo lado esquerdo. Tem Jamerson e Giovanni Augusto na cobrança. Jamerson perto da canhota, levantamento no meio da zaga. Sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Fecim. Chega Bruno José junto dele. Bruno José por baixo, faz o corte, joga a bola para fora. Manual que favorece a equipe da Ponte Preta. É lá pelo lado esquerdo, favorecendo a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Mega promoção da Fabril Decor Home, 50% off em tecidos exclusivos. Rua Paula Bueno 540, no Taquaral, em Campinas. 17:40, Carlão de Freitas, o Koslinski fez uma defesaça na finalização da Macaca, hein? Mas o Guarani, olha o Bugre. Segura aí, olha o Giovanni Augusto com ela.
Ele adiantou demais a bola, mas o árbitro volta atrás, pega a falta no início do lance. Quando o Giovanni Augusto tentaram segurar ele, me parece que é o Leonaldo, é o Amaral do lance ali. Mas a falta anotada para o Guarani pela meia direita, viu? E foi bem o Marcelo de Lima Henrique, porque a falta realmente existiu quando o Amaral chegou para cima do Giovanni Augusto. Aí o Giovanni ainda tentou ficar em pé, ele deu a lei da vantagem, depois caiu dentro da área. Só que a falta um pouco atrás, ali a 5 passos da entrada da grande área pela meia direita, Cabela. Aí tem uma reunião, tem o Lucas Ramon, Giovanni Augusto, Jamerson ali e o Yuri. Estão os 4 ali numa reunião para a cobrança da falta. Agora vão saindo todos, menos o Jamerson. Fica o Jamerson lá na cobrança, o Yuri fica conversando por último ali com ele. A barreira está sendo armada, 2 passos dentro da grande área. O goleiro Kaique França está preocupado, o torcedor da Ponte Preta apreensivo, o torcedor do Guarani em casa, acompanhando a CBN Campinas, fazendo figas. É falta que favorece a equipe do Bugre lá pela meia direita. O Giovanni Augusto volta também ali para a cobrança. Tem Giovanni Augusto, tem Jamerson, Giovanni Augusto, Jamerson na batida, para fora do gol. Ela sai à esquerda do Kaique França, só linha de fundo, tiro de meta, Pio. Buscando o canto baixo do goleirão Ponte Pretano, que voou na bola, mas não precisou chegar, porque ela saiu à esquerda da meta, só tiro de meta, Derby 204 empatado. 19 minutos. O tempo passa rápido quando o jogo é bom, quando o clássico corre legal, o tempo voa, está 19:20. Vem pro ataque a equipe da Macaca Fecim, faz desvio de cabeça, briga pela bola. Lucas Ramon corta no meio do caminho. Quem chega é o Madison para tocar da bola. Ela vem com o Amaral, que já faz a abertura com o Formiga, faz o domínio errado, faz a finta ali perigosamente para cima do Edson. Faz a entrega de graça, bola tocada. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre. O Vani Augusto, lado esquerdo, pintou cruzamento de 3 dedos. A bola passa por todo mundo. O árbitro está dando falta de ataque do Bruno José, ali para cima do Fábio Sanches. Mas a torcida começa a pegar no pé do Formiga, Pio. Pegar no pé do Formiga, porque é a segunda vez que ele sai errado, né, Cabela? E aí foi displicente, inclusive, o Guarani conseguiu retomar a bola, por pouco não chega ao gol. Aí depois, realmente, o Bruno José, que viu que o Fábio Sanches estava à frente dele, forçou a passada, cometeu a falta para cima do zagueiro Ponte Pretano. Aliás, por falar em pé da Formiga, o Pio tem experiência do pé da Formiga, né? Tenho, não aqui no Majestoso, lá no mas tem, já fui parar até na ambulância por causa da Formiga. Olha o Formiga aí, vem arrastando a Ponte Preta para o campo de ataque, carrega com o Alisson pelo meio, devolve Leonaldo na intermediária, deixou curtinho do lado com o Elvis, domina perto da direita, tem marcação para cima dele, recua um pouquinho com o Amaral já faz o domínio, devolve do Elvis, pela linha direita, encosta a marcação do Rodrigo Andrade para cima dele. O Rodrigo Andrade chegando, diz que não, mas o árbitro anota, é falta que favorece a Macaca, Adriano Almeida. Falta sim em cima do Elvis, o Rodrigo Andrade argumenta, mas não tem o que argumentar. É mais uma falta para Ponte Preta, o Majestoso já lotadinho, só alguns espaços na Vitalícia embaixo das cabines de rádio e também na cabeceira principal. É falta, tá ali o Elvis ajeitando a bola ali. 2 dedos atrás, o árbitro mandou colocar a bola. O Elvis vai na cobrança, o Formiga fica na sombra, todo mundo na grande área. É bom momento para a equipe da Macaca, aumenta o volume, torcedor da Ponte, vem comigo. É falta que favorece a equipe da Ponte. O Elvis está na cobrança, foi para a bola, perna direita, levantamento lá no segundo pau. Sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Fecim. O Fecim domina, devolve com o Elvis mais uma vez ali pela intermediária. Tem marcação do Bruno José, ele rola a bola com o Fecim. Lado esquerdo, o Fecim vai para o cruzamento, joga na área, de cabeça, passa por todo mundo, vai sobrando com o Jamerson. Sai jogando a equipe do Bugre, de perto da canhota, bota lá do esquerdo, Giovanni Augusto domina mal. O Alisson rouba a bola, fica com ela, carregou pelo meio, tocou, Matheus Silva de frente pro gol, pro Luca, dominou, foi puxado. Torcedor pede pênalti, o Luca abre os braços, a Ponte aperta, vem de novo, vem com o Leonardo de lado direito, chega a marcação em cima dele, rasga Giovanni Augusto, fica quente o jogo. Fábio Sanches dá o bico na bola, subiu, desceu, uma bola vem pela direita, mais uma vez Giovanni Augusto brigando com o Alisson, o árbitro anota a falta. Anota a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. Todo mundo lá na área pedindo pênalti, o Luca fica reclamando, todo mundo reclama do lance. A bola chegou lá no meio da grande área, o Luca tem o braço do Derlan, mas acho que não tem a força para queda como foi o Luca, né, o Gabi Castro? Exatamente, o Luca sentiu o contato pelo que a gente viu e não acho que esse braço foi suficiente para derrubar o atacante Ponte Pretano. Teve a oportunidade da finalização, o zagueiro optou por tocar por Luca e depois a falta para cima do Giovanni Augusto, que na minha visão também valorizando a Adriano Almeida estava de frente para o lance, o Matheus Silva, ele ficou com medo de bater para o gol, foi essa imagem que eu tive? Pois é, Cabela, eu também tive essa sensação aqui de baixo, bateu uma insegurança no zagueirão da Ponte, que já tem 2 gols com a camisa da Macaca,
e ainda assim preferiu rolar para o Luca, que realmente estava em melhores condições, estava mais perto do gol, mas estava mais marcado. E eu aqui em tempo real, a respeito do pedido de pênalti da torcida, não vi pênalti, acho que foi um braço normal de jogo, o jogador também não tem como cortar o braço para jogar. Então bateu, o Luca sentiu o choque e caiu para ver se colava, não colou. Cabelo. Oi. Exatamente o que a Adriana tá falando, não aconteceu absolutamente nada. A gente tá vendo o lance pela televisão aqui. Quando o braço do Madison chega, o Lucas já se desmancha no campo. Não aconteceu nada e mesmo se o árbitro de campo tivesse apitado, o VAR deveria anular. Vamos girar tempo e placa do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 23:40 é o primeiro tempo de bola rolando. Moisés Lucarelli, 25ª rodada. É o Derby 204 que você acompanha. E o placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. Também 0 para o Guarani, Fábio Scheibe. Amanhã, pela 23ª rodada da Série A, o Palmeiras encara o Flamengo no Allianz Parque. Corinthians visita o Fortaleza e às 19 horas na Vila Belmiro tem o clássico Santos e São Paulo. Futebol Globo CBN. A ponte aperta a marcação, quem chega é o Madison, dá um toque na bola, joga errado ali o Fábio Santos, jogou pra trás ali perigosamente, ela sobra com o Matheus Silva, domina o zagueiro, bota no gramado em cima da linha divisória do campo, rola a bola com o Fábio Santos, outro zagueiro lá pela esquerda, vem Arthur buscar o jogo, rente na tela do campo, toca a bola com o Leonardo, devolve com o Arthur recua, mais uma vez com o Fábio Santos pra tocar no campo defensivo, 24:30 deste primeiro tempo. Cabela. Pois não, Gabi. E o Guarani sem a bola, agora não faz mais aquela marcação-pressão, porque você não vai aguentar o jogo inteiro pressionar como o Guarani fez no início do jogo. Mas ele coloca praticamente os 10 atletas de linha atrás do meio-campo, congestiona e força a ponte a dar essa bola de lançamento. Fecim com ela pela esquerda, encontrou o Leonardo livre de marcação, ele inverte a jogada, busca o Formiga lá do direito, o Formiga se estica toda, a bola vai pra fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola pra fora, Mano Mal, que favorece a equipe do Guarani. Ali pela esquerda, o Jamerson chega na cobrança. Ele faz o arremesso, vai sobrando ali o Alisson, toca de cabeça, ela vem com o Giovanni Augusto, toca na bola. O Amaral acompanha e vai dar cartão pro Amaral. Vai dar cartão pro Amaral ali, Adriano Almeida. Ele chegou em cima do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto tem sido o jogador do Guarani mais caçado em campo nesse primeiro tempo de derby. E agora o Amaral num chute forte ali no tornozelo direito do jogador do Guarani, que tá voltando de lesão, né? E por isso inspira todos os cuidados. Amarelo, primeiro amarelo do jogo para Felipe Amaral, 19 da Ponte. Pois é, e ali o Mozart Santos bate boca com o árbitro, o Hélio dos Anjos também. Hélio dos Santos é bom, né? O Hélio dos Anjos também bate boca com o árbitro ali, ou seja, o árbitro não tá agradando nenhum dos dois ali, viu? Marcelo Lima Henrique, o árbitro da partida, tem falta pro Guarani lá do esquerdo. Chega de perto da canhota, o Derlan recua lá com o Kozlinski, o Luca vai pra cima, o Kozlinski faz a finta, o Luca vai pra cima de novo, lançamento feito. O árbitro para o jogo, pega uma falta do Luca pra cima do Kozlinski, pede até cartão pro jogador da Ponte Preta, Adriano Almeida. E eu não achei falta, viu, Cabela? O Luca cercou. O Kozlinski jogando com os pés tem os mesmos artifícios de qualquer outro jogador. Eu acho que essa falta no meio-campo o árbitro não daria, mas ele apitou. 26:40, primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem bola pro ataque do Guarani, sobe Matheus Silva para fazer o corte, brigando pela bola, chega mais uma vez Fábio Santos, tem mensagem chegando, vou chamar daqui a pouquinho o Guarizo, fala com a galera que tá mandando mensagem no YouTube, também no nosso WhatsApp. Sobra de bola com a equipe do Ponte, sai jogando com o Elvis ali pelo meio, faz o domínio, gira o corpo, bota na frente, o lançamento é pro Fecim, lá do lado esquerdo, tem Lucas Ramon pra cima dele, o Fecim faz a finta, carrega da linha de fundo, se recupera o Lucas Ramon, ele puxa do lado, faz a finta, devolve o Arthur, cruzamento na área, Jamerson de cabeça, bota pra fora e escanteio que favorece a equipe da Macaca, Adriano Almeida. Um escanteio tirado de novo pelo lado esquerdo, e quem fez sinal de joia para essa bela bola do Arthur foi o Luca e o Alisson, que fechavam ali e tentavam cabecear. Escanteio pelo lado direito do ataque pontepretano. Elvis se prepara para a cobrança. É o terceiro escanteio do jogo, o segundo para a equipe da Macaca. O Elvis vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. 27 minutos e meio deste primeiro tempo. Elvis da bola, faz o levantamento na grande área, sobe o zagueiro para fazer o corte. Bateu cabeça com cabeça lá dentro da área, hein? Para o jogo aí, seu juiz. Para o jogo aí, vem Elvis da bola, o jogador do Guarani tá caído. Tá caído, tem que chamar. Foi choque de cabeça com cabeça do Alisson com o zagueiro do Guarani, Adriano Almeida.
É isso mesmo. O Alisson, na hora que ele subiu para cabecear, ele cabeceou a nuca do jogador do Guarani. Se não me engano, é o Derlan que está caído com muita dor. A hora que ele recebeu o choque, ele já caiu, já até com os sentidos, o corpo meio mole. Então precisa realmente de um tempinho aqui para ser atendido. Mas está consciente, está tudo bem com ele. Deve voltar. Vamos esperar mais um pouquinho. Marco Guarizo, galera, tá interagindo demais com a gente aí, Guarizo. Bombando. Vamos começar com o jogo parado aqui. Vamos falar vários nomes aqui no YouTube. Eduardo Neco, Jorge Medeiros, Adevaldo Mateus, André Ortiz, Ângel Coleone, Reginaldo Custódio, Rafael Bernardes, Pedro Oliveira, Maurício Gomes, Marta, a nossa Vanessa Batista acompanhando aqui, Rafael Lins, Alessandra Pereira, Cláudia Vieira, Rafael Felipe, Eunice Santos, Alex Advogado, Theo, Sérgio Parussolo. Opa, tem uns nomes difíceis aqui. Tem também no WhatsApp Gunga do San Martin, Alexandre e Adriana do Swift. Quem mais? Tem gente que não manda nome aqui. Fábio Velido de Joaquim Egídio, Juarez. É muita gente ligada, chegando muita mensagem. Fernando Donizete. Pessoal ligadaço na CBN. Cabela. O árbitro vai dar a bola ao chão ali com o Elvis. A Ponte Preta tá no ataque e o Elvis com a bola. Aí Gildomini toca mais atrás com o Amaral. Vai pra frente em cima do Edson. Carrega ali pela intermediária. O Edson aperta, ele dá um tapa na bola pro Arthur. Corre lá do lado esquerdo, já faz Gildomini, evita a saída, fica com ela na perna canhota. Despacha pra grande área, sobe de cabeça a zaga. O Alisson briga por ela, quem chega por baixo pra fazer o quarto, o Jamerson. Não tapa na bola, joga pro campo de ataque, vem com o Formiga. Agora sim o Matheus Silva que recua lá atrás com o Kaique França. Carlão de Freitas. A bola estava parada para o atendimento do Derlan, o Hélio dos Anjos chamou o Amaral e o Mozart chamou o Bruno José para conversar. Dentre esses dois, o Bruno José está se destacando, porque ele faz a recomposição, ele impede as descidas do Arthur. O Guarani, quando é pressionado, ele faz essa linha de 5 com o Bruno José neutralizando o Arthur. E a gente percebe que a Ponte ela não consegue jogar muito pelo chão, né? Está muito na base da bola aérea, que é uma jogada interessante da Ponte, mas não precisa fazer toda hora. Às vezes você precisa dessa jogada pelo chão. Pelo lado esquerdo está difícil, que o Bruno José marca bem, neutraliza o Arthur. Pelo lado direito também, o Jamerson consegue controlar aqui as descidas do Igor Formiga. Galera, a torcida tá animada, né? Estão querendo derrubar um portão aí, pelo jeito, no som ambiente aqui na CBN, né? É falta que favorece a equipe da Macaca ali pela intermediária. O Elvis está na cobrança, todo mundo em cima da linha da grande área. O Kozlinski preocupado, torcedor da Ponte Preta apreensivo. É falta para Macaca. Elvis na cobrança, correu para a bola, perna direita, levantamento feito ali pelo lado direito, forte para fora. Só tiro de meta, Adriano Almeida, sem perigo nenhum pro Kozlinski. O Elvis não parece estar numa manhã/tarde tão inspirada como em outras partidas. A bola parada não está funcionando tão bem, mas vale destacar também o poder defensivo do Guarani nesse jogo, que vem circundando muito bem e marcando muito bem esses jogadores pontepretanos. 31 minutos deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Maralba ali pelo meio, sobra de bola, tenta a finta, foi tocado por baixo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Amaral e vai pintar cartão. Pintou o cartão para o Giovanni Augusto, que chutou a bola longe ali, é isso, né, Pio? É isso, ficou bravo com a marcação do Marcelo de Lima Henrique, chutou a bola para longe e ele cometeu a falta, né? Tava certo o árbitro, sobra o cartão amarelo pro 10 do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível, é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro, os ânimos acalmaram em campo, pelo menos aparentemente. Exatamente, né? Giovanni Augusto segue reclamando ali com o Marcelo de Lima Henrique, mas bom jogo, bem disputado. O Guarani tem uma boa postura, não fica tão defensivo, faz tempo que não chega no campo de ataque e aos poucos a Ponte vai ficando mais com a posse de bola, explorando bastante o lado esquerdo. Aperta a marcação, rouba a bola, sobra com o Elvis, meia esquerda, toca pelo meio da área, vem o Alisson, dominou, girou, bateu, explodiu na zaga do Bugre. Vem mais uma vez Giovanni Augusto, briga pela bola, chega por baixo o Leonaldo. Ele tenta fazer o sair jogando, mas o árbitro para e pega uma falta. Ele pega uma falta, ele esperou para ver se não ia dar vantagem para a Ponte Preta. E aí rapidamente ele já chama, porque o Leonaldo sente muito no gramado ali, Adriana. Colocou a mão no joelho direito, parece fazer bastante cara de dor e os companheiros preocupados. O Arthur por ali, o massagista correu um pouco mais rápido do que o normal. Não sei não o que foi essa lesão no joelho direito do Leonaldo. A gente está acompanhando no replay aqui. Aparentemente uma queda
de certa forma, normal, né, Gabi? Gabi acompanhou comigo no replay aqui, Uma Gabi? pancada, né? É. A disputa de bola ali com o Giovanni Augusto. Acabou acertando o jogador pontepretano que recebe o atendimento médico. 33, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Conferindo, 33 minutos. É o primeiro tempo de jogo, bola rolando. Aqui do Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Ponte. Guarani. 0 também para a equipe do Guarani. Fábio. O Real Madrid anunciou a venda do volante Casemiro para o Manchester United da Inglaterra. A transação gira em torno de 60 milhões de euros. Pelo Twitter, o volante brasileiro disse: "O Real sempre será minha casa." A Maca tá em campo, acho que não é coisa legal com o Leonaldo não, hein, ô Adriana? Mas ele dispensou a Maca agora, tá saindo caminhando, mancando bastante, é verdade. Mas vai tentar voltar o Leonaldo. Mas sei não, hein, Gabi? Carlão. O árbitro parece que fez um sinal ali pro banco, né? Avisando ali os outros atletas como se ele tivesse tido uma torção, né? O joelho dele pro lado. Agora é derby também, tá quente, talvez tente ficar mais um pouco no gramado e já tá ali prontinho pra voltar. Tá lá na lateral do campo, vai tentar voltar. Cruzamento feito na área, desviou Koslinski! Defesaça do goleiro do Guarani, sobra de bola com o Amaral, vai pra finta, o Alisson briga pela bola, chega Jamerson, não tapa na bola, sai jogando pelo lado esquerdo com o Edson já faz o domínio, bota na frente, o lançamento foi feito na ponta canhota pro Giovanni Augusto, tem marcação do Elvis pra cima dele, a bola vem pela intermediária, sobra de bola com o Bruno José, tentou a devolução, vem Fábio Sanches, cortou mal, chegou Kaique França, pegou, zagueiro cortou, vem por baixo, Arthur, tava lá pra fazer o corte, uma bola mal recuada, um corte mal feito ali do Fábio Sanches, mantém Guarani no campo de ataque, pintou levantamento na área, Fábio Sanches de cabeça corta, ela sobra com o Giovanni Augusto, lado esquerdo, puxou pela perna direita, bola enfiada na área, Bruno José dominou, girou, o Edson tava por ali, chegou por baixo, Matheus Silva pra fazer o corte, pra tirar o perigo da área, e o Leonaldo tá lá dentro, não sei não, o Leonaldo voltou todo torto ali, quando ele deu o primeiro pique pra voltar no campo, não sei não se vai dar pro Leonaldo, hein, Carlão? E tá mancando e muito, não vai dar pro Leonaldo, não vai dar. Não vai, tá não vai dar. Ele vai fazer aquele teste, eu vejo o Richelli, que é o loirinho, Nicolas e Moisés Ribeiro. Talvez o Moisés, né? Acho que tá mais em ritmo do que o Richelli. Ou então com o Nicolas, aí ele abre mão de um volante e coloca a ponte com um jogador mais ofensivo. Tá sentindo muito ali no meio campo ali o Leonaldo. O Elvis aperta a marcação para cima do Rodrigo Andrade, já faz o domínio, Rodrigo Andrade domina de um lado, gira do outro, dá um tapa na bola, faz o lançamento lá do lado esquerdo, o Leonaldo chega ali para cima brigando pela bola, comete falta. Ele para o jogo, dá um bico da bola, joga para fora ali, porque tá irritado, né, Adriano Almeida? Tá irritado. Com certeza, com dor, né? E os jogadores do Guarani pedem o cartão porque no outro lance do Giovanni Augusto, o árbitro deu amarelo pro Giovanni Augusto porque deu um bico na bola. Agora o Leonaldo deu esse bico na bola também e ficou por isso mesmo, não teve cartão. 36, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Continua em campo o Leonaldo ali. Continua o Leonaldo mancando muito, mas continua em campo. Remis manual cobrada pela ponte Fecim, já faz de domínio. Toca mais atrás, Leonaldo recebe a bola, tenta o passe ali pelo meio. Errou o passe, tentou fazer o passe ali com o pé, com a perna que não tá legal. Vem pra área, Fábio Sanches. Quando o Fábio Sanches fez o corte à frente ali, o Bruno José acaba dando trança-pé. Os dois caíram, mas foi a falta pra Ponte Preta, né, Pio? Os dois caíram, só que foi no trança-pé o Bruno José quem iniciou, né, a jogada, por isso a falta é de ataque ali na área de defesa Ponte Pretana. E o Carlão demora muito pra fazer a substituição do Leonaldo, hein? Tá mal o Leonaldo. Esse último passe ficou, olha lá, já vai trocar. O Fábio Santos pediu pra trocar lá. Kaique sentiu, hein? Kaique França também sentindo. O Kaique foi naquela dividida, né? Naquele bololô envolvendo o ataque do Guarani e a defesa da Ponte. E o Leonaldo e o Fábio Santos já foi conversar com ele e já pediu a substituição. Richelli, hein? É ele, né? Richelli, é isso, Adriana? Richelli vem aí, vai fazer o segundo jogo dele com a camisa da Macaca. É uma troca não esperada, né? Pelo Hélio dos Anjos, ainda no primeiro tempo, 37 minutos no primeiro tempo. Futebol. Leonaldo sai chorando. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Baixe agora o app Clube da Picanha Trend. Peça tudo para o seu churrasco e receba em casa em até 50 minutos. App Clube da Picanha Trend. Sai Leonaldo ali chorando.
Todo jogador sonha em jogar um derby, né? Essa que é a verdade. E sair contundido num derby como esse, Gabi, é terrível, né? Perda significativa, tava fazendo uma bela partida do meio campo da Ponte ali. O Leonaldi era o principal jogador, tava melhor do que o Amaral, melhor do que o Elvis, incansável, fazendo a marcação no Giovanni Augusto, não deixando o meia do Guarani armar e também chegando ao ataque. E entra o Richelli, que não tá com muito ritmo de jogo, precisa entrar no clima de derby. E o banco inteiro de reservas da Ponte Preta foi lá abraçar o Leonaldi, que saiu chorando de campo. Richelli briga pela... Richelli já vai tomar cartão. Primeiro lance é a falta de ritmo, né? Como disse aqui o Gabi. Já chegou ali, mostrou a sola da chuteira e tomou cartão, Adriano Almeida. Eu nem confirmei a alteração e ele já tá amarelado. Camisa 21, amarelo para Richelli. Pois é, então vamos confirmar. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do derby 204. Foi embora o camisa 5, Leonaldi, para a entrada do 21, Richelli. Pois é. 39 minutos, é o primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, toca a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo, ali no campo defensivo com o João Vitor, faz a abertura com o Lucas Ramon lá pela direita, encosta a marcação do Fecinho, Lucas Ramon puxa ali pela intermediária, carrega para o campo de ataque, Fecinho se estica por baixo, faz o quarto, o Amaral sobra com a bola, já domina, gira o corpo, busca alguém de um lado, de outro, encontra o Formiga pela meia direita, já domina, tem marcação do Edson, a bola sobra com o Alisson, bom lance, carregou a bola pela intermediária, fez a abertura lá pela esquerda, era pro Fecinho, Lucas Ramon faz o corte, a bola vai no peito do Bruno José, chega por baixo o Arthur para fazer a roubada, faz o domínio, toca na bola, Richelli recebe pelo lado esquerdo, ele ajeita a bola pela perna direita, encontra o Elvis ali pela intermediária, que já trabalha pela direita com o Formiga, recebe Formiga, o Jamerson encosta, o Formiga puxa ali pelo meio, carrega, devolve no Elvis, o Elvis busca alguém para fazer o passe, mais atrás com o Matheus Silva, o zagueirão artilheiro da Macaca, vem pelo meio, Amaral, toca de volta com o Elvis, Elvis faz a abertura pelo lado direito com o Formiga, tem marcação, dois jogadores encostam para cima dele, recua mais uma vez com o Matheus Silva, 40 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, Amaral inverte a jogada, lado esquerdo, Arthur recebe na coxa, coloca no gramado, o Bruno José encosta, ele puxa ali pela intermediária, ajeitou na perna canhota, devolveu com o Fecinho no bico da grande área, sassaricou pra lá, pra cá, tocou mais atrás, Amaral com ela, pintou o lançamento, segundo pau, passa por todo mundo, Formiga domina, coloca no gramado, tenta o levantamento, Jamerson faz o corte e joga a bola pra fora, e escanteio que favorece a equipe da Macaca, Adriana. A Ponte vai trocando passes, rodeando a área bugrina em busca da melhor opção. E agora, depois do desvio do Jamerson, é mais um escanteio, mais um pelo lado direito, Elvis na bola. Vai pra bola Elvis, pintou o levantamento na área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, ela vai sobrando com o Fecinho, lá pelo lado esquerdo o Fecinho já faz o domínio na perna canhota, encosta Bruno José para cima dele, rola a bola com o Amaral, Amaral domina na perna direita, inverte a jogada, sobe de cabeça o Yuri para fazer o quarto, a bola vai saindo, corre Giovanni Augusto, evita a saída, fica com ela, bota no gramado, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Mega promoção da Fabril Decor Home, 50% off em tecidos exclusivos. Rua Paula Bueno, 540, no Taquaral, em Campinas. Luca rouba a bola, tenta sair jogando aqui pelo lado, vem pro campo de ataque, lado direito, chega por baixo o Jamerson, vai na cobertura para recuperar a bola, e agora sobe ali o Formiga, Formiga recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a Macaca pela direita, Adriano Almeida. Foi aquela cama de gato do Edson para cima do Igor Formiga, que caiu. Falta de muito longe, mas a Ponte e o torcedor vem junto nesse finzinho de primeiro tempo. 41-40 deste primeiro tempo, é falta que favorece a Macaca, tá o Elvis chegando ali para fazer a cobrança da falta, o Elvis vai se ajeitando para fazer a cobrança, ajeita a bola com carinho no gramado, todo mundo lá na grande área, 41-50, primeiro tempo de jogo, 0-0, Elvis na bola, todo mundo na área. Olha lá para a área, o Elvis vai para a cobrança agora sim. Autoriza o árbitro, pintou o levantamento na entrada da área, o Richelli sobe de cabeça, sobe também a zaga do Bugre. Faz o corte, sobra de bola com o Giovanni Augusto, já faz a ligação lá para o campo de ataque. Amaral sobe de cabeça, não acha nada, passa por ela, corre atrás da bola, fica com ela, domina, Bruno José acompanha, ele vai lá na lateral do campo, lá do lado esquerdo. Defensivo da equipe da Ponte Preta, gira o corpo, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Tá acabando o primeiro tempo. Então, ó, vou dar um detalhe para uma dica para você aí, ó. Baixe o app Clube da Picanha Trend. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira, para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Vai lá, baixe o app, ganhe, né? E vamos ver quem ganha nessa disputa. Clube da Picanha Trend, compre o cupom
Ponte ou cupom Guarani. Ganhe descontos, marque um golaço para o seu time levar mais essa disputa. E aproveite as ofertas utilizando os cupons. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49. Receba em casa em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora o app e aproveite. 43 minutos é o primeiro tempo. Toca a bola a equipe da Ponte do campo defensivo ali com o Amaral. Ali à frente da grande área, o Amaral sai trabalhando para a equipe da Macaca. Bota a bola lá pela esquerda com o Fábio Sanches. Já ajeita a bola na perna direita, bota no campo de ataque com o Richelli. Richelli rola a bola com o Fecim. Fecim dominou, fez a finta pelo meio, brigou pela bola. Vem Rodrigo Andrade por baixo para fazer o corte. E perna direita, faz a finta para cima do Fecim para sair jogando. Vem bola pelo intermediário, o Formiga na roubada, toca no Alisson de frente pro gol. Preparou, bateu, voltou a bola pelo meio, chega Rodrigo Andrade de novo, fez o quarto e fica com a bola, sai jogando, joga errado. Sobra de bola mais uma vez com o Matheus Silva. O Giovanni Augusto vai à loucura, a bola chega no Elvis. Quem chega para fazer o quarto ali pelo meio foi o Madison. Sobra de bola com o Jamerson, despacha no campo de ataque. Vem mais uma vez o Matheus Silva de cabeça, faz o cabecinho ali pelo círculo central do campo. Já faz o domínio, mais uma vez Richelli vai pra finta, briga pela bola, chega Madison, toca de calcanhar, de letra. O passe feito ali pro Rodrigo Andrade, despacha na ponta canhota. Giovanni Augusto chega, recebe, domina a bola. Tem marcação pra cima dele do Matheus Silva. Ele ajeitou na perna direita, cruzamento na área. Fábio Sanches estava na área para fazer o corte. A bola sobra de novo com o Guarani. Se mantém no ataque, Jamerson com ela. Rola a bola com o Giovanni Augusto do lado esquerdo. Ajeita na perna direita. Bota a bola ali pela intermediária. Mais uma vez trabalhando a bola. A equipe do Bulli com o Lucas Ramon. Despacha lá na direita. Lançamento feito. O Arthur de cabeça estava lá para fazer o corte. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Em Ponte Preta para o campo de ataque, lá pela esquerda o Arthur experimentou de longe, tinha o Elvis chegando no meio, tinha o Luca no meio da área, ele bateu longe do gol de graça para o Guarani, Adriana. Ele tinha mais opções aí para um contra-ataque gigante, que ele puxou, roubando a bola do Bruno José, que pediu falta, o juiz não deu. Puxou um mega contra-ataque, mas se sentiu confiante para chutar, mas realmente podia ter servido mais um companheiro. A placa de acréscimo subiu, eu não sei se vocês aí de cima conseguem me ajudar. Nada, daqui. Adri. Saiu um solzinho e agora tá um pouco difícil para enxergar. Na verdade, essa placa não dá pra ver nada, né? Eu acho que foram 3. 3. Meu Deus do céu. 3, eu acho. Muito bem. 45-20, toca a bola Guarani, campo defensivo, e o Alisson apertando ali pra cima do Jamerson, encontra o Rodrigo Andrade, devolve no Jamerson, Jamerson rola com o Giovanni Augusto, o Alisson só acompanha, toca na bola, briga por ela, rola a bola com o Luca, Luca fica com ela, faz o domínio, devolve pela direita, o Elvis fica com a bola dominada, tem caído o Alisson sentindo a mão, a bola sobra com o Richelli, Richelli devolve lá pela esquerda, por ali, com o Fecim, encara a marcação do Lucas Ramon na devolução, antecipa Bruno José pra fazer a roubada, Fecim briga pela bola, bola pra fora, arremessando mal que favorece a equipe do Guarani, campo defensivo, e o Alisson ficou caído ali, sentindo o braço, sente muito o braço direito, o Alisson, camisa 25 da equipe da Ponte. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Tá caído o Alisson ali. Não sei se a melhor visão é do Pio ou é da Adriana Almeida. Vamos com a Adri. Adri, dá pra ver alguma coisa daí, Adri? Só os massagistas e médicos da Ponte Preta aqui verificando a situação da mão do Alisson, mas realmente eu não tenho mais informações. Mão direita, né? Ele até segura a mão direita com a esquerda agora, e quando ele ficou caído, ele nem conseguia mexer ali. Parece o pulso, né? Ele coloca ali a mão no pulso, tá sentindo demais o Alisson. Vai deixando o campo ali o Alisson, departamento médico da Ponte Preta acompanha o jogador da Macaca ali fora do campo. Aí sentindo demais, ele é a mão direita, o arremesso é pro Guarani lá do outro lado. Já estamos com 46-50. Gabi Castro, você daria uma nota para esse primeiro tempo entre Ponte Preta e Guarani? Qual seria? Nota 7, né? Jogo bem disputado, as duas equipes tiveram oportunidades, apesar daquele começo, daquele primeiro minuto que assustou todo mundo, que a gente falou, será que vai ser o jogo de novo de muitas faltas? Mas não, o Guarani teve a oportunidade, a Ponte também, finalzinho de jogo agitado. Vem agora ali pro campo de ataque, a Ponte faz o corte, está jogando ali pelo meio, sobra de bola com o Elvis, domina o Elvis, coloca no gramado, rola a bola com o Luca, marcação e gosta pra cima dele, é falta. Falta em cima do Luca, é falta, tá caído já. Já pega a bola ali o Derlan, o Luca fica caído e a falta vai ser cobrada pela equipe da Macaca. Carlão de Freitas
Dá pra falar se um dos dois foi melhor nesse primeiro tempo, Carlão? Cabelo, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Gosto da postura do Guarani, não em relação a ele mesmo. Uma postura valente, correu poucos riscos, um contra-ataque muito bem encaixado aqui pelo lado esquerdo. Bruno José, taticamente, vai fazendo um bom jogo. Falta cobrada. Formiga rola a bola com o Alisson, preparou, bateu! Pra fora do gol! Ele buscava o canto direito alto do Kozlinski, a bola passa, tirando tinta do travessão, foi pra fora, em linha de fundo, Adriano Almeida. Ia ser um golaço do Alisson, porque ele mirou o ângulo direito do Kozlinski. Essa bola, como você bem disse, passou raspando, muito perto, uma bomba de 3 dedos, ótimo chute, tiro de meta 0-0. Aí batendo ali o tiro de meta, o Kozlinski na reposição de bola. 0-0, finalzinho do primeiro tempo. Ela foi pra fora. Arremesso manual para o Guarani lá pela direita. Já passamos de 48. Então acho que não foram 3. Acho que nós entendemos o 3. Então acho que não eram 3, não. Mas acho que teve a paralisação do Alisson, não teve nos acréscimos. Okay. Ele pode Agora ter dado mais um. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Guarani. 0 também pro Guarani. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Ponte Preta. Guarani. Marco Guarizo. Carlos Cabela trouxe as emoções do primeiro tempo até aqui 0-0 e a gente tá vendo a imagem na TV. Giovanni Augusto numa discussão meio áspera com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade que já tem histórico, hein, Rafael Pio? Já tem histórico, Bidu e Rodrigo Andrade, né? Quem se lembra desse episódio. Mas o Giovanni Augusto bate boca com o Rodrigo por causa de um passe. Aliás, um não, 2 ou 3 que o Rodrigo acabou errando. E o Carlos Rodrigues estava ali mediando. Vamos ouvir o Giovanni Augusto que tá bravo. Quando a gente cobra é pra querer o mal. Pô, se eu cobrei daqui porque ele poderia ter dado passe de esquerda e consequentemente a gente conseguiu ter um ataque. Só que os caras não podem falar nada, que os caras se sentem ofendidos, pô, uma geração mimada. Mas enfim, já passou, a gente vai acertar lá no dedo do vestiário. Cara, sobre o primeiro tempo, um jogo bastante truncado, né? Como fazer para destravar? A gente teve até alguns bons momentos, mas como fazer para destravar essa partida na segunda etapa para tentar sair com a vitória? Normal, clássico. As duas equipes bastante concentradas, vindo para competir, né? Então esse jogo amarrado, truncado é normal no clássico. Acho que foi um bom primeiro tempo de ambas as equipes, as duas equipes buscando gol. Tivemos chances, mas acredito que as nossas chances de gol foi um pouquinho mais trabalhado do que da equipe da Ponte. Acredito que eles chegaram muito na base da bola parada e alguns erros nossos na saída de bola. Então acertar esse detalhe para a gente voltar para o segundo tempo e, consequentemente, tentar buscar a vitória. Valeu, entende tá, então, pouco de bola, o Rafael Pio. Geração mimada, disse ele pro Rodrigo Andrade. A gente tá vendo a imagem na TV aqui, lembrando, né, para quem acompanha no rádio, que as rádios não podem entrevistar os jogadores no intervalo, só depois da partida. E agora vamos ouvir o Felipe Amaral da Ponte. De embate, né? Um jogo muito de embate. A gente tá tentando entrar na defesa dos caras, mas tá fechada. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, melhorar as escolhas para não tomar o contra-ataque depois. Mas a gente vai conversar agora com o professor no intervalo, acertar as coisas que estão faltando pra gente voltar pro segundo tempo mais forte. Melhorou, hein? Esse negócio, vamos ver o que o professor tem pra falar? Não, vamos acertar as coisas que tem pra melhorar. Gostei do jogador da nova geração, que é o Felipe Amaral. Intervalo de jogo 0 para a Ponte Preta, 0 também para o Guarani. Daqui a pouco tem craque do jogo, comentário do jogo, central da bola. E você continua participando, mandando sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 19991869070, pelo youtube.com/esporte CBN Campinas, mas também pelo YouTube CBN Campinas. Hoje a gente tá lendo as suas mensagens nesse canal também da CBN Campinas. Um rápido intervalo, a gente já volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento: saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. LG Motoimóveis, a imobiliária campeã em vendas. Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja em 50 minutos. Baixe agora. Beba com moderação.
Fabril Decor Home. Mega promoção em tecidos exclusivos. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Atenção você, torcedor! Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. E o melhor, quem ganha nessa disputa é você. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani, ganhe descontos e marque um golaço para o seu time levar mais essa disputa. No site do clube haverá um placar mostrando quem vence. No app do Clube da Picanha Trend tem carne, cerveja gelada e tudo para o seu churrasco num clique e entregue em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Começou a grande queima de estoque no setor de tecidos na Fabril Decor Home. Descontos imperdíveis. Tecidos como viscose, crepe e muito mais. E o melhor, você pode parcelar até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 8 vezes no crediário próprio. A loja está localizada na Rua Paula Bueno, 540, no Taquaral. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a ADACamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí. E mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola. Ponte Preta, Guarani. Marco Guarizo. 11 horas, 57 minutos, intervalo de jogo no Brinco, 0... No Brinco não, no Moisés Lucarelli, Marco Guarizo, pelo amor de Deus, tá começando hoje a carreira, intervalo no Majestoso. Desculpa aí, torcedor Ponte Pretano, não xinga a gente não. Tá 0 pra Ponte, 0 pro Guarani. O Fábio Scheibe vem com o plantão esportivo e com os abraços no momento Maguila de Fábio Scheibe. Vamos lá, Guarizo. 25ª rodada da Série B. 6 jogos já foram realizados nessa rodada, né? O Londrina ficou no 1-1 com o Bahia. O Criciúma fez 2-0 no Operário. O CSA bateu o Vasco por 2-0. O Tombense ganhou do Sport com gol do meio do campo, como você disse antes, por 1-0. O Ituano fez 1-0 no Novo Horizontino. E o Náutico em casa perdeu de virada para o Vila Nova. Além de Ponte e Guarani, mais 3 jogos para finalizar a rodada. A Chapecoense enfrenta o Brusque. O Sampaio Correia pega o CRB e amanhã é um grande jogo. O Grêmio recebe o líder Cruzeiro. Na classificação da Série B, aqueles mesmos 4 times seguem no topo da tabela, se alternando entre eles, mas seguem com a mesma liderança do Cruzeiro, com 53 pontos. O Bahia vem em segundo com 44, o Grêmio em terceiro com 43, o Vasco tem 42, o Tombense em quinto tem 36, Londrina logo em seguida que tem 35, o Sport 34, Sampaio Correia 33, Ituano 33, Criciúma 33, CRB 32, Novo Horizontino 31, Ponte Preta 29, Brusque 28, Chapecoense 26. E o CSA é o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento com 26 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento tem o Operário 25, Vila Nova 24, Guarani 23 e o Lanterna é o Náutico com 21, Guarizo.
Muito obrigado, Fábio Scheibe. E agora, em dose dupla, os comentaristas da CBN elegem neste primeiro tempo O craque do jogo. Não sei se teremos consenso, mas vamos começar perguntando ao Carlão de Freitas. O seu craque do jogo, Carlão. Olha só, hein? Foi um bom jogo, mas o craque, assim... Cara, da Ponte não é porque saiu, não. O Leonaldo estava ganhando todas as segundas bolas. Ele realmente estava um leão ali, vai fazer muita falta para a sequência da partida. Da Ponte eu fico com o Leonaldo brigando, uma barbaridade. Arthur, quando desceu bem, com qualidade, mas o Leonaldo fica aí como destaque. Do lado do Guarani, eu não vou dizer nem tecnicamente, mas a maneira como ele incorporou o derby. Até essa briga com o Rodrigo Andrade mostra que o Giovanni Augusto está afim. Eu acho que não só o jogo de hoje, mas para a sequência do Guarani na Série B, eu quero o Giovanni Augusto assim, assumindo a responsabilidade, querendo o jogo, querendo honrar a camisa do Guarani. Então, pelo primeiro tempo, pela maneira como ele sentiu o derby, eu fico com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, e você, Gabi Castro? Vamos lá, do lado Ponte Pretano, também gostei do Leonaldo, gostei muito do Alisson, acho que tem esse espírito do meio campo da Ponte, ele cresceu no meio do primeiro tempo até o final, mas eu vou dar pro Arthur, viu, pelo lado Ponte Pretano, porque defensivamente foi muito bem o lateral esquerdo. É verdade que o Bruno José não atacou tanto, né, tava preocupado com o sistema defensivo, mas o Arthur foi bem defensivamente, e no ataque, sempre quando a Ponte chega, é pelo lado esquerdo, e não é pelo Fecim, é pelo Arthur. Então gostei do primeiro tempo do Arthur pelo lado da Ponte. Do lado do Guarani, gostei bastante do Jamerson, lateral esquerdo, bem defensivamente, tanto que o Igor Formiga teve que ficar mais no campo de defesa, porque estava sofrendo bastante, e o Jamerson ataca bastante, e defensivamente ele foi bem também. Mas eu fico com o Giovanni Augusto, né? Acho que é o meia do Guarani, é o meia que tá brigando, que tá tentando, que tá sendo caçado em campo, tá recebendo muitas faltas, que força cartão pro adversário, o que é importante também. Então, do lado Ponte Pretano, Arthur, do lado Bugrino, Giovanni Augusto. Mas então, Giovanni Augusto é um consenso como craque do primeiro tempo, de até aqui, Ponte Preta 0, Guarani também 0. Futebol Globo CBN. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani e ganhe descontos. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Contra filé importado R$ 39,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99 a unidade. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49 a unidade. Mas lembre-se de usar o cupom Ponte ou Guarani. No app Clube da Picanha Trend, você faz o pedido e recebe em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O comentário do jogo. O oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos começar o comentário desse primeiro tempo do Derby 204 até aqui 0-0 com você, Gabi Castro. Não? Oi, Guarizo. Opa, vamos lá.
Primeiro tempo distinto, tá? Das equipes. Elas alternaram ao longo desta primeira etapa. É um Guarani que começou melhor, a Ponte nervosa, até por jogar em casa, estádio cheio, acho que tinha a pressão e até um certo favoritismo. E o Guarani entrou um pouco mais tranquilo, chegou a pressionar no começo de jogo, teve 2 oportunidades, não conseguiu fazer esse gol. A partir dos 10 minutos, 0-0 no placar, a Ponte acalmou, colocou um pouco mais a bola no chão. Eu falei um pouco, porque explorando bastante o lançamento. O Guarani estava bem posicionado em campo, e aí a Ponte explorando bastante lançamento. Pro Igor Formiga, o Amaral lançando o Arthur nas costas do Lucas Ramon, que eu chamei a atenção. Então, do meio do primeiro tempo, a Ponte foi melhor, e aí no finalzinho do primeiro tempo eu senti um cansaço da Ponte, e aí o Guarani tentou de novo fazer alguma escapada, sempre pelo lado esquerdo com o Jamerson, com o Giovanni Augusto, e até uma certa participação do Edson, do estreante, ainda de uma forma tímida. Então vi um primeiro tempo muito equilibrado, que o Guarani começou melhor, a Ponte equilibrou as ações, e depois pelo cansaço o Guarani melhorou na partida. E você, Carlão de Freitas, como enxergou esse primeiro tempo? Um jogo equilibrado, gostei, achei interessante a postura do Guarani. Eu acho que é assim que tem que ser a disputa, em termos de Série B, de Campeonato Brasileiro, num clássico, num jogo difícil como é a Ponte. O contra-ataque bem encaixado pelo lado esquerdo, com o Edson, com o Giovanni Augusto. E Yuri faz uma boa partida, um cara que é importante na finalização, criou a principal chance, exigiu do Kaique França nos primeiros minutos. Então, um jogador que fez uma boa primeira etapa. Defensivamente, correu poucos riscos, a Ponte teve a chance do Alisson. É uma correção que precisa ser feita. A segunda bola, ela ficou muito com a Ponte, fez sim, quase faz um gol. A Ponte teve um outro rebote em que o Kozlinski fez uma boa defesa. Então, prestar atenção nessa segunda bola, nesse rebote, para que o Guarani tenha sucesso na etapa complementar. E a Ponte, eu acho que faltou colocar um pouco mais a bola no chão. Está muito ansiosa para tentar essa bola aérea, para encaixar essa bola aérea. Eu acho que se colocar a bola no chão, pode ser também uma receita de sucesso para a Macaca vencer o jogo. Carlão de Freitas e Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Reassumindo o comando pro Derby 204, Carlos Cabela. Muito bem, de volta pro segundo tempo, de 0-0, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, Guarani. Futebol, vamos CBN. Placar do primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Já recomeça a partida, é o segundo tempo, você acompanhando aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Adriana Almeida, a Ponte mexeu de novo ou não? Não, Cabela, a única alteração aquela do primeiro tempo, o Leonardo saiu para a entrada do Richelli. No intervalo, ninguém mexeu na Ponte. Vem o Guarani para o campo de ataque, o Pio já fala, com o Bruno José aí pela direita, saiu com bola e tudo, só arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. Rafael Pio. Guarani mexeu e esfriou a cabeça. Deve ter dado uma esfriada na cabeça. Mexer não mexeu, mesmo time da primeira etapa, Cabelo. Naldo tá bem na minha frente, ali carregando a bola. Ah, não é o Naldo que tava ali, era o Leonardo. Não, o Leonardo saiu também, não tá também? Não ali. deu Não certo. deu certo. Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo. É verdade. Eu acho que deu certo. Tá? Pois é. Tava vendo um vulto na minha frente, de touca na cabeça, que beleza. É o torcedor que está acompanhando a CBN Campinas, mas o que está acontecendo lá? É que nós ficamos na cabine, o departamento técnico fica à nossa frente. O Naldo estava trabalhando bem à nossa frente aqui, e claro, a gente está brincando com ele. Olha o Guarani, tenta sair jogando, a Ponte Preta devolve a bola para o campo de ataque, fez sim, já faz o domínio ali pelo lado esquerdo, rola a bola com o Arthur, de primeira fez o passe com o Alisson, caído pela esquerda, o Alisson nesse começo do segundo tempo, já vem pelo meio, tenta a finta, briga pela bola, vem por baixo. Rodrigo Andrade para fazer o quarto, ela sobra com o Edson, joga errado, sobra com o Formiga, de cara pro gol, não, Formiga.
torcida pega no pé, abriu uma avenida para ele bater pro gol, demorou demais, tentou o passe, perde a bola, a torcida pega no pé dele, Adriana Almeida. Ele tinha que ter chutado pro gol essa bola, né? Tava livre da entrada da área, mete o pé na bola e aí ele foi tentar ligar com o Luca, que tava muito bem marcado. A torcida já elegeu alguém para pegar no pé hoje. Essa pessoa é o Formiga. Vamos torcer para que ele não comprometa pro lado da ponte. É verdade, aliás, o Formiga no primeiro tempo, a torcida já pegou no pé dele pra caramba e já começa o segundo tempo da mesma maneira. Elvis, toca na bola, joga com o Luca, Luca faz de domínio, recua com lá pela direita, era o Amaral, toca no ataque, o lançamento foi feito pela esquerda, Fecim, corre na bola, corre ali com o Lucas Ramon, bola pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da ponte, último toque do Bugrino, bola foi pra fora, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, fosse você no lugar do Formiga, você faria o que ali? Num jogo desse? Sim. Num derby? Sim. Fecharia os olhos e soltaria a minha perna direita. Nossa, se fosse eu, dava estiramento da coxa até lá no dedinho. Bota a bola no campo de ataque, a Ponte Preta, o lançamento foi lá do lado direito pro Formiga, ele domina, vai pra finta, escapou bem da marcação, carregou, rolou pelo meio, perde de novo a bola, a torcida pega no pé, hein? Agora ele assinou atestado pra pegar no pé dele, viu, Adriana Almeida? Mas ele até fez um drible bonito antes, né? Uma bola no meio das pernas do jogador do Guarani, aí depois, na hora do passe, não deu certo, mas ele cobra a lateral, tá tentando o Formiga. Arremesso manual cobrado, o Alisson vem com ela. Tentava a devolução, o desvio foi feito ali pelo Edson, a bola foi pra fora, arremesso de novo. Lá pro Formiga fazendo o arremesso pela direita. Toma a distância, ele prefere o choque curtinho ali com o Luca. Luca devolve no Formiga, Formiga reentrada do campo, já domina. Rola a bola com o Amaral, pela intermediária, encontrou o Elvis. Pelo lado esquerdo, tenta o toque. Pega a mão na bola, mas deu certo. O Arthur vem consertar as coisas, fica com ela, já bota no campo de ataque. O lançamento era pro Fecim. Antes dele vem Lucas Ramon para fazer o corte. No meio do caminho chega Richelli. Richelli toca na bola pro Arthur. De primeira pro Elvis. Girou bem o corpo, foi puxado, o pé de falta, é falta em cima dele. Falta do Yuri não, quem estava ali no lance era o Madison, falta do Madison, ali pra cima do Elvis, tá parado o jogo, é falta pra Macaca, Adriana. O Elvis até desistiu da jogada, porque o Madison foi puxando e ele não conseguiu evoluir. Resolveu parar e aí o árbitro apitou a falta, é uma falta perigosíssima. O Elvis vai lançar essa bola pra área, quase todo mundo da Macaca dentro da área. Falta cobrada, levantamento na área, ali pelo meio, a bola tá viva, lá no meio, chega por baixo para fazer o corte, o Edson sai jogando, chega por baixo o Fecim puxou a camisa, hein? Fecim puxou a camisa ali do Edson, Adriano Almeida, você tá bem de frente pro lance aí, era falta para cartão, não era não? Eu acho também, porque o Edson, se ele engata uma quinta ali, ele ia puxar um belo contra-ataque pro Guarani. O Fecim, sentindo isso, já quis parar o jogo aqui no campo de ataque da Ponte mesmo. Marcelo de Lima Henrique só conversou com ele, deixou quieto, o Guarani já cobra. Ô Gabi, o Luca tá meio sumidão na equipe da Ponte desde o primeiro tempo, né? Tá muito marcado. Tá muito marcado e a bola não chega no Luca também, porque o Elvis não tá conseguindo fazer esse passe pro Luca, a Ponte não consegue ficar tanto com a posse de bola. Quando ela pega, já tem sempre 2, 3 jogadores do Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque, Jamerson lá pela esquerda, acompanhado pelo Alisson, ele faz a finta, vem por baixo. Matheus Silva vai na bola, mas ele pega a falta do Alisson, um pouquinho mais atrás ali, Rafael Pio. É isso, o Matheus Silva, ele faz aquele movimento de mostrar a bola, né, pra dizer que pegou a bola, só que a falta foi do Alisson, por isso, marcado pelo Marcelo de Lima Henrique. É falta que favorece o Guarani. Ali pela meia esquerda tem o Giovanni Augusto e o Edson tava por ali. Fica só o Giovanni Augusto para cobrança. Um pouquinho mais atrás ali fica o Jamerson, o Rodrigo Andrade, ele fica lá no círculo central do gramado e a falta vai ser cobrada. Giovanni Augusto na cobrança, preocupado o Kaique França. Giovanni Augusto na bola, faz o levantamento para a grande área, desvio de cabeça, Kaique França! Para fazer o desvio e botou para fora, defesaça do goleiro da Ponte, bota para escanteio, Rafael Pio. Até porque essa bola veio alçada dentro da área e ali no bolo, né? Chega o jogador do Guarani, consegue o cabeceio, o Kaique França vai pra bola meio em dúvida, consegue fazer uma defesaça, joga pra linha de fundo, escanteio lado direito, o primeiro do segundo tempo pro Guarani. Jamerson vem chegando pra cobrança. Jamerson tá ali pelo lado direito para fazer a cobrança, vem bola para a grande área, vai todo mundo lá para dentro, hein? Todo mundo lá para dentro da grande área. Jamerson na cobrança de perto da canhota, autoriza o árbitro, vem bola para a grande área, correu para a bola, levantamento feito, sobe de cabeça o Arthur para fazer o corte, ela vai sobrando com o Bruno José, que recua lá para começar tudo de novo para a equipe do Guarani, já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça Richelli, faz o corte, vem Giovanni Augusto para ficar com ela, o Alisson chega na cobertura, Giovanni Augusto ginga para lá, para cá, escapa da marcação, vai pro gramado, é falta!
Falta do Richelli, é falta que favorece a equipe do Guarani no pico da grande área ali pela direita, hein, Pio? E essa pegou, né? Porque o Giovanni Augusto, numa gingada, ele tirou 2. O Alisson e também o Richelli. O Richelli pegou o Giovanni Augusto por baixo, camisa 10 foi pro gramado. A falta marcada quase no bico da grande área, lá do direito de ataque bugrino. Jamerson e Giovanni Augusto, os dois da bola. Os dois ali na confidência da cobrança da falta. Um conversa no escutador de piada do outro ali. O Jamerson vai se ajeitando de perna canhota. Giovanni de perna direita. Kaique França tá lá de cócoras na trave, acertando a barreira. 3 homens na barreira, Ponte Pretana. Todo mundo lá na grande área. É bom momento pro Guarani. Torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo. Giovanni Augusto ameaçou. Rolou na entrada da área. Bruno José bateu longe do gol. Bateu longe do gol. Pio, longe do gol, Pio. Quase lá no camarote, Cabelo. Tiro de meta batido, sai trabalhando mais uma vez a equipe da Ponte Preta. Tá jogando lá pela direita com o Matheus Silva. Despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, bota lá no campo de ataque. Lançamento, sobra de bola ali pelo meio com o Jamerson, já rola do lado. Trabalha, sai de bola, Madison com ela, vem carregando o Richelli, acompanhando. Richelli, toma cuidado, tem cartão já em Richelli. Já tem cartão em Richelli. Sai trabalhando a bola, a equipe do Guarani. Vai tocando a bola de um lado de outro, vai jogando mais uma vez ali pelo meio. Vem com o Bruno José, de calcanhar, devolve pela direita. Lucas Ramon se apresenta no campo de ataque, tem Amaral na cobertura. Ele faz a finta para cima do Arthur, devolve no Bruno José, ali pela direita, toca na bola, faz o trabalho de um lado de outro, pentou, lançamento na área. Vem Matheus Silva lá no meio da área para fazer o corte e joga para fora do campo. Bola foi para fora. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Ali pela direita tem Lucas Ramon para Bruno José, toca na bola, vem Fecim por baixo, faz o desvio, bola para fora, último toque do Bruno José, um arremesso manual que favorece a Macaca. Lado esquerdo, campo defensivo. Aí ali o Arthur vai se ajeitando para fazer a cobrança. O Arthur vai se ajeitando ali, já faz a cobrança pro Fecim. Vem buscar o jogo por baixo, vem Rodrigo Andrade para fazer o corte e bota a bola para fora. Em manual que favorece a equipe da Ponte Preta mais uma vez pela esquerda. Agora, o Carlão, se do lado da Ponte Preta o Luca tá sumido, do lado do Guarani também, o Yuri também sumidaço, né? É, Cabela, porque são dois jogadores que precisam dos meias, precisam das assistências, eles precisam dos laterais, né, os flancos, porque senão eles não jogam. Não são jogadores que buscam a bola, são jogadores que esperam, são definidores. Então, por isso é até natural essa má apresentação do Luca e do Yuri também. Vem Ponte Preta pro ataque. Pouca aparição. Vinha Ponte Preta para o ataque, chegou por baixo, Rodrigo Andrade cortou o próprio Elvis na cobrança. Tem jogador do Guarani caído ali em cima da linha divisória do campo. E parece ali que está caído é o Madison, né? Acho que é o Madison, está caído ali de novo. O jogador da equipe do Guarani. É ele mesmo, está caído ali pertinho do meio campo. Arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta. Você vai interagindo conosco. Enquanto isso, pode mandar seu recado através do nosso WhatsApp, 991869070. Através do YouTube você pode interagir com a gente também. Pode mandar aquele recado bem bacana. Participe conosco. Vai participando, interagindo com a gente aqui no Sonzão da CBN Campinas. Vai lá, participe conosco. O Madison levanta ali, tá tudo bem com ele. Arremesso manual cobrado, Richelli com ela, toca na bola ali pelo meio com o Amaral. Amaral já faz o domínio, segura a bola ali pelo campo defensivo, já toca na frente, lá pela direita. Formiga recebeu lá pelo lado direito, pintou levantamento, vem bola para a grande área. Chega a zaga, faz o quarto e joga para fora. Bola em arremesso manual que favorece a equipe mais uma vez ali da Ponte Preta no campo de ataque. Vai trabalhando a bola, mais uma vez a equipe da Macaca. Lado direito, vem o Alisson brigando por ela. Cai o jogador do Guarani, o árbitro para e pega a falta, Adriana Almeida. Falta em cima do Jamerson, a falta já cobrada para o Guarani. Um detalhe, Cabelo, a Ponte Preta persegue o primeiro gol em 2022 em derbys. Nos 2 primeiros jogos, a Macaca passou em branco. O Guarani venceu o primeiro 3-0, o segundo 0-0. Mas a Ponte defende uma invencibilidade no Majestoso de 13 anos. Olha, a Macaca chegou no ataque, o Elvis invadiu a área, bateu o rasteiro para fora do gol! Todo mundo vai em cima do árbitro pedindo uma falta no ataque da equipe da Macaca. O Elvis perde a melhor chance do jogo, Adriano Almeida. Um lance para levantar a torcida que estava meio sonolenta
Preta nesse começo de segundo tempo. O Elvis conseguiu um belo passe do Luca, numa dobradinha entre os dois, que pela primeira vez saiu. E aí, depois da finalização, essa bola desviou. É o que os jogadores do Guarani argumentam, falando que não, mas eu vi sim, essa bola desviou antes de sair. Agora o Bandeira dá tiro de meta e o Marcelo de Lima Henrique então vai com o Bandeira e assinala o tiro de meta. Pra mim, essa bola desviou e seria escanteio. Pois é. É o jogo, é o derby, né? Um cara de derby, jogo quente, jogo pecado. Ela foi pra fora ali, todo mundo reclamou do escanteio. Adri disse que foi, teve desvio, o árbitro falou que não. Segue o jogo. Vem pro campo de ataque, trabalhando ali mais uma vez a saída de bola, a equipe do Guarani no tiro de meta, despacha. Lá na frente vai subindo de cabeça o Matheus Silva, sobe de cabeça, o Yuri não acha nada, a bola quica no gramado, chega Richelli, chega também o Arthur, dá um bicão, o Arthur na bola, sobe lá no 19º andar, bola vem com o Fecinho de cabeça, toca na bola pelo meio, o Elvis chegava na bola, recebe falta, é falta do Rodrigo Andrade em cima do Elvis, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. E o Elvis falou ali pro Arthur, vai Arthur, pega a bola lá Arthur, correu lá o Arthur, pega a bola, pra cobrança da falta, tá todo mundo pilhado ali, viu Gabi? E o Arthur respondeu, e chuta forte lá na frente, porque foi oportunidade desperdiçada, viu, do camisa 62, é derby, é poucas oportunidades, quando aparece precisa finalizar com mais tranquilidade. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível, é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 12 minutos de bola rolando. Vamos chegando a 13 minutos deste segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli, 25ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta 0. Guarani também 0. Fábio Scheibe, chega aí. Amanhã o Allianz Parque recebe confronto entre líder e vice-líder do Brasileirão. Às 16 horas tem Palmeiras e Flamengo. Mais tarde, às 19 horas na Vila Belmiro, tem um clássico paulista entre Santos e São Paulo. Futebol, vamos CBN. Corre Arthur para evitar a série, fica com ela no campo defensivo. Ponte Pretano rola a bola pelo meio com o Amaral que vem buscar o jogo. Dormiu no ponto, Madison rouba a bola dele, vem Guarani para cima, rola a bola lado esquerdo, tenta a finta, chega Amaral de novo para fazer o quarto e briga por ela. O Fábio Sanches por baixo toma a finta, sobra de bola, batida do Edson. Explodiu em cima do Amaral, sobra de bola com o Arthur. Que bobeira, deu o Amaral ali pelo meio, hein? Olha o Elvis, toca de cabeça, busca o Arthur no campo de ataque. O Elvis briga pela bola, o Jamerson vem com ela. O Elvis chega por baixo cometendo a falta. Vai tomar cartão o Elvis, hein? Adriano Almeida. O Elvis é experiente, né? E o Jamerson já tinha caído 2 minutos atrás, um pouco antes aqui, sentindo uma pancada também. Aí o Elvis foi lá de novo pra cima dele. Mais uma pancadinha, faz parte do derby também, esse rodízio de faltas. A gente olha aqui no movimentação no banco de reservas, o Mozart olha no relógio, põe mão no bolso, tira a mão do bolso, carrega, conversa com o pessoal do banco. No banco da Ponte Preta fica pai e filho ali, né? O Guilherme e o Hélio dos Anjos, os dois conversando ali. O Guilherme abraça o pai, fala, pai, tá feio negócio, pai. Vai lá, vamos mexer lá, vamos ajeitar. Falta cobrada, vem bola pro ataque, lançamento feito numa mão do velho de França. Oi. E os jogadores do Guarani todos no aquecimento, né? Ali atrás do gol do portão de entrada. E na jogada anterior, a sorte do Amaral é que era o Madison, né? Porque esse é o Giovanni Augusto que rouba aquela bola. Olha, a Ponte no ataque, é falta. É falta em cima do Richelli, falta dura em cima do Richelli. E ali vai em cima ali. O Lucas Ramon vai encarar o árbitro, toma cartão amarelo pro Lucas Ramon, Adriano Almeida. O Richelli tinha ganhado, né? Depois do lançamento ele já tinha colocado o pé nessa bola e poderia sair num contra-ataque grande aqui em favor da Ponte. O Lucas Ramon achou melhor parar com falta e aí é uma falta que realmente foi bem aplicado, cartão amarelo pro Lucas Ramon. É falta que favorece a equipe da Macaca, lado esquerdo, tá ali o Elvis para fazer a cobrança. Elvis vai na cobrança, todo mundo na dentro da grande área, preocupado com Kozlinski. Aumenta o volume, torcedor da Macaca, pinta o levantamento na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, tira o perigo. A bola tá viva ali pelo meio, vem Amaral que não acha nada, chega o Feci para consertar, recua com Formiga, último homem, Ponte Pretano em cima da linha divisória do campo, já despacha na ponta canhota, faz o lançamento, vem Bruno José. Ele se atira na bola para fazer o quarto, recupera a bola, a equipe do Guarani, o Giovanni Augusto, toca na bola pro Madison, pela direita, carrega a equipe do Bugre do campo de ataque, abriu com o Lucas Ramon na ponta direita, foi pra finta, pintou, lançamento, bola rolada na área,
passa por todo mundo, evita a saída do Yuri. Quando ele evita a saída, ele toca a mão na bola. Tem jogador da equipe da Macaca caído, aliás, 2 jogadores da Macaca caídos ali dentro da pequena área. Rafael Pio. Se o Edson não desvia essa bola, talvez ela chegasse inteira pro Yuri, né? Na jogada do Lucas Ramon aqui pelo lado, ele faz o passe, aí passa por toda a extensão da área, ainda tem o toque, né? Ali no atacante bugrino, por isso acaba desviando. Jogadores da Macaca sentindo, me parece o Fábio Sanches quem tá caído ali, né? O Matheus Silva tá caído aqui, o Fábio Sanches está se levantando do outro lado. Os dois caíram, na verdade, né? E o Matheus Silva, ele caiu em cima do joelho. Ele cai em cima do joelho, o zagueiro da equipe da Macaca. Pois é, já tivemos a saída do Leonardo com uma pancada muito forte no joelho. No primeiro tempo saiu. E agora outro jogador que tem problema com o joelho ali é o Matheus Silva. Pois, hein? Carlão de Freitas, e até aqui, hein? E até aqui, 15 minutos, pouco mais, 16 minutos agora, Carlão. E o jogo? Olha, Cabelo, a Ponte, naturalmente, por jogar em casa, ela toma a iniciativa, mas o Guarani defensivamente faz uma boa partida. Às vezes, falta um pouco de concentração pro Jamerson na saída de bola, errando alguns passos, o próprio Bruno, o Rodrigo Andrade, mas o Guarani, taticamente, vai tendo um comportamento muito bom. Bruno José fazendo uma grande partida, mesmo ofensivamente não funcionando tão bem, mas defensivamente está jogando para o time, taticamente cumpre um papel importantíssimo. E o Giovanni Augusto vai ditando o ritmo do Guarani. Acho que o Matheus Silva vai voltar ali, né? Pelo menos já está correndo ali ao lado do campo ali. Manca menos que o Leonardo, por exemplo, quando voltou, quando recebeu a pancada, né? Olha a Ponte, vem para o campo de ataque, chega rasgando por baixo o Madison. Não bicando a bola, ela cai aqui fora do campo, no alambrado, toca no alambrado, volta lá para dentro do campo. O Guarani vai mexer 2 vezes e a Ponte Preta vai mexer 2 ou 3 vezes ali. Tem 3 jogadores ali. A equipe da Ponte Preta, o Guarani 2. Tá mexendo ali a equipe do Bugre. Daqui a pouquinho a Adriana, o Pio vai confirmar as trocas da equipe do Guarani. E a Adriana vai confirmar as trocas da equipe. Mas essa placa aqui vai ser difícil, viu? Mas eu já tô adiantando o pedido de ajuda aí de vocês. Vamos lá, tá entrando na Ponte para te ajudar o 7 e o 18. Tá? Ok. 7 e o 18 na Ponte. Estão entrando ali. Então, e no Guarani? No Guarani já dá até pra gente confirmar. Foram 3, né, no Guarani, Pio, é isso? Então vamos lá, substituições no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança no Bugre. Saiu Bruno José com a 17 e entrou o Bruno Miranda 99. Bruno Miranda 99 no lugar do Bruno José com a 17. A outra mudança na equipe do Guarani, foi embora o Edson com a camisa 88, entrou o Richard Rios com a 18. Richard Rios, 18, está em campo no lugar do Edson com 88. Já confirma a terceira, Cabela. Bruno Miranda, viu, Pio? E aí saiu o Madison. Madison, isso, no lugar do Bruno Miranda. Muito bem, Bruno Miranda 99, é isso? Exatamente. Muito bem, Bruno Miranda. Muito bem. Tá aí, portanto, as trocas na equipe do Guarani. Vai ser feita a troca ali. Ih, o Amaral tá saindo tudo torto ali também, mancando pra caramba ali. O Amaralzinho também tá saindo. Daqui a pouco a Adriana vai confirmar. Além do 7 e do 18, Adriana, o 2 também, tá? O 2 também tá entrando na equipe da Macaca, o camisa número 2. Muito bem. Daqui a pouco a Adriana vai confirmar todas as substituições na equipe da Ponte Preta também. 0-0 placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Vem Guarani para o campo de ataque, desvio de bola para fora, arremesso manual. Agora sim, vamos lá. Tem substituição na equipe da Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 3 alterações na Ponte Preta. A primeira na lateral direita. Foi embora o 22, Igor Formiga. Para a entrada do 2, Norberto. A outra mudança no meio-campo foi embora o 19, Felipe Amaral. Para a entrada do 7, Moisés Ribeiro. E o outro que saiu, 21, Richelli.
foi embora para a entrada do 18, Nicolas. Muito bem, tá aí também as 3 substituições da equipe da Macaca. Moisés Ribeiro. De volta a equipe da Ponte Preta. Vem Guarani, sai jogando a bola ali pelo lado direito com o Richard Rios. Perde o lance, sobra com o Elvis. Elvis já faz a ligação com o Nicolas. Tenta a finta, vem por baixo o Lucas Ramon, que desvia a bola, bota pra fora, manual, que favorece a equipe da Macaca. Daqui a pouquinho quero ouvir aí o Gabi, quero ouvir também o Carlão nessas substituições. Foram 6. 3 por cada lado. Oi, diga, Pio. E só pra deixar certinho, né? O Lucas Venuto foi quem entrou no lugar do Bruno José. Muito bem, 77 Venuto. Bota no campo de ataque a equipe da Macaca. Tabela feita. Bernardo com ela. Encontrou o Alisson pela meia direita. Preparou o chute. Foi pra finta. Invadiu uma área. Tenta o toque da bola. Vem por baixo. Jamerson. Joga em cima do Fecim. Bola pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos começar por Gabi Castro. Movimentação geral da equipe de Ponte e da equipe de Guarani. Vamos lá, pelos lados bugrinos que foram as primeiras alterações. Saiu o Madison, entrou o Richard Rios. Um volante por outro, o Madison pode ter sentido. Mudança no ataque, saiu o Bruno José, entrou o Lucas Venuto e saiu o Edson, entrou o Bruno Miranda. Então, o Bruno Miranda de muita expectativa, né? Jogador que veio do Bolívar, a torcida queria que ele fosse titular, ganhando então a primeira oportunidade no derby. E aí ganha mais fôlego então para este ataque, para poder renovar e até puxar o contra-ataque. E do lado Ponte Pretano, o Igor Formiga e o Amaral não estavam fazendo uma grande partida. Coloca o Norberto, que é mais experiente, tem mais força, né? Técnica, e também no meio-campo o Moisés Ribeiro. E agora ganha um atacante de velocidade que até então não tinha, que é a entrada do Nicolas. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Baixe agora o app Clube da Picanha Trend. Peça tudo para o seu churrasco e receba em casa em até 50 minutos. App Clube da Picanha Trend. Luca passou errado ali, o Guarani recupera agora Carlão de Freitas. Pelas substituições aqui, tô vendo que o Mozart coloca o time mais à frente e o Hélio dos Anjos continua pensando na defensiva ali no meio campo, hein? Mas ele abriu aqui o Nicolas, né, pelo lado esquerdo, o Fecim na direita e o Luca com a definição. O Elvis continua sendo o organizador e os dois pegadores, né? O Moisés Ribeiro no lugar do Richelli e o Alisson fazendo ali o lado direito na volância. Aqui atrás o Norberto no lugar do Igor Formiga coloca um pouco mais de qualidade técnica, né? Porque o Formiga tem a força, mas não tem a jogada final. O Norberto tem a jogada final. Vem pro campo de ataque a equipe da Ponte Preta com o Alisson lá pela direita, ele pisa na bola, tira o corpo, escapa da marcação do Bruno Miranda, ele bota mais atrás com o Matheus Silva, rola a bola, o Elvis vem buscar o jogo, tem marcação em cima dele, recua com o Fábio Sanches, que bota atrás com o Kaique França. Apertando a saída de bola, a equipe do Guarani aperta a equipe da Ponte Preta na saída de bola. Sai jogando o Lucas Ramon de cabeça, já faz o corte, vem o Fábio Sanches com o pé direito, toca na bola, o Elvis fica com ela, rola com o Arthur, bota no campo de ataque Nicolas, gira o corpo, pede falta, é falta que favorece a equipe da Macaca lá do esquerdo. É falta que favorece a Ponte, vai se ajeitando ali o Arthur para cobrança, tem pressa, rola a bola com o Elvis ali pela meia, Giovanni Augusto encosta na marcação, ele rola com o Moisés Ribeiro, devolve no Arthur, toca na frente com o Nicolas, vai tocando a bola a equipe da Ponte, o Arthur com ela, se apresentou bem, abriu uma avenida de cara pro gol, puxou pelo meio, preparou a batida, preferiu a bola rolada, chega a zaga para fazer o corte. Quando ele puxa pro meio, a zaga do Guarani fecha ele, era para chegar batendo antes do corte, toca a bola a equipe da Macaca, lá pela direita mais uma vez, vai trabalhando com o Bernardo, faz a finta, escapa da marcação do Bruno Miranda, pintou cruzamento, sobe Jamerson para fazer o corte, ela sobra com o Alisson, mantém a Ponte Preta ali à frente da grande área, o Elvis rola a bola ali na fogueira, chegou por baixo, brigando por ela, o Matheus Silva, cai de novo o zagueiro, sobra de bola com a Ponte Preta, lá na direita, vem bola para grande área, chegou por baixo o Bruno Miranda. Ele faz o corte, joga para fora, o Matheus Silva levanta, mas o Yuri continua caído, Adriano Almeida, escanteio para a Ponte. O Yuri agora vai se levantando, bancando bastante, mas vai vir ajudar a defesa do Guarani, porque a Ponte tem mais um escanteio. Escanteio pelo lado direito do ataque, é o primeiro desse jeito no segundo tempo. Elvis vem na cobrança. 25 toques, CBN marcando 25 minutos deste segundo tempo. Cruzamento da grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Fecim, que corre para evitar a saída. O Venuto acompanha, ele dá um tapa na bola ali, mais atrás com o Moisés Ribeiro. Fica com ela dominada, é o último jogador da Ponte Preta, já faz a ligação lá pela direita com o Bernardo. Pela amiga direita, o Bernardo com ela. Pintou levantamento na grande área, sobe a zaga do Guarani mais uma vez. Dessa vez foi o Derlan que fez o toque de cabeça, joga a bola para fora, manual para a Ponte. Aperta a Ponte e vem para cima, já passamos de 25. Aperta a Ponte, rola a bola ali pelo lado esquerdo com o Moisés Ribeiro, ajeita na perna direita, inverte a jogada lá na ponta direita para o Elvis, domina no peito, coloca no gramado, tem marcação do Jamerson, ele carrega da linha de fundo, é falta em cima dele.
Ele ameaçava o cruzamento, quando ele faz o toque, o Jamerson chega atrasado e a falta para Ponte Preta à sua frente aí, Adriano Almeida. Falta assinalada pelo Bandeira, que estava em ciminha do lance, é quase um escanteio, então é ele de novo que vem para a cobrança, Elvis. Elvis na cobrança do escanteio. É mais um para Ponte Preta, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Elvis está na cobrança, autoriza o árbitro, Elvis, perna direita, levantamento no meio da grande área, sobe a zaga da Guarani para fazer o corte. Na verdade, quem subiu de cabeça ali foi o Matheus Silva. Dá uma testada na bola, joga para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Mega promoção da Fabril Decor Home, 50% off em tecidos exclusivos. Rua Paula Bueno 540, no Taquaral, em Campinas. Guarani vai mexer de novo, hein? Daqui a pouquinho o Guarani mexe de novo. Sai tocando errado a equipe do Bugre. Sobra de bola com a Macaca ali. Careca. Moisés Ribeiro. Rola a bola, lado esquerdo vem Nicolas, faz o domínio. Mal! Sobra de bola com o Lucas Ramon, sai fintando bonito, escapa do lance. Faz abertura com o Richard Rios. Vem por baixo o Moisés Ribeiro. Gigante ali por baixo para fazer o quarto. Joga com o Arthur. Devolve no Moisés Ribeiro. Ajeita na perna direita, levanta a cabeça. Busca o espaço, encontra. Boa visão. Encontrou o Bernardo lá pela direita. O Guarani vai se encolhendo a ponte, vai aproveitando. Vem bola para a grande área. Lançamento feito fechado demais. Nas mãos do Koslinski. Tranquilidade total do goleiro do Guarani, Adriano Almeida. O Norberto procurava ali o Fecim, que vinha fechando mais perto do gol, mas aí o Fecim é muito baixinho, perto do Maurício Koslinski. Ficou fácil pro goleirão do Bugre, que já repôs a bola. Já bota no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe, Fábio Sanches. Vem ali pelo meio, o Moisés Ribeiro brigando pela bola, chega junto dele ali, o Richard Rio. Ih, rapaz, o calcanhar, com o cotovelo, hein? Com o cotovelo na cabeça do Moisés Ribeiro. Eu não sei não, hein? Se não é lance pra VAR esse lance aí, viu, Rafael Pio? Ah, com certeza eles vão dar aquela observada, né, Cabela? Por isso o cartão amarelo pro 18 do Guarani, o Richard Rios, que entrou agora há pouco. Daqui a pouquinho o Nicolas Careca no Bugre. Pois é, eu já acionei aqui a minha tela pra gente ver do replay aqui. Gabi Castro tá aqui do meu lado acompanhando o lance. O lance foi feito ali. Eu venho com o braço levantado, né? O braço levantado em direção ao rosto do Moisés Ribeiro. Não sei não se o VAR não vai chamar o árbitro do jogo. E o Mozart vai botar outro atacante ali, mas vai apenas trocar 6 por meia dúzia. Daqui a pouco o Pio confirma a substituição, né? Vamos lá então. Vamos lá, tem substituição do Bugre. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Yuri deixa o gramado com a 9, vem Nicolas Careca 11 pro jogo. Nicolas Careca tem a 11, tá em campo, foi embora o Yuri com a 9. Muito bem, Nicolas Careca tá em campo, daqui a pouquinho eu já aciono os nossos comentaristas aqui na cabine da CBN Campinas. Vem Guarani pro campo de ataque, tá lá o Nicolas Careca, a bola foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. Toca a bola, a equipe da Ponte vem pro campo de ataque, sobra de bola com o Nicolas Careca. No bate-rebate, no sobra de bola com o Giovanni Augusto, lá do lado esquerdo, o árbitro para o jogo, tem 2 bolas em campo. Tem mensagem chegando aí, meu caro Marco Guarizo. Muitas, viu, Cabela? Pessoal acompanhando bastante aqui, o Cruz de Montemor, o Agel também de Montemor, o Alexandre Sertanejo, lá de Ribeirão Preto, Sérgio Neri, que não é o ex-goleiro, está nos acompanhando lá em Salvador, na Bahia. Marisa não, como é que é o nome aqui? Marcelo do Jardim Marisa, Manuel Duarte da Vila Brasilândia em São Paulo, Giovanni, Rosângela, Salustiano, todo mundo acompanhando a gente aqui, e o YouTube também tá bombando, Cabela. Legal, obrigado, gente, por todas as mensagens que estão chegando, essa interação bem bacana do Derby 204 no Sonzão da CBN Campinas. O jogo tá parado, tem uma falta que favorece a equipe da Macaca ali no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Já passamos de 30 minutos deste segundo tempo. 30 passados, segundo tempo de jogo. Moisés Lucarelli, 25ª rodada. Quando o sol bota a cara de fora aqui no Moisés Lucarelli. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. Também 0 para o Guarani. Fala aí, Fábio Scheibe.
Neste final de semana tem início a segunda fase da Série C. Olha a Ponte Preta no campo de ataque, pintou cruzamento, foi travado na hora H. O Bernardo que chegava lá pela direita, completa e Fábio. Tem início a segunda fase da Série C do Brasileiro. Botafogo de Ribeirão pega o Volta Redonda, a Aparecidense pega o Mirassol, o ABC pega o Figueirense e o Vitória recebe o Paysandu. Lembrando que 4 times sobem para a Série B do ano que vem. Escanteio cobrado, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, a sobra de bola ali pelo meio, o Fecim fez a finta, foi programado, pede falta, sai jogando a equipe do Bugre, Richard Rios briga por ela, o Arthur chega no lance, na roubada, Matheus Silva, o zagueiro, tenta o toque, chega a zaga, corta, sobra de bola lá pro lado esquerdo com o Giovanni Augusto, vem o Alisson por baixo. Pra fazer o corte e bota pra fora, o Giovanni Augusto cai no gramado, o árbitro fala que só foi na bola, só arremesso manual, Adriano Almeida. Como cai o Giovanni Augusto, né? Qualquer lance ele cai, demora a se levantar, pede falta. Jogador experiente que vai segurando e cozinhando o jogo, porque agora o Alisson foi na boa, no carrinho, na bola, limpo, porque o Giovanni Augusto tentava puxar um contra-ataque, mas tudo legal, lateral pro Guarani. Vamos chegando a 32 minutos deste segundo tempo de jogo, hein? 32 minutos, segundo tempo de jogo. A torcida pega no pé do Giovanni Augusto, 0-0 placar do jogo, já passamos de 30, reta final de derby aqui no Moisés Lucarelli. Oi. E Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto trocando farpas até agora, viu, Cabelinho? Meu Deus! Meu Deus! Sobra de bola com a zaga da Ponte Preta. Fábio Sanches fica com ela ali no segundo central do gramado, já faz a abertura lá do centro com o Moisés Ribeiro. Entrou bem o Moisés Ribeiro no jogo. Daqui a pouco eu vou falar com o Gabi e com o Carlão. Vem Moisés Ribeiro, lançamento feito, ele buscava o Arthur, sobe. Lucas Ramon de cabeça para fazer o corte. Sobra de bola com o Rodrigo Andrade, briga pela bola, vem por baixo o Moisés Ribeiro. A bola espirrada, sobra o Elvis, briga por ela. Ih, rapaz! Opa! Ah, rapaz! O Elvis e o Rodrigo Andrade ali, meu Deus do céu, hein? Agora tem jogador caindo de madura ali, simulando. Meu Deus, Adriana Almeida ficou esquisito ali, Adriana. Eu não entendi o Derlan caindo no gramado. Agora o Lucas chama a atenção dele porque foi uma confusão desnecessária. Antes, o Elvis foi atrás da bola, o Rodrigo Andrade protegendo, e aí o Rodrigo Andrade se irritou do nada. Reclamando, mas o Elvis estava na dele, tentando pegar a bola. E aí um princípio de confusão já desfeito aqui no gramado do Majestoso. Pois é, ali o Elvis conversa com o árbitro junto com o Rodrigo Andrade, tá tudo certo. Agora a gente falava do Moisés Ribeiro, o Gabi entrou bem no jogo. Entrou bem, mesmo sem ritmo de jogo, né? Não é um atleta que o técnico Hélio dos Anjos conta com ele, entrou bem no meio campo, marcando ali principalmente o Richard Rios, porque o Giovanni Augusto fica a cargo do Alisson. Agora, é impressionante, né? Sempre quando o técnico Mozart precisa utilizar o banco de reservas, os atletas que entram, o nível cai, né? O segundo tempo do Guarani eu tô achando pior do que o primeiro tempo. Só que com a entrada do Nicolas Careca, ganha em relação ao Yuri, porque ele tem mais mobilidade. Nesse momento ele tá jogando do lado esquerdo, mas ele pode ser o centroavante. Então ganha mobilidade o ataque do Guarani. Exatamente. Agora, Carlão, o Gabi tocou num detalhe importante. Contra o Náutico, o segundo tempo do Guarani também, principalmente depois dos 25 minutos, subiu o Guarani, né? Tomou uma pressão danada. Até porque o Guarani não está com a bola, né? E você ficar correndo, desgasta. Então, por isso, nesse momento, o Guarani tem uma queda, né? Com o Nicolas Careca, ele colocou o Chuck, que o Miranda centralizado. Colocou quem? El Chuck. Bruno Miranda, El Chuck. E ele vai jogar e vai ser o cara da definição. E o Careca do lado esquerdo para também neutralizar as descidas do Norberto. Ô Pio, por gentileza, acerta a sua papeleta aí, tá? É o Chuck. El Chuck Miranda. El Chuck. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta sai jogando lá com uma descida. Meu Deus. Bota lá no campo de ataque, lançamento. El Tanque eu já conhecia, o El Chuck tô conhecendo. El Tanque saiu, El Chuck entrou. Vem Ponte Preta pro ataque com o Fecinho ali pela meia, faz a finta, carrega pela intermediária, preparou, bateu! Golaço! Ponte Preta. Fecim! Ele carrega bem na diagonal, na frente da grande área, mas está longe da área, gente. Pra você que está acompanhando a CBN, está longe da área. Ele ajeita na perna canhota, solta a bomba, 35 minutos deste segundo tempo. Fecim!
Fecim! Que golaço! Que lindo! De perna canhota, joga no canto direito alto da equipe do Guarani do Kozlinski. Faz um golaço estufando a rede a 35 minutos. Levando o torcedor. Explode o torcedor da Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Solta o grito de gol que estava entalado na garganta. Faz 1-0 no derby. E eu dizia, é reta final. Fecim, que golaço do camisa 20 da Macaca, Adriano Almeida. Um gol desenhado com um DNA de um meia habilidoso, o Fecim, que pegou essa bola pelo lado direito, foi carregando em velocidade. A marcação veio e ele conseguiu escapar, escapou de 1, de 2, de 3. A hora que parecia que ele ia servir um atacante ponte-pretano, ele encontrou um chutaço. Teve um pequeno desvio no meio do caminho, o que ajudou essa bola a subir e cair maravilhosamente no ângulo direito do Maurício Kozlinski. Um golaço! Escreve o nome dele na história do derby. Fecim, camisa 20, Ponte 1, Guarani 0. Ponte na frente, torcedor canta aqui do Moisés Lucarelli, lotado nessa tarde de sabadaço. 1-0, tá ganhando a equipe da Ponte. Ih, agora de novo, hein? Agora vai ser expulso. Richard Rios vai ser expulso. Toma vermelho, perde a cabeça o 18 da equipe do Guarani. Tá expulso o Richard Rios. Viu? É aquela história, né, Cabela? O cara, ele não precisa apenas ter habilidade para jogar futebol. Ele tem que ter cabeça também, né? O Richard Rios entrou faz, quê? 10, 12 minutos. Fez uma falta, cartão amarelo. E agora, ele recebe o vermelho direto. Ele não recebe o segundo amarelo. Ele faz a falta para cima do Moisés Ribeiro. Desnecessária agressão, né? Pra cima do camisa 7 ponte-pretano. Richard Rios, camisa 18, está expulso. Guarani perdendo o jogo e agora com 10. Fica com 10 em campo a equipe do Guarani. Fica dramática a situação do Guarani aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte vai ganhando 1-0. Gabi Castro. A Ponte Preta faz o gol, um golaço do gol. Vamos por partes. Primeiro gol, 1-0 para Ponte Preta. No erro do Rodrigo Andrade, que tentou sair jogando pelo lado esquerdo, o próprio Fecim roubou a bola, veio caminhando para o meio e acertou um belo chute no ângulo. Por quê? A Ponte não estava finalizando, era até uma reclamação da torcida, né? A Ponte chegava próximo e ficava na insegurança. E aí veio a finalização, veio este recurso do Fecim e acertou um grande chute. E eu tinha acabado de falar, quando estava 0-0 ainda, Cabelo, sempre quando o técnico Mozart precisa contar com o banco de reservas, a equipe do Guarani cai o rendimento. O Guarani não consegue manter a atuação. Tijano estava fazendo uma grande partida, mas estava conseguindo enfrentar. Fez as alterações, não entrou bem o Lucas Venuto, não entrou bem o Bruno Miranda. Richard Rios não conseguiu entrar bem em nenhuma partida até agora, recebe o cartão amarelo e agora o Guarani joga com 1 a menos, vai ter que se superar para conseguir tentar esse empate. Carlão de Freitas, 1-0 a Ponte Preta, o Guarani com 1 a menos. Que momento é esse do derby, Carlão? É o momento que a Ponte já se aproximava do gol, principalmente com a entrada do Norberto. O Norberto deu muita qualidade ali. Se ele não tem a força do Igor Formiga, ele tem a jogada final, ele pensa na hora de fazer a jogada. Pegou. E a Ponte estava criando pelo lado direito ali, quando saiu até o gol do Fecim. Oi. Fiquei com a impressão que o Giovanni Augusto deixa o joelho no Arthur, hein? Fiquei com essa impressão, não sei se o VAR vai chamar. O Luca foi pra cima do Giovanni Augusto. A TV também vai mostrar. Eu fiquei com a impressão que ele deixa o joelho no rosto do jogador ponte-pretano. Público. Eu vou pedir ajuda lá pro Guarizo e pro Fábio Chap, que estão no estúdio, ver se tem o replay lá, que eu perdi a minha conexão aqui com o meu Premiere aqui, não tem imagem. Essa do Giovanni Augusto a TV não mostrou, Cabela. Agora tá passando, vai passar o replay agora, o Giovanni pisa na mão do Arthur. Foi isso que aconteceu, não pareceu intencional, porém a hora que o Arthur cai, não sei se foi intencional ou não, viu? É difícil saber, Cabela, que o jeito que o Giovanni Augusto cai é pisando na mão do lateral esquerdo Arthur da equipe ponte-pretana. Não tenho a certeza se foi intencional ou não.
Muito bem, o jogo já recomeça. A Ponte Preta chega com o Alisson no bico da bola do espaço para o contra-ataque. Sobe de cabeça o João Vitor. Tenta chegar na bola ali só para fazer o corta-luz. Na verdade, ele faz isso, que é o Moisés Ribeiro. A bola vai para fora, arremessamos no alto, favorece a equipe da Macaca. Já passamos de 40 minutos. Deste segundo tempo. Pois não, André? Revelado público e renda esta manhã / tarde no Majestoso. Público pagante. 15 mil. Olha, a Macaca vem fechinho pra cima do goleiro. Sem Kozlinski. Eu acho que saiu da área o Kozlinski ali, André. Bom, pelo menos até agora o árbitro não chama o VAR. Vamos ver. Mas deixa eu prosseguir aqui com o público. Público pagante, 15.095. Não pagante, 1.755. Público total, 16.850 pessoas no Majestoso, para uma renda de R$ 199.600. Pintou o cartãozinho ali pro Alisson, que cometeu falta em cima do Giovanni Augusto. Tem falta pro Guarani, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá. Giovanni Augusto tá na cobrança de perna direita, vem bola pra área. Vai se ajeitando lá o Guarani. O árbitro manda esperar, o Elvis catimba. O Elvis fica catimbando ali a cobrança da falta, não fica onde o árbitro determinou. O Giovanni Augusto vai pra cobrança. É falta que favorece a equipe do Bugre. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Torcida canta. Torcida Ponte Preta canta aqui no Moisés Lucarelli. Joga agora, joga com a menos. Falta cobrada, levantamento na grande área. Desvio de cabeça pra fora. Último toque do Ponte Pretano. Matheus Silva joga a bola pra fora. Escanteio que a equipe do Guarani. É pela direita o esquinato que favorece a equipe do Bugre. Vai pintar levantamento. Vem bola pra grande área mais uma vez. A equipe do Guarani ali pela direita. É mais um escanteio que favorece a equipe do Bugre. Jamerson tá na cobrança do lado direito, de perto da canhota. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Vem bola para grande área. Um som vazando estranho aí, tem um som vazando esquisito aí, hein? Vem bola para grande área. Mais uma vez, vai para a cobrança o Jamerson. Bom momento para a equipe do Bugre. Levantamento lá no segundo pau de cabeça. A bola vai saindo em tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O jogo teve um momento da marcação do gol, né, Gabi? Da marcação do gol. Até o lance aqui do Giovanni Augusto em cima do Arthur, muito tenso em campo, né? Ficou truncado, né? O derby, ele traz essa tensão, o clássico dos dois lados. O Guarani acabou sentindo o gol, é óbvio, né? Já na parte final da partida. Depois ainda teve a expulsão. Aí teve um pedido de expulsão pro lado da Ponte. Então, ânimos exaltados neste momento. E o fim de jogo promete. Mesmo o Guarani com um a menos, certamente vai poder pressionar e vai jogar essa bola na área visando o Nicolas Careca. É reta final do jogo, tem falta para Macaca. O Elvis está na cobrança ali pela intermediária. Vai levar perigo pro Kozlinski, né, Dri? Vai sim, vai vir bola lançada para a área, apesar de não ter muitos atacantes na área da Ponte Preta, mas o Elvis já cobrou. Cobra curtinho, sai jogando com ela, já bota no câmera ataque, lado esquerdo, sobe Lucas Ramon de cabeça, faz o desvio, Venuto, evita a saída, sobra de bola, ali pela intermediária com El Chucky, então faz o domínio, toca no Careca, perde a bola, recupera a Fecinho na intermediária, rola com o Luca, fez a tabela, sobra Luca, tenta o passe, vem a zaga do Guarani por baixo para fazer o corte, ficou fechado, tinha muita gente em cima do Luca e do Fecinho, sobra de bola com o Venuto, já bota no câmera ataque, lançamento foi feito ali pela direita, vem o Fábio Santos acompanhando, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, e o Bruno Miranda, ele chega empurrando ali o Fábio Santos, sem necessidade, né, Pio? Nenhuma necessidade, até porque já era tiro de meta, o Bruno Miranda empurra o zagueiro Ponte Pretano, Moisés Ribeiro chega, conversa com ele, o Marcelo de Lima Henrique também vai bater um papo com o jogador bugrino, parece completamente perdido o Guarani nesse momento. Pois é, aí o estúdio nos ajudem para ver quanto de acréscimo, porque subiu a placa, a gente se enxerga aqui. Quanto? 5. Vamos a 50. Ola da torcida da Ponte Preta fazendo a festa aqui no Moisés Lucarelli. Sobra de bola com o Alisson de cabeça, toca no Elvis. Tenta a bola enfiada, era pro Lucas, chegou por baixo para fazer o corte ali. O Derlan se enrosca com o Elvis, o Derlan depressa, faz a cobrança, já bota a bola lá pelo lado esquerdo. Ih, tá caído o Moisés Ribeiro, já vai se levantando, tá tudo bem com ele. Tudo cena de derby, cenas do derby 204. Agora caiu, hein? Agora caiu, bota a mão ali no braço o Moisés Ribeiro. O árbitro para o jogo, anota a falta que favorece a equipe do Guarani, Pio.
E quando a Ponte vai preparando ali a substituição, o Moisés Ribeiro cai, ou seja, pode colocar mais uns 2 minutinhos ali. O Giovanni Augusto até tentou cobrar rápido. O Kozlinski vem conversar agora também. Vai pra área o Maurício Kozlinski. Olha só, Cabela. Goleiro do Guarani lá na área. Giovanni vai cobrar. Pois é, e 46 agora, em 46 minutos. Esse segundo tempo é falta. Quem favorece a equipe do Guarani vai mexer. A equipe da Ponte. Fecinho vai deixando o campo. Daqui a pouquinho a Adriana confirma. O 11 vem aí, viu, Cris? Sei que na placa você não vai ver. O 11 vem aí. Boa. Tem a falta que favorece a equipe do Guarani. Vai todo mundo lá para lá, inclusive o Kozlinski. Só fica o Rodrigo Andrade lá na zaga da Ponte Preta. Vai para a cobrança a equipe do Guarani. Está autorizando a cobrança. Giovanni Augusto na bola. Correu para a bola. Perna direita. Levantamento feito lá no segundo pau. Sobe de cabeça o desvio. Kaique França. Vai, Kaique. O goleiro não está no gol, Kaique. A torcida queria que ele chutasse lá pro ataque, né, o Pio? O goleiro, todo mundo pedindo pra ele chutar a bola. A torcida começa a gritar, né? Olha o Bugre. Sai jogando errado a equipe da Ponte, sobra com o Nicolas Careca, ele vem carregando lá pela esquerda, tenta o cruzamento, bateu em cima do Matheus Silva, sobra com o Alisson, já toca no Bernardo, sai carregando a bola em velocidade, vem pro campo de ataque, a equipe da Ponte Preta, finalzinho do jogo, já vamos chegando a 47 minutos deste segundo tempo, reta final, vamos a 50, vai tocando a bola, rola a bola com o Elvis, Elvis faz o domínio, devolve lá na ponta direita para ninguém. Cai o Elvis, pede falta, a bola vai pra fora. Só tiro de meta que favorece Cabela. a equipe do Guarani. Pois não, André? Naquele lance anterior, o Elvis tomou cartão amarelo. Moisés Ribeiro, na verdade, camisa 7 da Ponte, acabou tomando cartão amarelo. Bota a bola ali pelo campo de ataque, a equipe do Guarani sobe, Matheus Silva. Ele faz o corte de cabeça, a bola vai lá pela direita com o Bernardo. Evita a saída, joga a bola pelo meio. Rodrigo Andrade de cabeça, devolve o Guarani, veio Alisson! É papo não, chega rasgando ao bico da bola, joga na torcida. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Vai tocando a bola mais uma vez ali, o Guarani no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Baixe agora o app Clube da Picanha Trend. Peça tudo para o seu churrasco e receba em casa em até 50 minutos. App Clube da Picanha Trend. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Vai chegando mais uma vez lá para fazer a cobrança. O Jamerson toca a bola com o El Chucky. Recua lá atrás do campo defensivo. Começa de novo com o João Vitor. Guarani pro campo de ataque, lançamento feito na ponta esquerda, só Bernardo de cabeça, bola para fora, arremesso manual, mais uma vez, pro equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Mega promoção da Fabril Decor Home, 50% off em tecidos exclusivos. Rua Paula Bueno 540, no Taquaral, em Campinas. O Arthur perde a bola, recupera Lucas Ramon, carrega o Guarani pro campo de ataque, pintou o lançamento pelo meio, sobra com o Rodrigo Andrade, batida. Kaique França! Rodrigo Andrade saiu na cara do goleiro da Ponte Preta, faz a batida, defesaça, milagre do goleiro da Ponte Pio. E podemos dizer que a Macaca fez 2 gols, um do Fecinho, outro do Kaique França. Impressionante a defesa do goleiro Ponte Pretano, depois da jogada do Lucas Ramon, Rodrigo Andrade cara a cara. Podia ter dado uma tiradinha, mas bela defesa, escanteio. Já cobrado, bola na área, sobe de cabeça, sobra de bola, batida pro Careca, pra fora. Só tiro de meta. Favorece a equipe da Macaca. Vai terminar o jogo. Tá caindo o jogador da Ponte Preta, o Nicolas Careca conversa com o árbitro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Deu Macaca. Ponte ganha o jogo, 1-0 num golaço do Fecim, a 35 minutos do segundo tempo. A Ponte ganha o derby 204. Ponte Preta, 1 pra Ponte. Guarani e nada pro Guarani. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Marco Guarizo.
Direto pro campo após a vitória da Ponte no Derby 204. Personagens deixando o gramado: Adriana Almeida, Rafael Pio. Bom, jogadores da Ponte ainda bem longe aqui do túnel, fazendo muita festa no gramado. Por aí alguém já, Pio? Dri, eu não vou ter acesso aos jogadores. Se alguém do Guarani, até peço ajuda do Guarizo, se alguém do Guarani for falar pra televisão, a gente pega uma carona. Pois não, nesse momento quem tá falando com a televisão é o Fecim, que vai sair daqui a pouco, vai ser ouvido pela Adriana Almeida. Então a gente vai segurando por aqui para ouvir os jogadores de Ponte Preta e Guarani após esse Derby 204 terminado com uma vitória ponte-pretana, um golaço do Fecim, que quer ir pro campo comemorar com os companheiros. Não tá dando muita atenção pro nosso colega Gustavo Biano. Brincadeira, agora sim ele tá conversando com o Biano. Já chegou alguém por aí, Dri? O time todo tá no meio de campo? Ainda não, todo mundo no meio de campo comemorando muito essa vitória. Os jogadores da Ponte sabiam, né, da importância de confirmar essa vitória vindos de uma derrota para o Brusque fora de casa e até para ganhar moral nessa ascensão que o time está no Campeonato Brasileiro da Série B. Então vamos ouvir o Kozlinski, já que o Pio não pode entrar no campo. A gente veio aqui para ter um espírito de luta. A gente sabia que o jogo ia ser muito pegado, forte. Resultado, no meu ponto de vista, foi justo, porque primeiro tempo muito igual, segundo tempo a gente baixou muito a nossa intensidade, competimos pouco. Perdemos muitas divididas e o time dele cresceu, conseguiram fazer o gol. Claro que dói, a gente sabe que representa o derby para a nossa torcida, mas o que a gente podia fazer era dentro de campo, agora acabou, focar nas próximas rodadas. Pedir desculpa pro torcedor pelo resultado, mas acho que empenho e garra desse clube, desse grupo não faltou, e a gente vai seguir lutando e brigando com todas as nossas forças para poder sair da situação que a gente está. No jogo passado você fez 3 grandes defesas, fez uma boa atuação hoje também, e agora tentou até dar uma de centroavante aí no final da partida para tentar ajudar o Guarani. Então, cara, a gente compra a ideia do clube, né? A gente quer ajudar, quer brigar pelos resultados da maneira com que a gente pode dentro da partida. Infelizmente hoje a gente não conseguiu, criamos algumas chances até também para parabenizar o Kaique, que segurou o resultado com uma baita defesa no final. Tá vindo aí. Pois infelizmente hoje foi o dia dele, não o meu. Ele conseguiu segurar o resultado e... Fala isso pra ele, tá do seu lado. Maurício Kozlinski, goleiro do Guarani. Os goleiros estão se cumprimentando, falando com a TV. E aí, Adriana Almeida, como é que tá a situação? E é muito legal esse clima amistoso aqui no gramado do Majestoso, viu? Apesar da guerra, no bom sentido, dentro de campo, firmada entre os jogadores, na saída dos jogadores do Guarani, tudo muito tranquilo. Kozlinski e Kaique se abraçam, enquanto o restante do elenco pontepretano faz a festa com o pessoal da geral, posa pra foto, dança, brinca, e daqui a pouquinho eles vão chegar por aqui, passar 1 a 1 aqui na minha frente antes de descer pro túnel, e aí eu vou ouvir um pouco dos jogadores pontepretanos. Quer ir daí, Guarizo? Vamos lá, fala, Cabelo. Ô Guarizo, o que o Kozlinski fez no jogo contra o Náutico, no último minuto do jogo, o Kaique França fez hoje aqui pra Ponte Preta. Exatamente. Vamos ouvir o goleiro da Ponte, então. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, valeu. Mas já o Kaique vai falar com a Adri, tá comemorando com o Thiago Toledo. Aliás, um grande abraço pro Thiago Toledo, teve uma perda na família dias atrás, assessor da Ponte Preta. Então, os personagens estão deixando o campo. Adriana? Vamos ouvir aqui os jogadores pontepretanos. O primeiro a passar por aqui é o Elvis, né? Que hoje não teve uma assistência, mas fala sobre o derby. É meu primeiro derby. Feliz demais de estar representando a Ponte Preta. E um jogo duro. Perdi um gol ali na hora que eu fui bater, ela quicou, mas graças a Deus não fez falta, fez um golaço, ele merece. E tudo normal em Campinas. Esse é o Elvis, então, né, com aquela tradicional provocação no finalzinho, falando sobre a disputa do primeiro derby. Richelli, o Richelli vai pro doping, então não dá para ouvir o jogador, que já tem que sair rapidinho. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir mais alguém. Os jogadores ainda fazendo muita festa aqui no gramado por causa dessa vitória, importante vitória. Deixa eu ver quem é que vai... Lucas, seu derby, 40 jogos, ainda esse gol não saiu, mas o importante mesmo foi a vitória. Eu já deixei claro. Eu priorizo muito o coletivo e eu estou muito feliz com o gol que o Fecim fez. Nosso grupo não tem vaidade nenhuma. O mais importante pra gente era vencer, a gente precisava vencer um jogo tão importante. E
falei no vestiário que a gente merecia dar esse presente pro torcedor, por toda a atmosfera que foi criada. Então a gente tá de parabéns. Tem dia que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas o mais importante a gente conseguiu, que era vencer. Tá aí o Luca, então. Deixa eu tentar chamar o Fecinho aqui, que foi o autor do gol. Fecinho, ele tá tirando foto aqui com o pessoal, é o grande astro desse derby. E a gente vai ouvir o atacante pontepretano que marcou um golaço hoje aqui no Majestoso. Fecinho aqui falando. Também com a sensação de marcar em derby, resolver um derby pra Ponte. Graças a Deus, Deus é bom demais. E eu queria dedicar também essa vitória pro Everton, né, que sofreu a lesão no jogo passado. Ô, Luca! E é isso, cara, a Ponte é isso. Acreditamos até um fim ali. Chute no final do jogo, o gol ali sofrido. Ponte é isso, mano. Agora é seguir em frente e buscar esse Tá, o Hélio conversou o que com você quando ele te escolheu, né, pro lugar do Everton? O que passou na sua cabeça? O que você está dedicando para ele também, um jogador que entrou ali, né? O que passou na sua cabeça também? Não, passou que eu tava tranquilo, já vinha jogando, aí o Everton entrou no meu lugar e eu já tava preparado para o que o professor ia fazer e ele me colocou e graças a Deus eu fiz o gol. A sensação de fazer gol em derby? Ah, maravilhoso, não tem explicação. Tá aí o Fecinho. O Fecinho é muito tímido, né? É difícil tirar algumas palavras dele. Vamos ouvir agora o Kaique França, que praticamente fez um gol no último minuto de jogo. A qualidade incrível que você tem vivido com a camisa da Ponte. Eu fico muito feliz, fico muito feliz pela regularidade, né? Porque a gente sabe que o goleiro a base dele é regularidade. O jogo de hoje a gente sabe que tinha um peso grande dentro do campeonato e toda a história centenária que é o derby. E eu fico muito feliz, foi um jogo que eu consegui ir bem e consegui ajudar no final a equipe. E a festa da torcida? Maravilhosa, como eu disse aqui, seria bom se todo jogo fosse lotado assim, porque com certeza eles foram um jogador a mais. Kaique, a sensação de vencer um derby? É incrível, né? O primeiro derby que eu venço, a gente sabe o peso dele, é uma sensação indescritível e eu tô muito feliz. Tá legal, obrigada ao Kaique França, goleiro da Ponte, um dos personagens também desse derby. Deixa eu ver aqui se tem mais algum jogador pontepretano. É muita gente também do staff aqui no gramado querendo tirar fotos com os jogadores alvinegros, principalmente nesse momento aí de muita alegria. Mas não, o Kaique França agora termina de atender novamente a televisão. O último no gramado desse derby de número 204, meu amigo Marco Guarizo. Valeu, Adriana Almeida! Ouvindo os personagens dessa vitória pontepretana por 1-0 no derby. Ademar Matsuoka. Essa pergunta ela pode ir para a equipe durante todo o programa, mas durante toda a repercussão, o pós-jogo do derby 204. Mas para mim foram 2 gols da Ponte. O golaço do Fecim e a defesa do Kaique França no final do jogo também. A Juliana Ribeiro de Souza está nos acompanhando, muito obrigado. Olha o que tem de pontepretano no Rio de Janeiro, caramba. E o pessoal comemorando muito a vitória aqui também, muitas mensagens no YouTube, Elisângela Alves, Emerson Santana, Cristiano Salvione, Severino Francisco da Silva, muita gente participando mesmo, José Luiz, Caio Spinelli, Walter Gomes, Eudes Azevedo, Carlos Henrique, Walter Gomes, Antônio Aires Pereira, Sheila Agripino, muito obrigado a todos. Vamos fazer uma grande cobertura aqui deste derby 204 após a partida. A bola não acaba de rolar, não. Daqui a pouco tem craque do jogo, comentário do jogo e muito, muito mais para você sintonizado aqui na CBN Campinas. O intervalo é rápido. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento, saúde completa e acessível é a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja em 50 minutos. Baixe agora, beba com moderação. Fabril Decor Home, mega promoção em tecidos exclusivos.
Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani e ganhe descontos. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Contra filé importado R$ 39,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99 a unidade. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49 a unidade. Mas lembre-se de usar o cupom Ponte ou Guarani. No app Clube da Picanha Trend, você faz o pedido e recebe em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Começou a grande queima de estoque no setor de tecidos na Fabril Decor Home. Descontos imperdíveis. Tecidos como viscose, crepe e muito mais. E o melhor, você pode parcelar até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 8 vezes no crediário próprio. A loja está localizada na Rua Paula Bueno, 540, no Taquaral. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Marco Guarizo. 1h10. A Ponte venceu o Derby 204 por 1-0. Daqui a pouco o Fábio Scheibe vai passar a situação dos dois times de Campinas neste Campeonato Brasileiro da Série B. Bonito ver o ginásio do Tênis Clube lotado, viu? Mas o Veracruz Campinas está perdendo pro Sampaio Corrêa na prorrogação. O time maranhense vai conquistando o título da Liga de Basquete Feminino. E agora, a equipe da CBN Campinas... O Pio chamou? Pois não, Pio. Só para dizer parabéns. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Oi. Oi, Pio. Agora sim. Não, só para dar os parabéns, né, pro pessoal que marca o jogo do Veracruz contra o Sampaio em Campinas no dia e no horário do derby. Parabéns. Parabéns mesmo. E olha, por isso até que me surpreende o bom público lá no ginásio do Tênis Clube de Campinas, né? Aqui no bairro do Cambuí, próximo aqui de onde nós estamos. Mas realmente é uma ideia de gênio. Bom, agora, hoje com o número ímpar de votantes, a equipe da CBN Campinas vai eleger... O craque do jogo. Sempre que eu ouço essa vinheta, eu mando um abraço para Nilson Belisário. Agora, o primeiro voto do craque do Derby 204 é seu, Carlos Cabela. Pra mim o Fecim, né? Mesmo com a defesa do goleiro Kaique França, pra mim Fecim. É de um lado só, escolhe um cada lado. Olha, a gente vai escolher o craque do jogo. Fecim. Fecim? Fecim. Então é o voto do Carlos Cabela, que está desde cedinho, né? A gente começa a transmissão às 10 da manhã, mas o narrador chega no estádio com muita antecedência. Então vamos deixar o Cabela almoçar, voltar para a Americana, parabenizar por mais um derby.
Cabela, grande abraço para você. Segunda-feira, toda repercussão aqui na programação esportiva da CBN Campinas, nas 2 edições do CBN Esportes. 11h30 da manhã a primeira edição e às 4h a segunda edição. Dentro do CBN Campinas também e também dentro do estúdio CBN, o Esporta CBN direto, sempre ligado e com a mensagem passando para o torcedor que nos acompanha. Um abraço a todos, bom sábado, excelente domingo e até segunda. Valeu, Cabela, é verdade, né? Vamos fazer o nosso comercial. O Cabela está no Placar CBN todos os dias depois das 2h30 no estúdio CBN, apresentado por esse que vos fala. Um voto para o Fecim. Rafael Pio tem condições de votar? Tenho sim, Guarizo. Fecim, né? O cara que faz um gol em derby, não tem como, né? Não tem como. Acho que a Ponte teve alguns destaques. Guarani até no primeiro tempo também teve alguns destaques. Acho que o Kaique França faz uma defesa maravilhosa no último lance, seria merecedor de um voto também, mas para mim o Fecim é o craque do jogo. Bom, 2 votos para o Fecim. Adriana Almeida consegue... Sim. Ô, Adri, tá pronto, Adri. Vamos lá. Sim, tô aqui já na sala de imprensa, sem sinal ainda do técnico Hélio dos Anjos, muita festa, a gente escuta aqui, né, no bastidor, muita festa. E na saída aqui também, eu pude ver o portão principal do Majestoso, uma aglomeração gigante, os torcedores fazendo muita festa, cantando. Pelo menos o que eu pude registrar, a saída muito tranquila e muito festiva aqui do Majestoso. Ainda bem que continue assim para o lado de fora. E o meu voto também é muito simples, né? Quem faz um gol no derby merece ser o craque desse jogo, um jogo muito amarrado, truncado, que teve seus valores em outros jogadores, mas pelo gol eu fico com o Fecim. Que show de imagens, Adriana Almeida, direto do vestiário da Ponte Preta, na verdade da sala de imprensa, né? Há muitos anos. Sim, Repórteres... vestiário a gente não entra mais não, hein? Faz tempo. Não, mas nem eu, por exemplo, comecei minha carreira de repórter em 2005, já não entrava, viu? Ainda bem que essa fase passou. Melhor assim. Então são 3 votos pro Fecim, que já está eleito. Agora vamos ao voto do Gabi Castro, para saber se vai dar unanimidade entre o Gabi Castro e o Carlão, mas a gente sabe também, olha o Pio também se ajeitando na imagem aí, mas a gente sabe também que o Gabi Castro vai trazer as menções honrosas, além do voto do craque do jogo. Vamos lá então, Marco Guarizo. Menção honrosa, você vai perceber que o time da Ponte tem muito mais do que a equipe do Guarani, portanto a Ponte mereceu essa vitória. Menção honrosa, Kaique França, seguro durante toda a partida, fez 2 intervenções importantes no primeiro tempo, uma no segundo tempo, num cabeceio aqui do Lucas Ramon, que ele conseguiu jogar para escanteio, e claro, a defesa no último lance da partida, no chute do Rodrigo Andrade. Então menção honrosa para o Kaique França. Gostei da dupla de zaga da Ponte, muito bem o Matheus Silva, mesmo depois da lesão ali no joelho, conseguiu fazer uma boa partida. Fábio Sanches também, sempre anulando, o Yuri não pegou na bola, Nicolas Careca, Bruno Miranda, todo mundo do ataque do Guarani que entrou não conseguiu jogar, porque a zaga da Ponte se sobressaiu. Arthur, lateral esquerdo, é mais um atleta que foi muito seguro, muito regular, bem defensivamente. No segundo tempo não atacou tanto, mas no primeiro ele foi bem ofensivamente. No meio-campo da Ponte, destaco o Leonaldi e o Olisson, impressionante. Enquanto teve gás, enquanto teve bem fisicamente, o Leonaldi foi muito bem, depois saiu lesionado. E o Olisson, os 90 minutos. É um leão, ele comanda o meio-campo, importunou o Giovanni Augusto, fez a marcação homem a homem no segundo tempo, então foi muito bem o Olisson. E o banco de reservas, que depois no meu comentário eu vou falar. A Ponte conseguiu vencer a partida de hoje graças ao banco de reservas. Mesmo o Fecim, que começou a partida como titular, não ter saído do banco de reservas, mas eu vou explicar a minha linha de raciocínio através do banco de reservas. E aí menção honrosa pro Norberto, lateral direito, e pro Moisés Ribeiro, que entrou muito bem no meio-campo da Macaca. No lado do Guarani, menção honrosa para o Jamerson, lateral esquerdo, e também para o Giovanni Augusto, principalmente pelo primeiro tempo. Mas o craque não poderia ter sido outro, né? Um golaço, digno de placa para o Fecim, faz gol em derby, gol da vitória e faz um golaço. Então, Fecim, para mim, craque do jogo. 4 votos para o Fecim. Carlão de Freitas, aí é com você, dar unanimidade, fazer alguma homenagem, outra menção honrosa, é contigo.
Eu acho que as menções perfeitas do Gabriel, né? O Fecim, ele entra para a galeria dos golaços de derbys, né? Eu acompanho desde 87, que eu me lembro assim. Vou lembrar alguns gols. Do lado do Guarani, o Luizão fez aqui em 93 um baita de um golaço. Sidmar, em 2005, fez 2 golaços no Brinco de Ouro, 2 gols maravilhosos, portentosos. Do lado da Ponte, Cajá, 2011, né, um belo gol. E o Fecim, não estou lembrando assim, mas os que me vieram na cabeça. Mas, sem dúvida alguma, o Fecim, o cara que decide um jogo da maneira como decidiu, brigou pela bola. Tudo bem que teve o erro do Guarani, mas ele brigou pela bola. Teve a cabeça fria para tirar o marcador e bater do jeito que bateu, foi sensacional. Um golaço digno de derby, né? Um cara que decidiu o derby. E o Kaique França, né? Ele fez um gol. A Ponte ganhou por 2-0, porque ali, se caísse a bola no pé de um atacante, fatalmente seria gol. Até porque o atacante, ele tem a qualidade, ele tem a perspicácia. Mas o Kaique saiu bem ali e salvou a Ponte de sofrer o empate. E fico com o Fecim, mas eu gostaria de fazer essa menção. O Gabriel fez também, mas eu gostaria de enaltecer o trabalho do Giovanni Augusto. Sentiu o derby da maneira como tem que sentir. Até a briga com o Rodrigo Andrade é o jeito que eu gosto. É jogador guerreiro, jogador que briga, que sente, né, a derrota, que fica com raiva do adversário. Então, por isso, o Giovanni Augusto merece a menção honrosa. Mais uma vez, a vitória do Guarani, se ele vencesse, passaria pelo Giovanni Augusto. E agora, mais uma vez, a permanência do Guarani está nos pés do Giovanni Augusto. Se ele assumir essa responsabilidade, se o Guarani prosseguir na Série B com a postura do primeiro tempo, ele tem possibilidades. Tudo isso para dizer que Fecim foi o craque do jogo. Unanimidade total. Opa, que preferência legal. Carlos Giacomelli e a Natália Miguel estão acompanhando a gente. Obrigado pela preferência, Carlão. Para você e para todos que estão nos acompanhando, por unanimidade, Fecim é o craque. De Ponte Preta 1, Guarani 0. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Atenção você, torcedor. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. E o melhor, quem ganha nessa disputa é você. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani, ganhe descontos e marque um golaço para o seu time levar mais essa disputa. No site do clube haverá um placar mostrando quem vence. No app do Clube da Picanha Trend tem carne, cerveja gelada e tudo para o seu churrasco num clique e entregue em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina. Tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Central da Bola. Direto com a entrevista coletiva do técnico do Guarani, Mozart Santos, Rafael Pio. Vamos acompanhar a entrevista do Mozart Santos. Ele está se preparando aqui. Tudo ok? Vamos lá, para a entrevista do técnico do Guarani. Se você fizesse aí uma avaliação, e se as alterações que foram feitas no segundo tempo não surtiram o efeito desejado? Boa tarde, pessoal.
Sim, é um jogo de detalhe, né? Na minha opinião, foi um jogo bem brigado, com pouca combinação assim das duas equipes, jogo de primeira e segunda bola. Nós criamos ainda algumas situações importantes, poderíamos até ter saído na frente no placar, acabamos num erro de saída nosso, e o Fecim teve felicidade ali, a bola acabou ainda desviando, tirando o Maurício da jogada. Com relação às trocas, seria assim, leviano até da minha parte eu falar que as trocas não surgiram efeito, porque teria uma conotação de transferência e eu não vou fazer isso porque a responsabilidade da derrota é minha. Jogadores que entraram tentaram dar a contribuição dele, né? No caso da expulsão, o Isha vai ser aprendizado para ele, é um jogador jovem ainda, com certeza vai aprender com o episódio. Nós ainda acabamos mesmo com um a menos tendo uma chance importante, né? No fim com o Rodrigo, e não era o resultado que nós esperávamos, pode ter certeza disso, até pelas chances de gol que nós criamos. Assim, eles chegaram bem em bola parada, nós tivemos algumas situações no primeiro tempo, tivemos lances importantes no segundo, infelizmente não conseguimos fazer o gol, e ali com 33 minutos não se toma mais o gol como nós tomamos, e aí a gente precisa corrigir para não acontecer de novo. Que impacto tem, né, essa derrota mesmo? Sim, eu sou um cara que costuma encarar as coisas de frente, assim, não vai ser diferente dessa vez. Então, nós precisamos assimilar as porradas que vão vir de todo lado, a pressão da nossa torcida, por parte de vocês também, que é do que eu acho bem natural, e eu tenho que continuar trabalhando com as minhas convicções, corrigindo o que tiver que corrigir. Eu sempre fui dessa forma e não vai ser diferente agora. Então, é óbvio que perder é péssimo, perder um clássico pior ainda, mas nós temos que nos reerguer, e a única forma de se reerguer é falando pouco e trabalhando bastante, não tem outro caminho. A gente fica aqui de fora tentando identificar o que acontece. A gente viu uma discussão do Rodrigo Andrade com o Giovanni Augusto. Saber se isso influenciou de alguma forma dentro no vestiário? Não, nem um pouco. Isso aí, quando eu jogava, eu também discutia, e acaba o jogo, morre tudo. Então, coisas do futebol, isso aí acontece até no jogo entre amigos, né? Não vai acontecer num jogo que vale 3 pontos, que é a nossa profissão. Então, eu acho bem natural. O importante é quando acaba tudo. Então, eu vejo de maneira natural, não tem problema algum. Guarani no primeiro tempo, Moza, em alguns momentos foi melhor que a Ponte. Sim. Segundo tempo, com as mudanças, talvez o time tenha caído um pouco. Em relação ao que jogou contra o Náutico, que o primeiro tempo é mais ou menos de encontro com o que você pretende para alcançar 7 vitórias, que é um número grande daqui para frente para escapar? Principalmente nos jogos em casa, né? Nos jogos em casa nós não podemos errar, nós temos que ganhar todos os jogos. Simples assim. Eu concordo contigo, no primeiro tempo nós fomos melhores, o segundo eles tiveram momentos melhores que geraram bola parada para depois criar problemas para nós, mas mesmo assim nós também chegamos numa ocasião importante do Lucas Ramon, depois com o Rodrigo. Mas assim, eu vejo, tento enxergar o copo meio cheio, por mais que é uma derrota que doa, que pese bastante, mas assim, é uma formação que é quase o ideal, mas nós temos o Isaac que poderia jogar, nós temos a volta, acredito que a volta do Gêniso, acredito que a volta do Diogo, tem que falar da estreia do Edson, que é um dos jogadores desconhecidos por grande parte de vocês, e por ser um clássico, fez um grande jogo, na minha opinião, e eu só o tirei pelo desgaste. Teve a estreia do próprio Bruno. Então, assim, nós temos que juntar os cacos, por assim dizer, né? E assimilar realmente o golpe de uma derrota, principalmente uma derrota num clássico, e tentar ser mais fortalecido. Nós não temos outro caminho, assim, sem apontar dedo para ninguém. Eles vão ter sempre um treinador aqui que vai assumir a responsabilidade, porque na minha opinião tem que ser dessa forma, porém internamente nós vamos nos cobrar, vamos corrigir o que tiver que corrigir e competir da melhor forma possível. Nós temos um jogo já no sábado contra a Tombense, que o único resultado que nos interessa é a vitória. Então é nos preparar realmente, e por mais que não tenha um apoio externo, internamente nós nos mobilizarmos para vencer o jogo no sábado. Aí, técnico Moser, em entrevista coletiva. Já tá começando o duelo também, né, Guarizo? Exatamente, passando direto para Adriana Almeida na sala de imprensa da Ponte Preta. Adriana Almeida,
Ah, tá sendo ajeitado lá? Tá no mute por aí. Técnico Hélio dos Anjos falando aqui, ligou o microfone, vamos ver. Tá bem baixinho aqui. Participou de todos os trabalhos estáticos nessa função, e para quem não lembra, o Fecim vinha fazendo essa função. O Fecim vinha fazendo essa função antes do Everton chegar. Eu vou ser muito sincero, no momento que eu coloquei o Everton no lugar do Fecim, foi mais pela qualidade absoluta do Everton, não por falta de rendimento do Fecim no setor. O Fecim está aprendendo a jogar num setor onde ele flutua, mas ao mesmo tempo também ele dá profundidade. E por incrível que pareça, foi o jogador que eu mais chamei a atenção dele no intervalo no aspecto ofensivo. O Fecim, em média, tem média por tempo de jogo. Tira a concentração, foda. O Fecim é um jogador que normalmente ele tem de 10 a 12, 14 inserções acima de 25 km por tempo. Ele é o jogador que num jogo aí, ele chegou a ter 35 inserções. E eu reclamei dele que ele teve 6 no primeiro tempo. E eu falei para ele que não era aquilo. E aquilo ali estava sobrecarregando. Que um contra um também ele não estava executando. E a gente também deu moral para ele. Fecim é um jogador que cresceu, um dos jogadores que mais cresceu tecnicamente desde o Campeonato Paulista. Mereceu esse gol. Ele é um jogador de boa definição. E eu estou muito feliz, porque nós tivemos um jogo dificílimo, um jogo físico, um jogo de imposição. O Guarani, no momento que atacava com muita propriedade, roubando a bola nossa no meio campo e atacando a gente, com 2 jogadores sempre atacando a linha. Mas a gente tem uma estrutura de jogo que a gente faz os beiradas do adversário baixar muito. Então nós tiramos um pouco o jogo ofensivo deles, fazendo os beiradas deles abaixarem. Então o Bruno José, em 3, 4 lances, ele estava recuperando inversão nossa dentro da grande área deles. O Edson da mesma forma. Para mim foi uma surpresa a escalação do Edson, mas eu tinha jogador aqui que inclusive jogou com o Edson, e na hora que saiu a escalação, 1h10 antes, eu busquei o Edson nos poucos jogos que ele fez no Curitiba, nos poucos jogos que ele fez no Azures, e eu senti o que era. E o Richelli me orientou muito, que ele era um jogador de uma chegada muito forte, que tinha que ter o máximo de atenção. Essa foi a surpresa. Porque as outras situações foram em cima de questão de executor, não mexeu na tática do Guarani. Né? O Madson pelo Vilela, o Madson pelo Vilela, foi isso aí, mais ou menos, foi o menino lateral e o atacante, que é mais ou menos parecido tanto com o Janilson, como também com o Careca, o garoto que entrou, Yuri, né? Então não teve mudança tática nessa situação. Eu acho que a grande virtude nossa foi aprender a sentir o jogo, aprender a viver o jogo. Porque eu falo sempre para eles, clássico, o campo fica grande, do mesmo jeito que você tem chance, normalmente o adversário tem, porque a rivalidade tira assim, aquele respeito que muitas vezes você joga contra um time de fora do estado, ele vem aqui, baixa as linhas, fica lá atrás. Não, o clássico propicia campo grande, propicia chances para as duas equipes. E eu tenho que também parabenizar o adversário, que foi um adversário brioso, um adversário que lutou, que buscou engrandecer o jogo. Só que nós estamos sim num momento muito bom. Nas 12 últimas partidas, nós perdemos 2 jogos. Não é isso? Nós inteiramos hoje a 12ª partida, né? Sem levar gols. Não é isso? Nós estamos com um número de gols bem abaixo tomados dos jogos jogados. Eu sempre trabalho muito com esses números. E a gente ficou feliz porque ganhar um clássico é sempre bom. E esse clássico ele é complicado. Daqui a pouco ele não acontece nem esse ano, nem no ano que vem. Você entende? Porque tem várias situações que podem acontecer e uma delas é nós estarmos na 2. Né? E a gente sabe que ganhar clássico é ganhar clássico. Graças a Deus já ganhei, já perdi clássico em N estádios do Brasil, mas hoje eu senti assim como um privilegiado de participar dessa festa aqui do futebol de Campinas. Hélio, eu queria te perguntar 2 situações. A primeira delas, eu não me lembro certo depois de qual jogo, eu fiz uma pergunta aqui para você. Desde essa fala do trabalho mais difícil da sua carreira, porque a Ponte evoluiu muito, não só na tabela de classificação, mas também enquanto elenco. E eu queria te perguntar uma outra situação a respeito da mentalidade da equipe. Dificilmente, num clássico, quando há um expulso de uma equipe, da outra equipe não tem um expulso. E a Ponte soube, mesmo com
com um jogador a mais, conter os ânimos no momento em que a torcida se inflamou, que o jogo se inflamou. Queria saber como se avalia hoje esse momento mental da equipe da Ponte e também essa questão do trabalho mais difícil que hoje vai se transformando para uma realidade diferente. Olha, mais difícil eu posso dizer que foi. Não é questão técnica. Não é questão técnica. Eu tive que superar muitas dificuldades, mas sempre impondo o meu trabalho, impondo a maneira de dizer, vai jogando goela abaixo, mas criando situação. A Ponte tem que pensar muito no futuro da Ponte. A Ponte não pode ser um clube que tenha jogadores que não tenha compromisso com o clube. E a partir do momento que você tem que fazer um acordo ou outro para trazer um jogador, você tem que trazer outro, você perde competitividade. Porque muitas vezes o jogador chega na Ponte sem conhecer quem comanda, promessa de quem não vai viver aqui no dia a dia que ele vai jogar. Que ele vai ter a oportunidade dele. A oportunidade não se cria lá de fora. A oportunidade se cria aqui dentro. Eu contei um episódio e hoje eu repito. Tem um jogador, eu fiquei sabendo dele no Sub-23, o Ivo é a pessoa que me dá essas coordenadas, né? Levei ele para treinar. Então, no 23, levei, tal. Chegou um dia atrasado 1 hora, chegou outro dia atrasado meia hora, eu mandei voltar. E ele me procurou para falar comigo, olha, não estou entendendo porque eu vim aqui para jogar na equipe profissional, não no Sub-23. Eu só falei para ele, só que não me avisaram. Ninguém me avisou. E aqui, você entende, quem define isso sou eu. Aqui quem define isso sou eu. Eu entendo o clube, eu entendo todo o processo que o clube teve que passar no passado recente, mas a partir do momento que eu cheguei, eu sempre tentei colocar isso para o clube. Não fiquei dono, não sou dono do clube, eu sou um cara muito tranquilo. Mas por que eu falei que estava sendo um trabalho mais difícil? Por causa disso. Não era só questão técnica, era questão de comprometimento, era questão de que você olha para trás, você tem hoje aí não sei quantos jogadores fora da relação. Você está entendendo? Eu acho que não teve jogador desse que nem entrou aqui no campo que chegou para mim e falou, por que eu não estou? Não está porque eu não quero. Vai embora. Vai embora, não vai sair, não vai ser aproveitado. Pode procurar quem você quiser. Não é fácil. E muitas vezes as pessoas acham que a gente chega dando grito, impondo. Não. Eu conheci o processo da Ponte, eu estou vivendo o processo da Ponte, mas eu não me sujeito a nada para me ser treinador da Ponte. E o clube me dá essa liberdade. O presidente me dá essa liberdade. A gente tem uma relação boa com o clube, tem uma relação boa com os jogadores. Quando eu consegui conscientizar os jogadores que eu quero estar aqui trabalhando com eles, aí a coisa fluiu. E para fluir isso, foi uma reunião, que eu vou ser muito sincero, pesada. Pesada. Foi uma reunião dura. Mas o que é o mais importante? Que os jogadores aceitaram e vieram lá. Isso que para mim é importante. Porque eu sou um gerenciador de sonho. Então eu crio sonho. Agora, quem executa são eles. Então a minha função aqui na Ponte é isso. Por isso que o meu trabalho estava sendo muito difícil, porque eu não via coesão no ambiente. Você entende? O ambiente era dispersivo. Você está entendendo? Um jogador... Eu só vou ser muito sincero para vocês. Teve jogador que eu deixei sem treinar de manhã, que à tarde o empresário dele estava aqui procurando o presidente, por que o jogador não está nem treinando? Eu estou sendo sincero, estou contando para vocês a realidade. Aí o presidente falou assim, ó, com esse aí, o seu jogador que resolva. Então, estou sendo sincero. Se você deixar um jogador fora de treino, eu com 40 e tantos jogadores, você imagina bem. Aí eu deixo o jogador fora de treino, vai lá procurar o empresário dele, acha que o empresário dele vai vir peitar quem comanda. Muito longe disso. Por isso que estava difícil. Essa coesão, a participação do presidente, uma direção, um apoio que eu tenho dia a dia de Nenê, do Ricardo, do Kiko, né, que hoje está emocionadíssimo, esse belo e competente profissional, por causa da rivalidade dele. Então foi criando essa situação. E eu acho que hoje a Ponte está num caminho legal, né? Nós gostamos hoje de não perder, nós gostamos hoje de competir, nós não tivemos bem no jogo do Brusque, eles sabem disso, eles sabem o que nós conversamos no intervalo do Brusque, após o jogo do Brusque, só que na semana eu não falei nada do Brusque, nada das nossas ações do Brusque. Visamos o Guarani, falei uma vez sobre o clássico, mas ontem à noite, no vídeo do adversário, aí eu bati fortemente. E essa questão de você não ter jogador expulso, mental. Trabalho muito nesse sentido. Hoje até terminei uma palavra, uma frase que todo mundo usa, clássico.
clássico, você tem que ter cabeça fria e o coração fervendo. Isso é clássico. E clássico não se joga. Clássico se ganha. Eu terminei a minha palestra hoje falando principalmente essa. Clássico se joga, rapaziada. Clássico se ganha. E para ganhar, nós vamos ter que lutar muito e nós vamos enfrentar um grande adversário que, na minha visão, está crescendo, mesmo sabendo que vai ser uma caminhada difícil para nós ainda e a caminhada difícil para o Guarani. Hélio, eu gostaria que você falasse a respeito da alteração do Richelli, né? Você colocou ele no lugar do Maldi, depois tirou o Richelli no segundo tempo também. Por que a alteração? E o aspecto da torcida, que lotou o Majestoso, derby, a torcida comprou a briga. Foi emocionante a torcida. Antes do jogo, eu fiquei na minha sala passando vídeo para os meus amigos, passando vídeo para companheiros que eu tenho, que eu devo muito no futebol, do privilégio de estar chegando num clássico, uma torcida fazendo uma festa como a nossa torcida fez. Eu coloquei o Richelli porque eu não queria perder a característica de jogo nossa. 1 minuto o Richelli jogou cartão amarelo. Eu conheço o Richelli desde os 17 anos. E no segundo tempo, em 3 encaixes, ele demorou a encaixar e eu fiquei preocupado com o cartão. Mas eu também achei que nós podíamos dar mais profundidade no jogo. O Nicolas faz bem esse lado esquerdo, e aí nós optamos. E o Alisson, nunca a preocupação que eu tinha, porque o Alisson, ele não tem terminado todos os jogos. Então ele é muito impulsivo, né? Muito intenso, muitas vezes se perde. E aí você pegar um jogador daquele, quanto o Guarani, e posicionar ele como segundo, que inclusive é a origem dele. Mas ele abre muito, ele sai muito do posicionamento. Mas o que foi importante, a transição de jogo do Fecinho com o Norberto, porque o Norberto, inclusive, ele gosta muito de jogar com o Fecinho, ele quer ter um jogo picotado, como a gente fala. Essa entrada do Norberto, lucidez, o Fecinho do outro lado, dando também lucidez, criando dificuldade no lateral esquerdo do Guarani, que é um canhoto bom jogador, uma surpresa agradável, bom jogador, dificultar ele marcar por dentro. Inclusive, o gol foi assim. O Fecinho saiu de fora, ele não conseguiu entrar com o Fecinho, porque ele é um canhoto, e o Fecinho teve a felicidade de fazer o gol. E a gente pensa o jogo para o melhor. Então, a partir daquele momento, eu tive que mexer no Richelli e no Amaral, que estava sentindo o próprio vestiário. O Amaral já estava com uma pequena dor, mas ele estava tão bem no jogo que nós resolvemos manter. E eu gosto de falar aqui publicamente para jogadores, para todo mundo saber como é que é a relação. Moisés já esteve saindo, Moisés já esteve em lista, Moisés colocou uma vez um tempo na cabeça, o professor não gosta do meu futebol. O Moisés foi uma das pessoas que eu tive que conversar, que eu tive que dar uma... Você entende? E falei para ele, para mim é todo mundo igual. Você hoje, ele saiu de uma cirurgia, ficou 40 dias com artroscopia, nos ajudou bastante e vai continuar nos ajudando. Aqui tem isso, é meritocracia. Mereceu durante a semana, mereceu estar dentro do grupo, fatalmente sarau. Parabéns. Obrigado. Com a vitória de hoje, dá para falar que agora em diante a pressão em cima da Ponte Preta vai ser menor, já que o time está numa caminhada. Este foi o treinador da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, após a vitória da Ponte no derby 1-0 em cima do Guarani. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a classificação dos dois times no campeonato, o comentário do jogo, ainda tem bastante repercussão aqui da vitória da Ponte no derby 204. Futebol CBN, aqui tem jogo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Unindo duas das maiores paixões nacionais, churrasco e futebol, o Clube da Picanha Trend promove o Derby da Grelha, um clássico na churrasqueira para saber qual torcida faz mais churrasco, da Ponte ou do Guarani. Baixe o app Clube da Picanha Trend, compre o cupom Ponte ou Guarani e ganhe descontos. Picanha importada R$ 49,99 o quilo. Contra filé importado R$ 39,99 o quilo. Cerveja Corona Long Neck R$ 3,99 a unidade. Cerveja Budweiser Long Neck R$ 3,49 a unidade. Mas lembre-se de usar o cupom Ponte ou Guarani.
No app Clube da Picanha Trend, você faz o pedido e recebe em até 50 minutos. Isso mesmo, em até 50 minutos, sem fila e sem sair de casa. Baixe agora e aproveite. Beba com moderação. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí. E mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas. Historicamente, o melhor. Futebol do CBN. Central da Bola. Marco Guarizo. 1h43, a Ponte Preta venceu o derby sobre o Guarani por 1-0. Fábio Scheibe agora passa a rodada desta Série B, 23ª rodada, Fábio Scheibe? Não, 25ª rodada, 25ª, é. Fica confundindo com Série A, né? É verdade. As pessoas ficam pensando que domingo é tão importante pra, né? Domingo tem jogo importante pela Série A, mas vamos de Série B agora. 25ª rodada, 7 jogos já realizados por essa rodada. Na terça-feira, o Londrina ficou no empate com o Bahia por 1-1. O Criciúma bateu o Operário por 2-0. O CSA bateu o Vasco por 2-0. O Tombense ganhou por 1-0 do Sport. Ontem em Itu, o Ituano fez 1-0 no Novo Horizontino. No Aflitos, de virada, o Vila Nova ganhou por 2-1 do Náutico. Além de Ponte, fez 1-0 no Guarani. Hoje, temos mais 2 jogos nessa tarde de sábado. A Chapecoense pega o Brusque e mais à noite, às 7 horas, o Sampaio Corrêa enfrenta o CRB. E amanhã, fechando a rodada, um grande jogo. O Grêmio enfrenta o líder Cruzeiro na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Pela classificação, os 4 primeiros colocados, aqueles mesmos de sempre, né, Guarizo? O Cruzeiro tem 53 pontos, lidera a competição, seguido pelo Bahia com 44, o Grêmio tem 43 e o Vasco 42. Na 5ª colocação, o Tombense com 36. A Ponte Preta, com a vitória de hoje, subiu para a 11ª colocação com 32 pontos. E o Guarani se afundou ainda mais no Z4, está na 19ª colocação com 23 pontos. Abrindo o Z4 tem o Operário na 17ª colocação com 25, o Vila Nova 24, o Guarani 23 e o Lanterna é o Náutico com 21 pontos. Então vamos às diferenças. A Ponte Preta nesse momento, ela abriu do Z4 7 pontos. É verdade, Guarizo, abriu 7 pontos do Z4, como eu falei, o Operário é o primeiro time no Z4, tem 25, e o Guarani, fazendo uma conta rápida aqui, lembrando das últimas edições dos campeonatos, vamos jogar com 45 pontos, se livra, né? 45 até um pouco mais, mas 45 pontos se livra. O Guarani tem 23 pontos, restam mais 13 jogos, ou seja, mais 39 pontos em disputa. O Guarani, para alcançar essa meta mágica de 45 pontos, precisava fazer mais 22 pontos. Ou seja, 22 de 39 tem que ganhar mais que os 50% dos pontos disputados, né? Tá certo. Bom, a gente ouviu os treinadores. Primeiro o Mozart Santos, depois o Hélio dos Anjos, após essa vitória da Ponte 1-0 para cima do Guarani. E agora vamos ouvir a opinião aqui na CBN. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Bom, Carlão de Freitas, começamos com você. Qual foi a chave dessa vitória ponte pretana para cima do Guarani no Derby 204, Carlão? Cabela, o Gabriel tocou... O Cabelo, olha, é que a gente tá batendo um papo, estamos numa resenha aqui, porque o Cabelo... Ah, o Cabelo não foi embora ainda? Não, a gente tá numa resenha, combinando
onde vamos degustar isso. Mas o Guarizo, é o seguinte, o Gabriel tocou num assunto sobre o banco de reservas do Guarani e que é muito salutar. Realmente, o segundo tempo, quando o Mozart ele realiza as trocas, o Guarani vem para baixo, né? Ao contrário da Ponte. A Ponte, e gostei da análise do Hélio, quando ele fala sobre o Richelli, que o Richelli é muito evidente que ele está fora de competição, do ritmo de competição, fora de forma, tecnicamente ainda abaixo, e estava pendurado com o cartão. Aí ele coloca o Moisés Ribeiro. O Moisés Ribeiro, ele fez tudo aquilo que o Leonaldo estava fazendo. Ganhou as divididas, sentiu o jogo, catimbou quando necessário, ou seja, ele supriu a ausência do Leonaldo, nem a do Richelli. Então o banco de reservas da Ponte funcionou, né, de acordo com as mudanças do Hélio. E outro jogador que aí evoluiu demais tecnicamente pelo lado direito, que foi a entrada do Norberto na vaga do Igor Formiga. Se o Norberto não tem a força do Igor, se não tem a volúpia, a juventude do Igor Formiga, até a saúde, né, porque o Norberto machuca demais, mas ele tem a cabeça, ele tem a experiência, ele tem a jogada final, né, é o cara que antes de fazer o cruzamento ele olha, né, ele tem a percepção, né, para fazer o último toque que pode dar aí o resultado de um gol, uma jogada importante. Então, esses jogadores foram fundamentais. E a maneira como a Ponte encarou, principalmente no segundo tempo. A torcida sendo participativa. Por quê? Hoje foi um jogo difícil, o Guarani conseguiu neutralizar as principais peças da Ponte. O Elvis não fez um bom jogo. E quando o Elvis não faz um bom jogo, a consequência disso é o Lucas ser pouco participativo, como ele foi. O Lucas não teve uma chance, Gabs, não teve uma chance. Não teve uma. A chance real dessa dupla foi do Elvis, que se precipitou, um pouco de ansiedade e acabou errando um gol. Que o Kozlinski desviou, o árbitro deu tiro de meta, mas houve ali um desvio da zaga do Guarani. E a maneira como a Ponte ela faz essa saída de bola, né? 2 ou 3 oportunidades no primeiro tempo, a Ponte conseguiu recuperar a bola. A jogada final não aconteceu, mas essa recuperação, colocar a defesa do Guarani em dificuldade, aconteceu, essa famosa linha alta que a Ponte faz. E o Fecim meio que forçou o erro do Rodrigo Andrade, né? E ele foi lá, brigou, acho que era o Jamerson que estava na briga com o Rodrigo Andrade. O Fecim ganhou dos dois, tira o jogador da frente, né, na base do talento e conclui com muita felicidade. Então, estas situações ajudaram a Ponte Preta a vencer o jogo. E outra coisa que nós comentávamos aqui, e o Hélio falou também na entrevista coletiva, a parte mental da Ponte, né? Após ter marcado o primeiro gol. É claro que quando você sofre um gol da maneira como o Guarani sofreu, é duro você colocar os nervos no lugar. Mas ali ainda tinham 15 minutos de jogo. A Ponte fez o gol aos 36, mais os acréscimos 15, até mais. E o Guarani se perdeu. Né, o menino Rios foi expulso logo na sequência. Se o árbitro fosse um pouco mais enérgico, ele poderia ter tirado o Giovanni Augusto. E a Ponte foi tranquila. E mesmo assim, quase que toma o gol de empate do Rodrigo Andrade. Se aquela bola caísse nos pés de algum atacante, com certeza o Guarani sairia daqui com 1 ponto. Mas a vitória da Ponte se deu também em virtude da torcida, em virtude também dessa força mental que o Hélio tanto pregou. Uma vitória que eu acho que consolida a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, que de qualquer maneira, mesmo tendo toda uma estrada pela frente, já pode, a partir dessa gordura, já pode começar a planejar aí um 2023 bem melhor do que foi o 2022. E para o Guarani, o canhão ficou virado. Se não venceu tão bem, se nós falávamos aqui também até em solução de continuidade, porque agora a situação é emergencial e a parte mental, que o Guarani tanto teve problema, está tendo, demonstrou isso no jogo contra a Ponte, mas daqui para frente, se não vencer o Tombense, a situação do Guarani pode se complicar. Um primeiro tempo equilibrado com alguns lampejos do Guarani, mas um segundo tempo em que a Ponte e o banco de reservas da Ponte venceu, e como o Gabs disse, o banco de reservas do Guarani ajudou o Bugre a não conquistar um resultado importante aqui no estádio Moisés Lucarelli. E a sua visão, Gabi Castro, sobre essa vitória da Ponte para cima do Guarani por 1-0?
Ô Guarizo, acho que ficou evidente que a Ponte conseguiu fazer essa evolução no Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani ainda está buscando essa evolução com o técnico Mozart, que chega hoje a 10ª partida à frente do clube e conquistou apenas 2 vitórias. E o Hélio dos Anjos, neste recorte das últimas 10 rodadas, conseguiu 5 vitórias. A Universidade Federal de Minas Gerais faz um trabalho muito bacana analisando. E a Ponte, ela nas últimas 10 rodadas, ela chega a 18 pontos. E ela empata com o Grêmio, que também tem 18 pontos. Então, nas últimas 10 rodadas, a Ponte tem a melhor campanha deste segundo turno. Neste recorte de 10 rodadas, a Ponte empata com o Grêmio, ela tem um jogo a mais. Neste recorte, a Ponte tem 10 jogos e o Grêmio tem 9 jogos. Mas mostra que a Ponte conseguiu essa evolução técnica com a chegada do Elvis, com a entrada de um meio-campo que funcionou e que tem dado certo com esse trio, Amaral, Leonaldi e o Olisson, e que o Luca é artilheiro da equipe, é bastante participativo e mesmo não fazendo um grande derby, ele chama a atenção do sistema defensivo pela movimentação. Ele consegue atrair a marcação, abre espaço e também por isso o Fecim conseguiu caminhar com liberdade, porque a marcação pro Elvis ali do Luca estava com o João Vitor e com o Derlan, os 2 zagueiros fecharam e o Fecim teve essa oportunidade após o roubo de bola para fazer esse gol. Então é uma Ponte que conseguiu se encontrar neste Campeonato Brasileiro da Série B, deu um passo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. O estádio Moisés Lucarelli voltou a ser um alçapão, voltou a ser um estádio que intimida o adversário com vitórias consecutivas, porque a Ponte conseguiu vencer o Náutico, conseguiu vencer o Operário, conseguiu vencer o Vasco da Gama, venceu o derby. Então, venceu o Clássico, venceu uma partida difícil contra o Vasco da Gama, venceu um duelo que estava complicado até então contra o Náutico no final do jogo. Isso mostra uma equipe cascuda, isso mostra uma cara de Ponte Preta para esse Campeonato Brasileiro da Série B e mostra que a equipe não deve passar sufoco até o final. E do lado do Guarani, aquela oscilação que a gente já tá, o torcedor ele já tá cansado, ele tá vendo o cenário acontecer rodada após rodada. O Guarani faz um bom começo de partida e depois cai. Então hoje, como é derby, esse começo de partida, a gente pode se estender para o primeiro tempo, tá? O Guarani teve 2 oportunidades no início do jogo, não conseguiu fazer este gol. Depois ele conseguiu neutralizar as principais oportunidades da Ponte, mas também não criou. O Kaique França não fez tantas defesas assim neste primeiro tempo. No segundo tempo, controlou o técnico Mozart, ficou preocupado com o sistema defensivo. A gente vem aqui uma linha com 6 homens, então tinham os 2 zagueiros, os 2 laterais e os atacantes. De um lado o Bruno José, do outro lado o Edson voltando bastante para marcar, depois com o Lucas Venuto e também com o Bruno Miranda voltando para fazer essa recomposição. Então você via que o Mozart estava muito preocupado com o sistema defensivo e aí acaba tendo problema no sistema ofensivo, porque daí falta perna para você poder chutar a bola. Mesmo não fazendo uma grande atuação, surgiu essa última oportunidade com o Rodrigo Andrade, que poderia esconder esses problemas que eu estou citando. E o Rodrigo Andrade perde o gol, o Kaique França faz uma grande defesa e garante a vitória pontepretana. Então, eu acho que o técnico Mozart tem muito trabalho pela frente. Ele tentou surpreender a equipe da Ponte, de uma certa maneira, ele conseguiu pelo primeiro tempo, mas não acho que foi por conta do Edson. Estava conversando aqui com o Carlão, vamos lembrar algum lance do Edson que conseguiu surpreender, que a gente pode falar, o Mozart fez uma grande escalação. Eu não vi um chute do Edson, eu não vi uma assistência do Edson, um lançamento, alguma bola para justificar essa escalação do Edson como titular. E já que tinha outros jogadores que estavam com mais ritmo de jogo. Então isso eu contesto na escalação. Gostei da postura do Guarani, mas eu acho que a entrada do Edson acrescentou muito pouco. E no segundo tempo, acho que brigou, teve vontade, teve raça, mas é muito pouco. Não foi suficiente para vencer esse clássico. Então o técnico Mozart tem um longo caminho pela frente e o Hélio dos Anjos mostra que já encontrou essa formação ideal da Ponte, que a gente já sabe escalar. Hoje teve muitas dificuldades, mostrou nervosismo, mas mostrou que está numa fase melhor, que hoje tem uma equipe melhor e por isso que a Ponte venceu o jogo. Gabi Castro e Carlão de Freitas e o comentário do jogo para a Ponte 1, Guarani 0.
Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 1h56, próximos jogos de Ponte Preta e Guarani, Fábio Scheibe. Pois não, Guarizo. A Ponte Preta entra em campo na próxima quinta-feira, dia 25, em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, contra o Novo Horizontino, às 9h30 da noite, com total cobertura CBN. E o Guarani, no próximo sábado, enfrenta o Tombense no Brinco de Ouro, às 11 horas da manhã. Grande abraço para você, Fábio Scheibe. Prazer tê-lo no seu primeiro derby. Foi um prazer, uma satisfação imensa. Muito obrigado, até logo. Destaque final da Ponte Preta, Adriana Almeida. Pois não, Rafael Pio, a Ponte Preta agora tem alguns dias para comemorar, só que não, né? Porque na quinta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, como bem disse o Fábio, já volta a campo em Novo Horizonte contra a equipe do Novo Horizontino. Técnico Hélio dos Anjos deve aguardar a situação do volante Leonaldi, que saiu hoje no primeiro tempo do derby, sentindo muito uma pancada no joelho esquerdo. Essa deve ser a grande novidade ou não no meio-campo Ponte Pretano para a próxima partida. Nas demais posições, Macaca sem problemas para enfrentar o Novo Horizontino e numa posição muito mais tranquila com relação ao rebaixamento. Guarizo. Agora sim. Grande abraço para você, Adriana Almeida. Prazer tê-lo na transmissão mais uma vez. O prazer é todo meu. Forte abraço para você e para os ouvintes e um ótimo final de semana, principalmente para os ponte-pretanos que ainda vão comemorar muito. Pois é. Como a Adriana já te chamou, Rafael Pio, destaque final do Guarani. Bom, Guarizo, sábado, 11 da manhã, estádio Brinco de Ouro, o Bugre buscando a reabilitação na competição, grande expectativa para que o Gênison, né, esteja de volta e isso deve acontecer, assim como o Diogo Matheus também, outro atleta que fica à disposição e deve estar de volta para a partida que é decisão. A partir de agora é isso, cada jogo uma decisão para o Bugre, Guarizo. Grande abraço, Rafael Pio, até a próxima. Até a próxima. Grande abraço pra você, Carlão de Freitas. Prazer tê-lo mais uma vez. Ô Guarizo, valeu, cara. Foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, principalmente com o nosso ouvinte. Valeu. Até a próxima. Gabi Castro, grande abraço pra você. Até a próxima. Prazer tê-lo na transmissão outra vez também. Grande abraço, Marco Guarizo. Sempre um prazer, né, fazer as jornadas ao seu lado e parabéns pelo trabalho. Parabéns a toda a equipe da CBN, narração Carlos Cabela, comentários Carlão de Freitas e Gabi Castro, reportagens Adriana Almeida e Rafael Pio, central da bola Fábio Scheibe, técnica de externa Naldo Araújo, mesa de som Eduardo Rodrigues. Em nome de toda a equipe da CBN Campinas, a gente vai encerrando os trabalhos aqui para a Ponte Preta 1, Guarani 0, o Derby 204. Um grande abraço, uma boa tarde, um fim de semana muito bom para você. Cuide-se, principalmente do frio.